Boa noite a todos e até amanhã. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Amanhã tem mais, só que daqui a pouco, a partir das 21 horas, a abertura da grande jornada Cruzeiro e Palmeiras com Roger Williams. Valeu, gente, muito obrigado, um grande abraço. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Como diria o poeta, não é? Cruzeiro e Palmeiras, 9h30 da noite. No Mineirão, Ulisses Costa vai transmitir. Comentários do Alexandre Pretzel, reportagens do Gustavo Soler. No mesmo horário, lá no Beira-Rio, vai ter Internacional e Botafogo. Palmeiras e Botafogo estão brigando pelo título. A Rádio Bandeirantes transmite esse jogo também com o Pedro Martelli, com a Michele Silva, e a gente vai ficar de olho nesses dois jogos. Olho e transmissão nessas duas partidas para você. Então é o seguinte, ó. Tem lance importante lá no Mineirão, Ulisses Costa na bola. Tem lance importante no Beira-Rio, Pedro Martelli na bola. Você, palmeirense, não vai perder nada, absolutamente nada, vai ficar por dentro de tudo. Você, botafoguense, vai ficar por dentro de tudo, não precisa ficar zapeando, não precisa ficar mudando de estação em estação para ver como é que tá rolando, não. Aqui você vai ter tudo junto, misturado e com o padrão Bandeirantes de qualidade na melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. É isso! Vamos juntos, a gente vai preparar todo o clima aqui durante o Concentração. Tem 1h30 de muita informação, de muita análise, da sua participação com a gente. Tudo aquilo que você já conhece do Concentração, do melhor pré-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. E depois dos jogos, claro que a gente tem o apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro. Lembrando que já também tem São Paulo e Juventude do Morumbi, lá está o Bruno Migliozzi. Daqui a pouquinho vamos ao Cícero Pompeu de Toledo para trazer as informações do jogo do Tricolor. Esse jogo aí interessa muito ao Juventude, que está na luta contra a Degola. O São Paulo já está na Libertadores da América e não tem mais chances de título. Atenção, vou ouvir Alexandre Pretzel na sequência. Opinião Bandeirantes chega já. Ele tá adquirindo um conteúdo ali, já ele vem, não é? Daqui a pouquinho vem, tá chegando já com o seu conteúdo desta quarta-feira, o nosso Alexandre Pretzel. Primeiro, sobe o hino do Palmeiras. Eu quero o hino do Verdão, Michel Lopes. No gramado em que a luta o aguarda, sabendo que vem pela frente, e a dureza do prédio não guarda. Avante palestra! Avante Verdão! Dá ainda! Matematicamente é possível! Dá pro Palmeiras conquistar o tricampeonato brasileiro. Tá bom, é difícil, o Botafogo tá com uma condição mais favorável, mas por que não? Por que não, Gustavo Soler? Mesmo com o Mineirão vazio, por que é que o Palmeiras não pode ser campeão brasileiro? Fala aí, Soler, boa noite! E boa noite para você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O Palmeiras que busca, esses 3 pontos contra o Cruzeiro jogando aqui no Mineirão e acende vela, faz sua prece, torce, veste também o vermelho e branco para que o Internacional vença o Botafogo jogando lá no Beira-Rio. Como canta a torcida, Capri? Óbvio, com aquele errinho de português para ficar mais bonito a letra. Hoje o Palmeiras vai entrar com a música na cabeça. O verde, o branco e o vermelho é a cor do meu vice. O Palmeiras precisa vencer no Mineirão e torcer por uma vitória do Internacional para assumir a liderança e aí na última rodada
tem as suas próprias pernas, tem o seu caminho para buscar o título nacional contra o Fluminense, mas é claro que dependendo dessa combinação de resultados. Destacando, Capri, que o Palmeiras pode ter 3 mudanças no time titular, 2 forçadas, até porque Gomes e Marcos Rocha estão suspensos. Murilo e Mike iniciam a partida entre os titulares e aí a terceira troca pode ser por opção do técnico Abel Ferreira. A saída de Rony, que hoje completa 105 dias sem marcar um único gol no Campeonato Brasileiro. São 122 dias sem balançar as redes, e o Flaco Lopes, que apesar de ser o artilheiro da temporada, não vive um bom momento, mas o argentino deve começar entre os titulares. O Flaco que marcou no primeiro turno contra o Cruzeiro no Allianz Parque. Muito bom, tá aí o Palmeiras com as suas questões e com a vitória, não é, que precisa vir para manter essa possibilidade de título viva, acesa nesta noite lá em Belo Horizonte. Vamos ao destaque do Cruzeiro, vamos às informações do time mineiro, o adversário do Palmeiras. O que é que o Cruzeiro tá aprontando aí para tentar surpreender o Verdão, hein, Soler? Olha, Capri, tá aí uma boa pergunta. O que o Cruzeiro vai aprontar? Porque neste momento, com o técnico Fernando Diniz, são apenas 2 vitórias do time do Cruzeiro, sendo apenas uma jogando aqui no Mineirão, duelo contra a equipe do Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Hoje o Diniz não conta com Barreal e Lucas Romero, ambos suspensos, e nem com Caio Jorge e Matheus Henrique, os dois estão no departamento médico. Então, existe a possibilidade do iniciar a partida como primeiro volante na vaga do Lucas Romero e o Ramiro entrar na vaga do próprio Barreal, que está suspenso. Então, mudanças importantes também na equipe do Cruzeiro, que tenta espantar esse momento. São 4 jogos seguidos sem vencer, uma derrota para o Corinthians, a derrota na Sul-Americana que fez o Cabuloso perder a vaga direta na Copa Libertadores da América, e 2 empates por 1-1. O Cruzeiro vencendo hoje, Capri, entra no G8, que dará a vaga na etapa preliminar da Copa Libertadores da América do ano que vem. Muito bom, já volto com você aí, Soler, já retorno aí contigo, porque agora nós saímos de Belo Horizonte e vamos imediatamente a Porto Alegre, porque aqui na Bandeirantes é assim, você não perde nenhum lance, nenhum detalhe desta noite de decisão, noite em que a Rádio Bandeirantes vai contar tudo pra você, 2 transmissões simultâneas. Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, Inter e Botafogo. Ulisses Costa, Pedro Martelli, grande elenco nesta noite de quarta, desfilando no seu rádio, desfilando no seu aplicativo, desfilando nos seus canais digitais. Agora, Beira Rio chamando o destaque do Internacional. Torcedor do Palmeiras tá de olho no Inter aí, empurrando o Colorado hoje, é isso, empurrando o time que precisa vencer o Botafogo para dar essa esperança aí ao torcedor palmeirense. Lá está o microfone Bandeirantes também, Michele Silva, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. E o destaque do Internacional. Oi, Michele, boa noite. Tudo bem, Capri? Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Palmeirenses e mais de 40 mil colorados empurrando o Internacional hoje diante do Botafogo no estádio Beira Rio. Para essa partida, o técnico Roger Machado quer a mobilização do grupo para tentar ao máximo chegar nas principais posições possíveis da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A meta orçamentária é G4 da competição. O objetivo já foi conquistado, que é vaga direta na Libertadores de 2025, mas é o Inter tentando vencer o Botafogo e também o Fortaleza na última rodada, se manter mobilizado para conquistar posições que valem dinheiro nos cofres do Internacional. O Colorado que não terá Thiago Maia, que está fora dessas 2 últimas partidas por problemas particulares. Bruno Henrique ou Rômulo, um dos dois, deve ser o escalado para a vaga do volante colorado. Muito bem, já vou ouvir daqui a pouquinho o Alexandre Pretzel, vai falar um compilado aí, vai juntar tudo isso e vai trazer a sua opinião em instantes. Agora eu quero saber do Botafogo, o time do Rio de Janeiro que pode celebrar hoje o título brasileiro. Já é campeão da Libertadores e hoje, se vencer o Internacional e o Palmeiras não vencer o Cruzeiro, vai conquistar o título. E até mesmo com o empate o Botafogo consegue o título, né? Se empatar com o Inter
e o Palmeiras perder do Cruzeiro, o Botafogo também será campeão. E o Fogão, como é que chega para essa decisão aí, hein, Michele? O Botafogo do técnico Arthur Jorge quer vencer o Inter e também vencer a ressaca de sábado. Para isso, promete força máxima no estádio Beira-Rio para encarar o Colorado. Tem 2 desfalques no setor defensivo. Bastos está relacionado, porém, se recuperando de uma lesão na coxa, deve dar lugar a Adrielson na zaga do Glorioso. Além disso, John, suspenso pelo 3º cartão amarelo sofrido ainda na vitória contra o Palmeiras, não está à disposição e por isso joga Gatito Fernandes. Um dos remanescentes está no clube desde 2016. É o Botafogo do Arthur Jorge que quer resolver hoje a sua vida no Campeonato Brasileiro e colocar a mão em mais uma taça nessa temporada. Aí, Cruzeiro e Palmeiras, Inter e Botafogo, você já ouviu as primeiras informações aqui no Concentração às 7 horas e 41 minutos. Vamos juntos pelas ondas do rádio, nos nossos canais digitais, já estamos aí também no aplicativo Band Play. Você também tem a transmissão no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já temos ali Bruninho, Nescau, Gilmar Correia, Carlos DP, Josilene de Camargo, muito obrigado a todos vocês que estão chegando na nossa live do YouTube. Cheguem mesmo, porque hoje é noite de decisão. E não tem decisão no Morumbi, não é? Mas tem São Paulo e Juventude. O jogo é importante. Juventude ainda luta contra a degola. Lá está também o microfone Bandeirantes. O microfone Bandeirantes está em tudo quanto é lugar. Não tem essa, não. Onde tem decisão, tem microfone Bandeirantes. Onde tem bola rolando, tem microfone Bandeirantes. Alô, Bruno Migliozzi, me dá um panorama, uma fotografia aí do Morumbi. Fala, Migliozzi, boa noite. Fala, Capri, boa noite. Abraço pra você, pro amigo ligado aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. Capri, que história é essa de não ter decisão? Porque o Juventude tá muito animado pra esse jogo, que pode garantir a permanência do Ju no ano que vem, na Série A do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória ou até mesmo empate com uma combinação de resultados, o Juventude garante vaga. Mas pra isso tem que encarar um São Paulo, Capri, que é com o time titular, viu? Principais jogadores à disposição do técnico Luiz Ubeldi, o São Paulo, por uma questão de planejamento, que muitos torcedores não entenderam, não quis antecipar folga, antecipar férias dos jogadores e vai até a última rodada com o que tem de melhor no Campeonato Brasileiro. Aliás, o São Paulo já está escalado pelo técnico Luiz Ubeldia, com Rafael no gol, Igor Vinícius na direita, a zaga de Arboleda e Alan Franco, pela esquerda o Patrick. Uma das poucas novidades, o Patrick vai na vaga que foi do Rafinha na última partida. Meio de campo tem Luiz Gustavo, Alisson e Luciano, para um ataque de Lucas, André Silva e o Eric aparece também. Outra novidade na vaga do Ferreirinha, que é os desfalques, assim como o Caleri. Então o São Paulo de poucas novidades, e lembrando, o tricolor não muda mais de posição no Campeonato Brasileiro, vai terminar na 6ª colocação. Então, pensando em Brasileirão, em classificação, de nada vale para o São Paulo. É claro que vale a despedida do estádio do Morumbi. Pela última vez o São Paulo jogando diante da sua torcida, cerca de 22 mil pessoas já compraram o seu ingresso, expectativa de 30 mil presentes no estádio do Morumbi. Capri? Valeu, você já volta aí também, Bruno. Já, daqui a pouquinho, assim que começar o jogo, aí assim que a bola rolar, você já chama aí que a gente vai conferir os times, as escalações e todo o ambiente. Qual é o público aí no Morumbi, hein? Tem pouca gente, mais ou menos, muita gente. Como é que tá o público aí, Bruno? Pouca gente já chegou, viu, Capri? Mas a gente sabe que já temos a parcial de ingressos de 22 mil ingressos vendidos, expectativa de 30 mil. Claro que pro Morumbi é um público um pouco abaixo, mas ainda assim o torcedor vem se despedir do São Paulo, que é o segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro, então pode encerrar o Brasileirão como o melhor mandante da competição. O São Paulo que pega o Botafogo domingo no Rio de Janeiro, né? E se o Palmeiras depender desse jogo, vamos ver qual vai ser o comportamento do tricolor. Mas o torcedor são paulino ama o Morumbi, ama empurrar o time e estará presente hoje empurrando o São Paulo. E fiquem com a gente aqui porque vai ter tudo. Saiu gol, teve lance importante, os fatos aconteceram no Morumbi. O Bruno Migliozzi informa tudo aqui pra gente. Agora sim, 7:15 vai marcar o quinto final. Imagino que já o conteúdo está abastecido. Então já podemos acioná-lo, porque vem aí a Opinião Bandeirantes nesta super noite de quarta-feira. Com muitas transmissões, com muitas decisões na penúltima rodada do Brasileirão. Alexandre Pretzel, de olho em tudo. Alô, Pretzel, boa noite. Você tá bom, Pretzel? Tudo bem, Capriotti, tudo certo. Um grande abraço pra ti, pra toda a nossa audiência. Sempre um prazer imenso, Capri.
Bom, me conta aí, o que você está esperando dessa noite? A gente tem 2 partidas decisivas, né, em Belo Horizonte e na sua Porto Alegre. O que é que você imagina? Teremos o título definido hoje, Pretzel? A Michelle está conosco, até estive com ela hoje no programa do meio-dia, lá em Porto Alegre, a gente debateu, né? O time do Inter é um time forte hoje, com o Roger Machado realmente num trabalho maravilhoso com o Paulo Paixão. Para mim, eles salvaram o ano do Internacional. Colocaram o Inter na fase de grupos da Libertadores, algo que eu não imaginava. Então, o Inter vai jogar valer hoje. Força máxima em campo, estádio cheio, para ganhar do Botafogo. Sem dúvida, para ganhar do Botafogo. Agora, eu vejo o Botafogo como favorito ao jogo, mesmo com a força do Internacional. O Botafogo está muito embalado pela conquista inédita do último sábado. Ah, mas está de ressaca, não imagino isso. É aquela ressaca boa, né? O cara dá uma relaxada, faz muita festa no sábado e no domingo, mas a partir de segunda está mais relaxado, está focado, e hoje o time deve entrar com tudo, né? Então eu acho que o campeonato pode terminar hoje sim, no caso de uma vitória do Botafogo. Se o Botafogo empatar e o Palmeiras ganhar, o Botafogo joga por uma vitória simples contra o São Paulo no domingo. Eu imagino que o São Paulo não vai dificultar muito para evitar que o Palmeiras seja campeão. Na realidade, eu acho que o jogo do título mesmo foi o jogo da terça-feira passada, entre Botafogo e Palmeiras aqui no Allianz Parque, quando o Botafogo jogou muita bola, fez um grande jogo e ganhou do Palmeiras. Agora, é impossível o Inter ganhar do Botafogo e o Palmeiras ganhar do Cruzeiro? Claro que não. Aí o Palmeiras reassume a liderança e jogará por uma vitória simples contra o Fluminense no final de semana. Mas eu acho que o Botafogo não está com cara de que vai entregar o título como aconteceu no ano passado. Então acho que pode até terminar hoje, porque Cruzeiro e Palmeiras, o Cruzeiro ainda tem algo a disputar, que é uma vaga na pré-Libertadores. Então, com a derrota do Bahia para o Corinthians, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, o Cruzeiro ultrapassa o Bahia e entra no grupo dos classificados para a pré-Libertadores. Então, o jogo vale muito também para o Cruzeiro, ainda que a gente não tenha a lamentável presença das torcidas, né, por causa de uma determinação dos órgãos de segurança. Capri. É isso aí, vamos ver, não é? Vamos ver então o que acontecerá tanto em Belo Horizonte como em Porto Alegre. E também estamos de olho lá em São Paulo e Juventude no jogo do Morumbi. Agora, domingo, não é? Vai ser uma grande festa. Eu acho que, para você, Pretzel, de 0 a 10, quanto é que o Botafogo tem de chance de título aí de 0 a 10? Hoje ou até domingo? Não, até domingo aí. Até domingo? 80%. 80%, né? Eu tô nessa aí também, uns 80, 75, 80%. É isso mesmo, né? Não tem muita escapatória, não. A não ser que o Botafogo tenha um apagão, como chegou a ter aí recentemente no Campeonato Brasileiro, ficou umas 2, 3 rodadas jogando um pouquinho mal. Quem sabe hoje, não é? Sofra um pouco mais com o Internacional. Mas em 2 jogos, contra o São Paulo domingo, em casa, o Botafogo não deixa escapar a chance. Né? O São Paulo já tá com a vida resolvida, né, Pretzel? Então, domingo, mesmo que hoje tenha um problema aí, no domingo é difícil acreditar que o Botafogo em casa vá tropeçar contra o São Paulo, que já está com tudo resolvido na temporada. Né? Sem dúvida, né? Aliás, hoje eu acho que o Zubeldia comete um erro. O Milhose já confirmou a escalação do São Paulo. Hoje era jogo para testes hoje. Era jogo para o William Gomes. O Patrick vai jogar, mas era jogo para o William Gomes, era jogo para uma molecada. Até o Ryan Francisco, que foi campeão da Copa do Brasil Sub-20. Bota para jogar hoje. Faz observações, coloca o Santiago Longo e o Marcos Antônio no meio de campo, certo? Mas não, ele vai colocar força máxima, jogadores que talvez não fiquem na próxima temporada, nada a ver. Tanto é que a torcida está muito irritada com ele, depois do que o São Paulo não fez em Porto Alegre, né? Não jogou absolutamente nada, e hoje tem a partida contra o Juventude. Então acho que o técnico do São Paulo também comete um equívoco hoje, e provavelmente, aí sim, talvez no jogo que ele devesse escalar força máxima, pelos outros, né? Pela importância da partida no domingo, aí sim, aí ele vai fazer teste no domingo quando não adianta nada, quando aí vai ser apenas um jogo protocolar para o Botafogo ser campeão, se o Botafogo precisar de uma vitória simples, Capri. O São Paulo já poderia, inclusive, ter dado férias aí para os seus jogadores, o elenco principal, e voltar antes, né, Pretzel? Retornar um pouquinho antes, ali no comecinho de janeiro, porque o São Paulo vai ter a excursão lá para os Estados Unidos, vai participar lá da Copa Mickey, vai ter aqueles jogos que servem como pré-temporada. Então poderia até já, quem sabe, mudar um pouquinho o planejamento. Mas não é isso que vai acontecer, não é? Vai com o time principal até o fim e depois volta ali por volta
do dia 7 de janeiro para começar a temporada 2025. Aliás, amanhã, atenção, hein? Amanhã tem o sorteio do Mundial de Clubes, que acontece no ano que vem nos Estados Unidos, com a presença de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. Amanhã às 14h, pelo horário de Brasília. É claro que a gente vai acompanhar, vai monitorar. O sorteio vai acontecer lá na sede da FIFA e a gente vai trazer aqui para o ouvinte Bandeirantes os grupos, não é? Os clubes brasileiros serão cabeça de chave. Serão 8 grupos com 4 times em cada grupo. E os 2 melhores avançam a próxima fase. Acho que para a fase de oitavas de final, dá para acreditar que os times brasileiros têm boas possibilidades, né, Pretzel? Acho que da fase de grupos, os 4 aí devem avançar nesse Mundial. Eu acho que o Botafogo... Primeiro que acho que a FIFA comete um grande erro ao colocar o Botafogo no pote 3. Mas o Botafogo é menos ranqueado que os outros, porque teve menos conquistas e tal, esse tipo de coisa, né? Mas o Botafogo é atual campeão da América. Como atual campeão da América, ele deveria ser privilegiado em relação ao River Plate, por exemplo. O River vai ser cabeça de chave, o Botafogo não. Então a FIFA também é política, né? Porque coloca um time argentino e 3 brasileiros serão cabeças de chave. Então o Botafogo fatalmente ficará num grupo com 2 europeus. E aí a dificuldade aumenta demais para o Botafogo passar para a próxima fase. É um time que tem condição? Tem. Mas a gente vai ter que ver o sorteio amanhã. Pode dar Manchester City, Borussia Dortmund e Botafogo. Todos juntos, né? Então a situação realmente não fica muito fácil, né? É um erro para mim da FIFA, que deixou o River Plate como cabeça de chave e o Botafogo no pote 3. Lembrando que os sul-americanos não poderão se enfrentar na primeira fase e os europeus sim. Alguns grupos terão 2 europeus presentes e um deles estará presente, o Botafogo. Isso complica um pouco a situação do time na próxima temporada. O River Plate que nem sabe se estará na próxima edição da Libertadores. Exatamente. Né? Dependendo aí de uma. E aí é cabeça de chave. Né? Aí é cabeça de chave. O River Plate foi a semifinal, mas é cabeça de chave. Pelo ranking, né? O Boca Juniors, por exemplo, também está no pote 3 junto com o Botafogo. Exatamente. Vamos ver aí. Amanhã a gente vai descobrir isso tudo no sorteio que será realizado na sede da FIFA, lá em Zurique, na Suíça. Já foi a sede da FIFA, ô Pretzel? Já esteve lá, ô Pretzel, na sede da FIFA na Suíça? Lá o conteúdo é um pouco diferente, né? É um conteúdo financeiro, né? Porque ali tem. Ali estão os principais bancos mundiais, né? Não é à toa que a FIFA está na Suíça. Exatamente. Né? Então, Zurique, Genebra, né? Próprio Berna, que é a capital da Suíça, cidades caríssimas, entre as cidades mais caras do planeta, né? Então, lá é que está o dinheiro, né? Lá tá o dinheiro, tá o chocolate, tá o relógio, tem algumas coisas importantes. E tá a FIFA também. Mas né? o Infantino não daria entrevista para nós, talvez por falta de conteúdo. Quanto tempo duraria o Infantino no Esporte em Debate, Preto? Sobre o sorteio? Olha. Não, sobre futebol. Sobre futebol, 7 minutos. Nota de Gianni Infantino, presidente da FIFA. 4. Só isso, Pretzel? Só isso. Melhora um pouquinho a nota do presidente aí, Pretzel. Não. Nota 4 para ele. A FIFA acha que é a dona do mundo, né? E a FIFA só tá fazendo esse Super Mundial por causa do sucesso da Champions League, né? Só que a Champions League é anual, não adianta. Não adianta tentar combater, né? Não adianta. Você lembra teve uma novela chamada O Dono do Mundo, uma vez. Sim. Era o Antônio Fagundes, o protagonista. Você lembra dessa novela? Autor Gilberto Braga, a abertura era com o Charlie Chaplin, né? Mas acho que era uma música uma trilha de um filme do Charlie Chaplin, acho que era isso. Exatamente. Ele era o Antônio Fagundes interpretava um médico nessa novela aí. Ele se achava o suprassumo, né? Ele era o bonzão de tudo. É mais ou menos como a FIFA se sente, né? É a dona de tudo. Ela sabe de tudo, tá sempre por cima de tudo. Mas não é verdade, né? Às vezes a FIFA falha e falha muito mesmo. Atenção, são 7h54. Eu quero mais um destaque do Gustavo Soler, lá de Belo Horizonte, lá do Mineirão, porque não teremos público no Mineirão. Portões fechados. Isso é muito ruim. Muito ruim. O Cruzeiro foi muito prejudicado. Muito prejudicado, porque o Cruzeiro tem nada a ver com o negócio aí, com essa confusão toda, com esse crime que cometeram contra um torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro foi muito prejudicado e vai jogar hoje sem a sua torcida, portões fechados. E aí, Soler, qual é o ambiente aí no Mineirão, ou a falta do ambiente, né? Porque
Imagino aí como deve ser o estádio vazio, esse estádio gigantesco, sem ninguém aí nas arquibancadas, Soler. Ô Capri, vamos passar então nessa linha do tempo do que aconteceu até a determinação para não termos torcida no jogo de hoje, né, entre Cruzeiro e Palmeiras. No dia 18 de novembro, o próprio Cruzeiro mandou um ofício para a CBF batendo o pé e falando que gostaria de ter torcida única no estádio do Mineirão para esta partida. No dia 19, o Palmeiras foi cobrar a CBF exigindo a isonomia do campeonato, porque tivemos torcida do Cruzeiro no Allianz Parque no primeiro turno. Então a CBF ficou naquela sinuca de bico, né? Para não agradar nenhum nem outro, não vai ter ninguém então, a não ser que vocês entrem num acordo e que as forças de segurança garantam a presença dos dois torcedores, não tendo a torcida única para manter exatamente o que aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E aí, só na sexta-feira à noite, dia 29, o Ministério Público de Minas Gerais emitiu uma nota sugerindo a questão da torcida única, algo que a CBF não queria realizar. E aí a CBF manteve a decisão de ter o estádio fechado para o jogo de hoje. No entanto, a Polícia Militar de Minas Gerais decretou que conseguiria fazer a segurança das duas torcidas nesta partida. O problema é que esse anúncio aconteceu hoje pela manhã. E aí a CBF usou a carta do Estatuto do Torcedor, onde o prazo mínimo para a venda de ingressos são com 48 horas de antecedência. Então, a própria CBF, ela tenta empurrar a culpa de toda essa situação para o Cruzeiro, que lá no dia 18 sugeriu e pediu para a CBF torcida única, algo que a entidade não gostaria de realizar, até porque a emboscada, né, cometida pela Mancha Alviverde contra a Máfia Azul aconteceu numa rodovia federal, não era um jogo entre as duas equipes e também os clubes não são responsáveis pelo que aconteceu. E aí por isso que a CBF gostaria de ter as duas torcidas por aqui. E aí um foi empurrando com a barriga, o outro também foi. O final é um Mineirão que cabe mais de 60 mil pessoas, as moscas. É, o anticlímax, né, Pretzel? E o Cruzeiro tá pagando aí por algo que não é responsabilidade dele, né? Foi um show de lambança que nós vimos aí para chegarem a essa decisão, né? E a CBF lava as mãos. Será que a CBF não tem um comitê de segurança também, né? Como uma espécie de salvaguarda dos torneios que ela organiza? Então como é que a CBF não participa desse tipo de coisa e coloca um representante para conversar com as autoridades de segurança do local, para dar garantias para a continuidade do jogo e para a realização do jogo com presença de torcidas? Ah, pode ser o meu mundo encantado, mas pô, ela, por exemplo, ela sabota a própria competição que ela organiza. O Edinaldo Pilatos lava as mãos, o departamento jurídico da CBF lava as mãos porque não é com ela. Ah não, se a autoridade governamental local, se é que não tem torcida, não tem torcida. Por quê? Não tem debate, não tem argumento. Logo no torneio que ela organiza, com 2 dos seus filiados no seu principal campeonato. É impressionante isso. Então tudo errado, cara, tudo errado. Imagina eu sou sócio do Cruzeiro, pago uma fortuna de plano de sócio e não posso ir no jogo, por quê? Porque uma torcida uniformizada, alguns integrantes mataram outros caras identificados com o Cruzeiro e eu não posso ir no jogo. Ah, não dá, né? Realmente não dá. É uma vergonha, né? Uma vergonha. O futebol brasileiro não consegue ajustar isso. Enquanto isso, tem palmeirenses presos, né? São 12 palmeirenses que estão presos, sendo acusados da morte desse torcedor do Cruzeiro, que foi morto incendiado. Ele morreu queimado dentro do ônibus, o torcedor do Cruzeiro. Não, Capri, o que morreu, ele morreu fora do ônibus. O que estava dentro do ônibus quando pegou fogo, ele está no hospital e vivo. O que morreu foi o que o que morreu fora do confronto ônibus? Na rua. O que estava dentro do ônibus e o ônibus pegou fogo com ele dentro, ele está vivo no hospital. Retiraram ele com vida e ele publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que vai matar os integrantes da Mancha Verde. Então, é isso, né? O cara quase morreu, agora tá prometendo matar os outros. Ah, do hospital ele gravou um vídeo dizendo que vai matar os torcedores da Mancha Verde? Exatamente. Pô, é o fim do... Por isso não vai ter fim nunca isso. Vai acabar nunca essa coisa. É um negócio absurdo, né?
Então o rapaz já deve estar bom, né, Soler? Você tá gravando o vídeo no hospital prometendo matar, já deve estar bom, rapaz. Já teve alta esse torcedor aí? Até onde eu saiba não, Capri. Ele segue internado e a situação, infelizmente, na saúde dele não é boa. Mas é isso, né? O cara não tá pensando na saúde dele, tá pensando em continuar com a selvageria, aparentemente, né? Nossa, meu Deus. É isso, né? Infelizmente, as torcidas se tornaram isso, né? Uma guerra infindável, sem fim. Não tem mais como controlar isso. É incontrolável esse tipo de coisa. Atenção, Bruno Milhozzi, 8 da noite, marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Tá rolando já a bola aí no Morumbi, Milhozzi. Ainda não, Capri, o hino foi executado agora, os times estão se cumprimentando, daqui a pouco, na verdade, em instantes a bola rola no Morumbi para São Paulo e Juventude. Confirma o São Paulo aí, como é que joga o tricolor do Zubeldia, vai Milhozzi. Confirmando o São Paulo de Luiz Zubeldia para o último jogo no Morumbi 2024, com 23 Rafael no gol, na direita 2 Igor Vinícius, zaga de 5 Arboleda, 28 Alan Franco, na esquerda 36 Patrick, meio de campo tem 16 Luiz Gustavo, 25 Alisson e 10 Luciano para um ataque de 7 Lucas, 33 Eric, o centroavante é André Silva, número 17, Capri. E o Juventude, como é que joga o time gaúcho, Milhozzi? Lutando por sua permanência na Série A, o técnico Fábio Matias escala 1 Gabriel, 2 João Lucas, 4 Danilo Bosa e 43 Lucas Freitas. Pela esquerda, Everton, 14. Meio de campo tem 96 Ronaldo, 16 Jadson, olha só, 10 Nenê em campo hoje e São Paulo. No ataque, 21 Lucas Barbosa, 7 Eric Faria, centroavante é Gabriel Talhari, número 19, Capri. Valeu, fica de olho aí. Saiu o gol, tem lance importante, aí é só chamar que você informa aí do Morumbi, Milhozzi. 8 horas, 1 minuto. Quem tá pitando o jogo aí, Milhozzi? Sávio Pereira Sampaio, árbitro da partida, quem cuida do VAR é Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Muito bom, vamos voltar a Porto Alegre, Beira Rio, Michele Silva de olho em tudo que acontece em Internacional e Botafogo. E já já, Ulisses Costa transmite Cruzeiro e Palmeiras, Pedro Martelli transmite Internacional e Botafogo. São duas transmissões simultâneas aqui na Bandeirantes. E como é que tá o Beira Rio nesse momento aí, Michele? Preenchendo neste momento, Capri, inclusive... Bem agora, os jogadores do Botafogo começam a ingressar no gramado, ali dando uma caminhada, olhando as condições do gramado do Beira-Rio, que tem pouquíssimas falhas, assim, é um gramado muito bom nesta noite de quarta-feira. Os torcedores do Botafogo também já começam a ocupar seus espaços por aqui, lembrando, mais de 40 mil torcedores esperados na Casa Colorado, o Inter que esgotou praticamente todos os seus setores, inclusive o setor do Botafogo, 2 mil ingressos foram destinados, esses também esgotados, a torcida do Fogão que também está chegando aqui, dessa vez como visitante na Casa Colorado. Não tá chovendo em Porto Alegre hoje não é, Michele? Já choveu bem essa semana aí, né? Começo de semana foi complicado, viu, Capri? De domingo ali para segunda-feira eu tava na arena, inclusive o pessoal se deslocando rápido da arena, justamente porque teve temporal aqui, muitos ventos muito fortes que acabaram destelhando casas, enfim, muitos danos foram causados aqui na região metropolitana. Hoje, nesse momento, inclusive, não tá chovendo, a expectativa é de 19 graus para a hora que a bola for rolar por aqui. E aí em BH tá chovendo, ô Soler? Já choveu aí também, não é? Já choveu, já fez um sol absurdo, já nevou, já teve de tudo aqui, Capri, mas nesse momento o tempo está firme. Faz uma meia hora que caiu uma garoa por aqui, então ao longo do jogo devemos ter mais uma garoinha pingando aqui no estádio do Mineirão, mas nesse momento voltou a chover, só porque eu falei voltou a chover, Capri. Tá bom, então vai convivendo aí com a chuvinha leve e a gente vai trazendo. Aqui em São Paulo nós temos nesse momento temperatura bem agradável, né? Aqui já fez muito calor nos últimos dias, hoje felizmente, né? Felizmente deu uma refrescada. 18 graus é a temperatura média na cidade de São Paulo nesse momento. Alexandre Pretzel, discorra sobre o tema meteorologia. Duvido que tem conteúdo para meteorologia. Hoje tá com promessa de chuva, né? Porque tá abafado na rua, tem um vento. Um vento, dá pra dizer assim, com uma temperatura moderada, né? Começou. Fala, Milhozzi. Começou, Capri, o São Paulo dá saída 0-0, São Paulo e Juventude no Morumbi.
São Paulo e Juventude de olho, o Bruno Migliozzi vai contar tudo pra gente aqui no Concentração. É o Concentração trazendo você com a gente aqui, colocando você dentro do estádio. Você vai pra dentro do Mineirão. Hoje não tem público lá no Mineirão, mas você vai estar lá dentro com o Ulisses Costa, com o Alexandre Pretzel e com o Gustavo Soler. Hoje tá lotadinho lá o Beira-Rio, mas você vai estar lá dentro também com o Pedro Martelli e com a Michele Silva nas transmissões Bandeirantes que nós vamos levar para você. Você que tá chegando agora com a gente aqui nos nossos canais digitais. Alô, Bruninho Herrera, MG, todos vocês que estão aqui bombando a nossa live do YouTube, sejam muito bem-vindos. É sempre bom ter a audiência de todos vocês que nos acompanham também no aplicativo Bandplay, no site radiobandeirantes.com.br e pelas ondas do rádio, nas emissoras que estão em todo o território brasileiro retransmitindo a Rádio Bandeirantes. Em São Paulo, nós estamos em FM 90,9 e também na faixa estendida do FM em 86,3. Aliás, que som no nosso 86,3, hein? Eu já comprei uns 3 rádios com faixa estendida, viu, Pretzel? Já tem um no banheiro, já tem um no quarto, tem um na cozinha. Então, tudo na faixa estendida, porque o som é perfeito. Não chia absolutamente nada. Então já tô com uns 3 rádios novinhos aí, só na faixa estendida, só no 86,3, pega porque é uma beleza. E nos automóveis, os automóveis mais novos aí, os que estão saindo de fábrica desde 2018, já saem também com a faixa estendida. Então, coloca aí na memória do seu automóvel, do seu veículo, 86,3 é a frequência da Bandeirantes em São Paulo, junto com o FM 90,9. São 8 horas e 6 minutos. Quem apita o jogo aí em Belo Horizonte? Gustavo Soler. Oi, Soler. Quem apita o jogo em Porto Alegre? Michele Silva. Em Porto Alegre, apita o árbitro Ramon Abate Abel, árbitro FIFA de Santa Catarina, e aí tem os auxiliares, e também no VAR Gilberto Rodrigues Castro, do Pernambuco. Começou bem a arbitragem na rodada ontem com o Bruno Arleu, não é, o Pretzel? Não. Tomara que... Ontem ele não foi bem, não. Não foi bem. Inverteu algumas coisas. O Bruno Arleu... Não interferiu no resultado, né? Não interferiu no porque placar, o Corinthians jogou muito melhor, mas ele errou bastante. Errou marcações fáceis, demorou para dar cartões também. O Bruno Arleu é aquele cara, é o político que ganhou o escudo da FIFA. Ele é fraco tecnicamente. Assim, o Ramon Abate começou mal, inseguro, depois melhorou muito e aí voltou a ser mais do mesmo, errando demais com o escudo da FIFA também. E tem o mentor deles, né? A grande referência deles, que é o Wilton Pereira Sampaio. Aí sim, esse é só o escudo da FIFA. Soler, quem apita aí no Mineirão, Soler? Anderson Daronco com Daniel Nobrebins no VAR. Opa, teremos Fortão hoje em Belo Horizonte, lá no Mineirão. Anderson Daronco, discorra sobre o tema, Pretzel. Um árbitro que também apareceu muito bem, mas parece que depois que eles vão para a FIFA, eles se acomodam muito, né? Que é o caso dele também. Não tenho nada contra ele, ele até voltou a apitar bem, mas é um árbitro que não se movimenta muito durante o jogo, né? E isso atrapalha, picota muito de vez em quando. Nos 2 últimos jogos que eu vi, até que ele não interferiu muito, mas ele é um árbitro travado, né? Recentemente é um árbitro travado, não deixa o jogo correr muito. Vamos ver, tomara que faça uma grande arbitragem e que a gente não tenha nada para falar sobre a arbitragem ao final da partida, no apito final. Atenção! Eu falei agora há pouquinho da temperatura, você vê como é que é o negócio, né? Nós estamos no período da primavera. Primavera é isso, né? Você tem dias muito quentes, outros dias a temperatura cai, aí chove, aí Porto Alegre está com temperatura mais baixa, Belo Horizonte a temperatura sobe um pouquinho. É assim a nossa vida aqui no Brasil, não é, minha gente? E para suportar essas variações climáticas, a gente tem que estar com a saúde em dia, não é? Tem que estar com a imunidade lá no alto. Se não tiver com a imunidade em dia, é gripe, é resfriado, é aquela coisa de virose, né? Que você vai pro hospital, é uma virose, mas a virose derruba, não é? Tem que estar com a imunidade lá em cima. E para garantir que a sua imunidade esteja bombando, sempre lá em cima, eu tenho aqui o melhor recado para você. O melhor Ora Pronobis do Brasil, Ora Pronobis da Lírios. Esse vai potencializar a sua imunidade, vai potencializar a sua saúde e não vai ter esse negócio não de tô gripado, tô com virose. Você vai ficar com a saúde
pra valer. E em 2025, então, esquece isso tudo aí. Entre em 2025 com a saúde em dia. É ou não é, GG? Boa noite! Mas é lógico que é. Boa noite, meu querido Capri. Boa noite para toda a audiência da Band. Que prazer poder falar com você aqui, meu amigo, e falar de imunidade. Ó, o Ora Pronobis que a gente fala aqui na Band, ele tem muita vitamina C. 5 vezes mais vitamina C do que a laranja. Ele é riquíssimo também em lisina, proteína, cálcio. Então ele é perfeito para blindar o seu organismo, né? Muitas pessoas, infelizmente, sofrendo com a carência desses nutrientes, proteína, às vezes falta no seu organismo cálcio, principalmente quando as mulheres especificamente, né? Quando está ali na fase da menopausa, passa muito por isso. Às vezes está faltando no seu organismo, né, fibra, às vezes falta ferro, e o Ora Pronobis oferece tudo isso para você. Agora, é o seguinte, meu querido Capri, a gente está falando todo dia aqui da importância do Ora Pronobis para as dores. Por que ele é importante? Porque você tem aqui a cúrcuma, que é o maior anti-inflamatório do mundo, e tem o magnésio. O magnésio, imagina, por exemplo, um trem, e aí tem os vagões no trem, e ali tem um maquinista. O nosso magnésio é como se fosse esse maquinista que vai transportando, vai levando cada princípio ativo desse para onde o nosso corpo mais precisa. Então, ele vai fazer o organismo absorver melhor a proteína, a vitamina C. Outra coisa, ele transporta o potássio para a região dos músculos, para evitar câimbras, por exemplo. E também o cálcio para a região dos ossos, para evitar uma osteoporose. Então, ó, você que está sofrendo com dores, ficando doente toda hora, começa a usar esse Ora Pronobis porque ele é diferente. Ele é solúvel, você dissolve na água, toma todo dia. É um suco maravilhoso. Daqui a pouquinho eu vou tomar de novo aqui, Capriotti, que é uma delícia. Ah, é sensacional, né? O Ora Pronobis da Lírios, esse solúvel, ele é 5.0, ele é turbinado exatamente para dar essa energia na sua saúde, né? Ele potencializa a sua saúde. Então não perca tempo, é agora para você entrar em 2025 esbanjando saúde. Afinal de contas, é tudo aquilo que a gente pede na virada do ano, né? Então, olha, eu desejo a você saúde, sucesso, saúde está nas suas mãos aí. É só você usar o Ora Pronobis da Lírios, o melhor Ora Pronobis do Brasil. Mas é claro, não é que chegando o Natal, chegando aí as festas de final de ano, a Lírios preparou uma super oferta para você, que o GG, só o GG tem aquela oferta que é para você pegar o telefone agora, o 0800 787 3030, ligar agora e já garantir o seu, porque final de ano o negócio pega mesmo. Todo mundo aí atrás do melhor Ora Pronobis. Eu quero a promoção, aquela de Natal, aquela promoção do Papai Noel, para deixar a nossa audiência aí bem estimulada para pegar o telefone e ligar agora para a central de atendimento da Lírios. Vamos lá, GG! 0800 787 3030 é o telefone, 0800 787 3030, viu, Capri? É o seguinte, já que é Natal as pessoas gostam de dar presente, então a Lírios está aqui presenteando. Você ganha uma JBL se você ligar agora. Eu vou fazer assim, ó, os 50 primeiros ouvintes vão ganhar JBL e mais 2 meses do Ora Pronobis, que é para você também presentear uma pessoa especial. Então você liga lá, ao adquirir o tratamento completo hoje, você vai ganhar mais 2 meses para você dar de presente para sua tia, para sua mãe, para sua avó, para sua sogra, que fica reclamando de dor, que fica reclamando que não dorme bem. Então você vai ganhar hoje 2 meses, vai ganhar JBL original, e aí é o seguinte, meu amigo, tudo isso com desconto, porque é Natal, é festa, é alegria, e a nossa maior riqueza é a nossa saúde. Então você vai adquirir hoje o Ora Pronobis com 80% mais 2 meses, mais a JBL. 0800 787 3030, Capriotti. Ah, mas não dá pra perder. É agora, hein? 0800 787 3030, 80% de desconto, 2 meses de tratamento e caixa de som JBL pra você ouvir a Rádio Bandeirantes com um som de qualidade. Muito bom, GG. Ô, GG, eu tô só com uma dúvida aqui. O Ora Pronobis... Eu tô querendo um Ora Pronobis pra dar eu quero esse topete seu aí, rapaz. Eu quero o seu topete. O Ora Pronobis vai potencializar o meu topete aí, GG? Você sabe que o Ora Pronobis, ele também estimula a produção de colágeno, né? Que cuida do cabelo, dos dentes e das nossas unhas. Quem sabe pode proporcionar pra você um topete um pouco parecido com o meu.
O meu topete aqui já foi, viu? Eu tô sem topete. Manda um pouco pra mim aí, GG. Agora é o seguinte, a galera vai ligando 0800 787 3030. Eu só te digo uma coisa, quero chegar na sua idade com a sua performance, meu amigo, porque eu tô seguindo você no Instagram, é só corrida, é você acordando cedo no domingão. Você é minha meta, Capriotti. É o Hora Pronobis, né, GG? Toma aí que você vai ver como é que é. Grande abraço, GG. Sucesso. Até a próxima, GG. Abração. Abraço. Boa jornada aí. 8h15, marcou o quinto na hora oficial do Brasil. Nós vamos para aquela parada rapidíssima aqui no Concentração, mas atenção, hein? Você já percebeu aí, já sentiu que a pegada hoje aqui é forte. A gente está em Belo Horizonte, em Porto Alegre, no Morumbi, e já, Ulisses Costa, Gustavo Soler e Alexandre Pretzel transmite Cruzeiro e Palmeiras. Pedro Martelli, Michele Silva em Internacional e Botafogo. Bruno Milhozzi tá de olho lá no Morumbi, já estão jogando São Paulo e Juventude. Eu quero a Nina Gagliotti aqui, porque só a Nina Gagliotti não falou no Concentração. Ô, Pretzel, você não para de falar, não deixa nem a Nina Gagliotti dar o destaque do plantão aí, Pretzel. Você tá de brincadeira. Tem mais jogo, Pretzel. Um abraço ao seu Maurício, que é nosso ouvinte. E já aprendeu bastante sobre comunicação ouvindo o programa. O seu Maurício precisa ir na pizzaria com a gente novamente. Não vai. Comer uma não pizza vai. com a gente lá. Não vai, porque a última vez que ele ficou impressionado com a exigência do conteúdo. E agora tá refugando agora. Vamos lá então, Nina Gagliotti. Boa noite, Nina, porque tem uma rodada importante, essa penúltima do Campeonato Brasileiro. É uma penúltima rodada com jogos relevantes. Conta tudo pra gente aí, Nina. Isso aí, Capri. Boa tarde, boa noite, melhor dizendo pra você, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Aos 6 minutos do segundo tempo, Vasco e Atlético Mineiro jogando. Nesse momento, jogo já na segunda etapa, o Verratti abriu o placar 1-0 lá em São Januário. Então, e esse jogo, Capri, a gente estava acompanhando aqui, um jogo, olha, triste de assistir, viu? Muito guerreiro o torcedor do Vasco que estava lá acompanhando essa partida, mas que pelo visto vai sair feliz do estádio com essa vitória parcial, pelo menos. Em andamento, Vitória e Grêmio 0-0, essas partidas começaram às 8 horas da noite, Criciúma e Flamengo também 0-0, e São Paulo e Juventude, claro, o Bruninho informando tudo pra gente em tempo real. Às 9h30 da noite tem Atlético Goianiense e Fortaleza, e as duas partidas mais do que decisivas, Cruzeiro e Palmeiras, Internacional e Botafogo. E aí, Capri, falando um pouquinho da tabela de classificação, o Botafogo 73 pontos é o líder, Palmeiras vice-líder tem 70, e aí toda aquela história que o Soler já contou aqui pra gente, né? O Palmeiras joga somente pela vitória e o Botafogo o empate já garante, quer dizer, né? Já garante porque a gente imagina que o São Paulo, na última rodada, facilitará a partida para o Botafogo. Enfim, uma vitória e um empate garante o título ao Botafogo nas últimas duas rodadas. Flamengo em campo nesse momento, 67 pontos, terceiro colocado, Internacional 65, Fortaleza também. O São Paulo na sexta posição, 60 pontos. O Corinthians, sétimo colocado, tem 53, Bahia 50, Cruzeiro 49, o Vasco, que está vencendo, tem 47, o Vitória 46, Grêmio 45, o Atlético Mineiro é o 13º colocado, e aí vai complicando a situação do Galo na tabela de classificação. Não tô nem falando a nível de rebaixamento, né, Capri? Mas assim, do que o Galo tinha de ambição nesta temporada, já vai ficando pelo caminho. Na 13ª colocação, 44 pontos, Juventude 43, Atlético Paranaense 42, Fluminense 40 na zona de rebaixamento. Criciúma tem 39, Bragantino 38, Cuiabá 30 e o Atlético Goianiense 27. Valeu, Nina. Fica de olho em tudo aí e vai trazendo aí as informações pra gente assim que elas surgirem. Oi, Michele. O Inter tá escalado, Capri. Opa, vamos lá, escala o Inter aí então, o Internacional. Como é que vai jogar o time do Roger? Escala pra gente aí, Michele. O Internacional escalado com o Rocher no gol. Duas novidades, hein? Aliás, uma já prevista, outra novidade de Roger Machado. Rocher no gol, Bruno Gomes, Rohel, Vitão, zagueiro e capitão do time, Bernabé na lateral esquerda. Meio campo com Rômulo, abre com Rômulo meio campo do Internacional e Fernando fica no banco de reservas.
Bruno Henrique é o escolhido para ser o substituto de Thiago Maia no time colorado. Completando a equipe com Wesley, Bruno Tabata, Rafael Borré retornando à equipe e Ener Valencia escalado pelo técnico Roger Machado. O Ener Valencia, portanto, escalado sem Alan Patrick. O Alan Patrick que não está escalado como titular e também não está no banco de reservas. É o Inter escalado com uma dupla de ataque, Borré e Valencia, e sem Alan Patrick. E aí, Pretzel, gostou da escalação aí do Roger pro Internacional encarar o Botafogo? Preferiu o Valencia ao Gabriel Carvalho. Ele não tinha feito isso ainda, porque ele já tinha testado Valencia e Borré juntos quando ele começou o trabalho e essa dupla não funcionou. Botafogo, inclusive. Exatamente. Logo na sua estreia, quando o Botafogo venceu o Inter por 1-0 lá no Newton Santos. E ele não gostou muito, até deixou isso claro, o Roger Machado, em várias entrevistas, né? Mas o Ener Valencia tá mostrando dentro de campo, ficou quieto. Foi jogar, não reclamou, sabia que estava em uma fase, começou a marcar gols, e parece que ele voltou à boa fase. Então, colocar Ener Valencia e Borré num jogo desse tamanho é uma ideia, eu acho interessante, porque são jogadores acostumados a grandes confrontos e também de qualidade. Acho que é uma boa tentativa, ainda mais para essa reta final de campeonato. Muito bom, já volto com todo o nosso timaço, aí tá todo mundo espalhado, ligado, informando em tempo real tudo o que acontece nessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Em instantes tem muito mais aqui. Oi, Michele. Rapidamente, Alan Patrick fora por lesão muscular. Tá aí a informação da Michele Silva, você não perde absolutamente nada aqui na transmissão da Bandeirantes, mas agora eu preciso falar com você sobre Estrela Bet. Estrela Bet, meu amigo. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Já voltamos aqui com o Concentração. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar. Para de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Oi, aqui é Ana Castela. Já pensou acabar o ano com R$1 milhão na sua conta? Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Se liga aí no sorteio final. Tem prêmio de R$1 milhão na poupança premiada Sicredi. Bora poupar! E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.6002253/2024. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Uma linha completa de argamassa e rejunte para sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Concentração. Isso aí não se faz. Deixou o campeonato muito desnivelado para que os europeus não esvaziassem essa Copa Intercontinental, né? Porque na realidade era o Real Madrid que tinha que jogar com o Al-Ahly. Ah, mas não dá jogo. Ué, por que não dá jogo? Teve um ano aí que o Real Madrid quase caiu pro Kashima Antlers do Japão. Acho que foi em 2014, eu acho, quando o Real ganhou do São Lourenço. Então, muita calma nessas horas, viu? Muita calma.
Se o Botafogo for à final, fará 3 jogos. O Real Madrid, 2 jogos. Era uma coisa que os outros times também reclamavam antes, né, Pretzel? Por que os sul-americanos e os europeus, ou o sul-americano e o europeu, faziam 2 jogos e os outros todos faziam pelo menos, no mínimo 3 jogos, né? Outros até 4 jogos. Aí sobrou para o sul-americano. Não, o sul-americano vai ter que jogar um a mais agora. A FIFA é incoerente. Por que numa Copa do Mundo um time europeu pode enfrentar a Nova Zelândia, né? Entende o que eu estou dizendo? E por que numa Copa Intercontinental um time europeu não pode enfrentar um africano ou uma equipe da Ásia antes de chegar na decisão? Não dá para entender isso aí, que é um benefício muito grande para os europeus. Exatamente. Tem que fazer concessões para que os times possam estar. O Real Madrid joga no outro sábado pelo Campeonato Espanhol, joga contra o Rayo Vallecano no sábado às 5 da tarde e aí viaja, né, para Dubai para jogar o Mundial de Clubes. Lá estará já o Botafogo. Quando o Real Madrid estiver jogando contra o Rayo Vallecano, o Botafogo, se passar pelo Pachuca, estará jogando contra o Al-Ahly nesse mesmo sábado. Ou seja, um prejuízo maior aí pro Botafogo. Vai ter um jogo a mais nessa competição em relação que torneio ao time é do esse? Real Madrid. Que torneio é esse que um time tem que jogar 3 partidas para ser campeão e um time só tem que jogar uma? Olha, acho que a ideia foi do Edinaldo, hein? Acho que o Edinaldo chegou no Infantino e falou, faz isso que lá no Brasil a gente não gosta de futebol. A gente é bem incoerente nas fórmulas de campeonato, então faz isso. Exatamente. Muito bom, atenção, vamos lá. Ô Gustavo Soler, já temos aí os times definidos, escalados oficialmente, Soler? O Palmeiras ainda não, Capri, ainda não temos a definição oficial da escalação da equipe do Palmeiras e o Cruzeiro também não. Jogo sem torcida, Capri, acho que a rapaziada esqueceu que precisa mandar a escalação, né? Uma não vai hora, ter ninguém né, aqui. Exato, não vai ter ninguém aqui para ver os times, mas a gente precisa saber quem que vai jogar, pelo menos, né? Já estamos a 59 minutos do início do jogo, já está atrasada aí a escalação do Mineirão. Tem informação da Nina Gagliotti, o plantão esportivo Bandeirantes está chamando, diz aí, Nina. Felipe Coutinho faz 2-0 para o Vasco contra o Atlético Mineiro, esse jogo que acontece em São Januário. Olha o Felipe Coutinho aí, Pretzel, viu? Você falou que ele não ia fazer nada, que não ia jogar nada. Aí, ó. Tá fazendo gol o Felipe Coutinho, viu, Que Pretzel? oportunismo teu, hein? Meu Deus do céu. Felipe Coutinho, ele... Atenção que eu vou dizer, hein? Por favor. Estragou o time Operário do Vasco. Depois que ele, o bonde do Souza e do Alex Teixeira entraram no time, o Vasco começou a perder. E é uma realidade mesmo. O Felipe Coutinho só foi ganhar um jogo depois de 14 partidas. Ele é ruim? Claro que não. Ele acrescenta muito, mas ele chegou muito mal fisicamente. E ele entrou num time que corria e que tinha muita intensidade. Quando ele entrou, junto com o Payet, caiu a intensidade, caiu o estilo de jogo que o Vasco é compatível com o elenco fraco que tem. Perfeito, Capri? Então, o Felipe Coutinho, com a sua técnica e a sua falta de intensidade, atrapalhou o time do Vasco. É uma realidade isso, infelizmente. Capri, assim, poucos times não contratariam o Felipe Coutinho. Exatamente. Né, Exatamente. Você tem o Felipe Coutinho à disposição, poucos times falam, não, Felipe Coutinho, não quero você, não. Fica aí. Não, era uma contratação previsível. Só que ele não se ajudou, né? Infelizmente. Fala aí, Bruno Migliozzi. Capri, falando do Coutinho, outro veterano quase fez uma pintura aqui no Morumbi. O Nenê, com a perna esquerda de muito longe, quase encobre o Rafael, faz uma grande defesa no segundo chute apenas em gol. Aqui no estádio do Morumbi, com 28 minutos jogados, segue 0-0 São Paulo e Juventude. Aliás, o Nenê tá jogando pelo Juventude, hein, Pretzel? Esse tá honrando a camisa, hein? E outra... Ele fez uma temporada aí com o Juventude muito boa. O tempo vai passando, ele tá com 43 anos, tu olha pro físico dele hoje... É um veterano, mas ao mesmo tempo esse comprometimento e essa qualidade no nosso futebol que é bem comum em alguns momentos, parece que ele vai renovar por mais um ano, hein? Parece, se o Juventude ficar na Série A. Mas merece, porque ele foi muito correto, muito digno com o Juventude aí nessa temporada. Ele não tá lá só enganando, pegando dinheiro, não. Ao contrário, tá jogando bem o Nenê. E acho que se é isso, se o Juventude permanecer na Série A, acho que o Nenê merece ficar, tá mostrando ali ser um profissional bem correto
e jogando bola nessa temporada. São 8 horas e 34 minutos. 8h34 no Concentração. Eu quero mais uma fotografia do Beira-Rio. O Beira-Rio vai estar lotado hoje. O Beira-Rio cheinho de colorados. Vai ter torcedor do Botafogo também. Eu quero mais um panorama e mais uma informação da Michele Silva para esse jogo que o Pedro Martelli vai transmitir 9h30 da noite. E aí, Michele, o que é que você me conta agora? Então, Capri, o Beira-Rio cada vez mais preenchido neste momento, cerca de 6.500 torcedores já ingressaram no estádio e não param de chegar, tá? A gente acompanha a movimentação também nas ruas, os portões cada vez mais preenchidos de torcedores ingressando no estádio Beira-Rio. Lembrando, o Botafogo escalado sem surpresas e o Inter sem Alan Patrick, tem Vitão como capitão, Bruno Henrique na vaga do Thiago Maia, Rômulo na vaga de Fernando e a dupla de ataque Rafael Borré e Ener Valencia para encarar o Botafogo. Roger Machado, que na entrevista para a detentora dos direitos destacou, o Inter também tem as suas aspirações no campeonato. Muito bom. E aí no Morumbi, Bruno Migliozzi, quem tá jogando melhor aí, hein? Tempo e placar de jogo e um panorama da partida até aqui, Bruno. 30 minutos jogados, Capri, 0-0 São Paulo e Juventude. Números vão responder, 2 chutes a gol, os 2 do Juventude. São Paulo roda muito a bola, Capri, mas até agora o Gabriel, o goleiro do Juventude, sequer tocou na redonda. O Juventude é quem levou mais perigo. Tá meio... Fim de temporada do São Paulo aí tá melancólico, hein, Pretzel? O time não chuta gol, tá? Se não fosse o segundo tempo do São Paulo contra o Grêmio, salvou, mas o primeiro tempo foi patético no fim de semana e hoje aparentemente tá assim também no Morumbi, não é? E a escalação determinou uma revolta dos torcedores. Eu também me pronunciei no Twitter aqui porque a gente quer ver a molecada sendo testada, né? Tem o Ryan Francisco, que foi destaque na Copa do Brasil Sub-20 contra o Palmeiras. O jogo foi na segunda, hoje é quarta, né? Foi na segunda-feira o jogo, então ele poderia estar no banco. Nem relacionado, hein, Brett? Nem relacionado, poderia estar no banco. Aquele Ferreira também, não o Ferreira aqui, que é o Ferreira do elenco principal, o Ferreira também do time Sub-20, outro bom jogador. Era um jogo assim, ó. Partidaço aí na final do Sub-20. Era o jogo correto para ele testar o argentino Santiago Longo, que chegou até hoje e praticamente não jogou. O Marcos Antônio, que a diretoria anunciou com pompa e circunstância, está no banco, mas deveria ter começado o jogo. Quer dizer, o treinador é bem comum, viu? Ele tem, assim, aquelas loucuras dele, mas ele está se mostrando um treinador bem comum, como um zaço, o Zubeldia. E vai permanecer no São Paulo em 2025, não é, Migliozzi, o Zubeldia? Vai, Capri, vai sim, já tem contrato e não houve nenhuma movimentação do Júlio Casares pensando em novo técnico. Fica o Zubeldia. Um abraço ao Alcindo Luiz, grande jornalista de Osasco. Alcindo Luiz, meu amigo Alcindo Luiz, está ligado aqui no Concentração. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar conosco. Melhoras aí, Alcindo. Volta logo aí, meu garoto. Alô, Gustavo Soler, 8h37. Fala, Soler. Palmeiras escalado e com novidades. Opa! Tem novidade no Verdão. O que é que o Abel Ferreira vai aprontar contra o Cruzeiro, hein? Sobe o hino aí, Michel. Vamos lá. Sobe o hino do Verdão, porque vem aí a escalação do Palmeiras. Como é que vai jogar o Verdão? Conta pra gente aí, Soler. Giai inicia a partida entre os titulares. Mike fisicamente não consegue começar o jogo. Desta forma, o Verdão vai de Everton 21, 4, Giai 44, Vitor Reis 26, Murilo e meia dúzia Vanderlan, colocando Caio Paulista no banco. Meio de campo com 5, Aníbal Moreno, 27, Richard Rios e 23, o capitão Rafael Veiga. No ataque, 41, Estevão, 9, Felipe Anderson e 42, Flaco Lopes. Repeteco do Verdão, vai, Soler. De 21, Everton 4, Giai 44, Vitor Reis 26, Murilo e meia dúzia Vanderlan. Meio de campo com 5, Aníbal Moreno, 27, Richard Rios e 23 com a braçadeira de capitão Rafael Veiga. No ataque, 41, Estevão, 9, Felipe Anderson e 42, Flaco Lopes. Mudança nas laterais do Palmeiras, Pretzel, a direita e a esquerda com novidades aí. O Abel Ferreira vai tentar mexer aí pelos lados o time do Palmeiras, Pretzel. O Marcos Rocha foi expulso, né? Então tem que mudar na lateral direita. Então a ideia do Abel Ferreira é pelo menos um time que eu tô vendo aqui, deu uma parada que saiu um gol lá em Salvador.
Então, a ideia é de ir pra cima. O Palmeiras tem que ganhar o jogo, forçar pelas laterais. O time do Cruzeiro também tem uma importância na partida, mas é uma equipe que não se encontrou ainda, que me parece fraquíssima no jogo coletivo. Então o Abel Ferreira escala as laterais, né, com novidades, e até que a gente já esperava, e ao mesmo tempo também um time forte do meio pra frente para ganhar o jogo, né, para jogar pressão em cima do Botafogo. O que o Palmeiras tem que fazer, na minha modestíssima opinião, que é o ideal, mas não é garantia, é forçar, amassar o time do Cruzeiro desde o início para largar na frente antes do Botafogo. Para que chegue a notícia no Beira-Rio, que o Palmeiras já está ganhando do Cruzeiro cedo. Para fazer com que o Botafogo se abra um pouco diante do Internacional. Eu imagino isso. E o Vanderlan no lugar do Caio Paulista é meio esperado, porque o Caio Paulista não está performando, né? Não está jogando nada. Nada. Aliás, é um jogador que lá em Porto Alegre se fala que foi oferecido ao Grêmio, né? Mas não sei se foi oferecido ou se o Palmeiras quer fazer algum negócio. O Palmeiras gostaria de contar com o Vijaçante também, é uma informação que também apareceu e forte também em Porto Alegre. Então, não sei. O Palmeiras já contratou o Maurício até agora não apresentou muita coisa, né? Mas vamos ver, o Caio Paulista realmente está destoando. Até andou fazendo bons jogos com a lesão do Piquerez, mas depois voltou a jogar muito mal, principalmente nos jogos mais decisivos. É isso aí. Vamos ver o Giai, né? Se esse menino desencanta aí, começa a jogar, porque também ainda parece estar se adaptando, não é, Pretzel? Ainda não jogou aquilo que se espera dele, né? Não joga desde o final de setembro, o Giai. O Giai enfrentou o Botafogo pela Libertadores. Foi o penúltimo jogo dele, esse, por sinal. Não deveria ter jogado, certo? Pô, tinha uma hierarquia à frente. O Abel se apaixonou pelo menino, que já tinha mostrado que não estava pronto ainda para ser titular do Palmeiras, e colocou o Giai no Nilton Santos, no jogo de ida da Libertadores. E o Botafogo deitou e rolou do lado dele. Ele não jogou absolutamente nada. Então é um menino que ainda... Eu não estou dizendo que ele não serve, não. Chegou agora, está fechando 5 meses de Palmeiras, mas ainda para ser titular definitivo do Palmeiras, está a uma distância muito grande. Precisa ganhar uma rodagem. Quem sabe agora aí entra em 2025 mais à vontade o argentino. A Nina Gagliotti está chamando às 8h41, faltam 19 minutos para as 9 horas da noite. Tem gol, Nina Gagliotti? Tem gol, Capri. Confirmando, o João Pedro abriu o placar para o Grêmio lá no Barradão. Então, resultado de momento, Grêmio 1, Vitória 0. 1-0, olha aí o Grêmio, vai abrindo o placar contra o Vitória lá no Barradão. Grêmio 1-0, a Nina Gagliotti de olho em tudo aquilo que está acontecendo aí no mundo da bola. O Cruzeiro está definido também, Soler? Definido por Fernando Diniz. Escalado Cruzeiro com Cássio 12, William 43, João Marcelo 5, Zé Ivaldo 3, Marlon, jogador que interessa ao São Paulo Futebol Clube. Meio de campo de 17, Ramiro, não o nosso, 16 o capitão Lucas Silva, 77 Japa, 10 Matheus Pereira. No ataque 30 Veron, ex-Palmeiras, e número 26 para Lautaro Dias. Repeteco do Cruzeiro, Soler. De 1, Cássio, 12, William, 43, João Marcelo, 5, Zé Ivaldo, 3, Marlon. Meio de campo de 17, Ramiro, 16, o capitão Lucas Silva, 77, Japa, 10, Matheus Pereira. No ataque, 30, Veron, 26, Lautaro Dias. Cib tá sonhando com a Libertadores aí, ó, pré-Libertadores, Pretzel. Dá pra encarar o Palmeiras? Nesse momento, o Grêmio tá encostando no Cruzeiro, hein? Porque o Cruzeiro tem 48 pontos, o Grêmio tá indo pra 47. Então, o campeonato ele é tão achatado que o Grêmio de ameaçado de rebaixamento, com 2 vitórias, ele entra na briga pela pré-Libertadores. É assim que funciona pelo G8 do futebol brasileiro. Agora, esse time do Cruzeiro é fraco, hein? Ele gosta do Japa, né? O Japa é um menino revelado na base. O Diniz se apaixonou pelo rapaz, está sempre escalando ele. Agora, o Matheus Henrique está fora, né? Tá com problema na costela. O Barreal também não é um jogador que me parece que o Diniz tem muito apreço. Mas eu acho que os caras não compraram a ideia do Fernando Diniz. Né? Pela postura dele. E é isso que se fala por aqui, Pretzel. A imprensa que cobre o dia a dia fala que, dependendo do que acontecer, a coletiva é de despedida. Olha só, porque o que me parece é que o Diniz chegou com o pé na porta, mas chegou num grupo assim, certo? Num grupo que teve vários jogadores que foram contratados agora no meio do ano. Então o Cruzeiro tentou fazer uma reformulação com o Fernando Seabra, mas o dono, o Pedro Lourenço, detonou o Seabra. Então ficou uma situação meio instável. Porque com o Seabra o Cruzeiro estava jogando bem, mesmo sem os reforços. Ele estava fazendo milagre
com o time do Cruzeiro sem os reforços. Aí chegaram os reforços. O investidor, é claro, pagou a conta, eles têm que jogar. Aí forçou aquele áudio vazado contra o Seabra. Aí o Seabra perdeu um pouco do elenco. O elenco começou a cair, novos jogadores chegaram, o time não conseguiu ter um entrosamento com o Seabra. O que a diretoria fez? Manda embora e traz o Diniz, que está no mercado. Trouxe o Diniz. O Diniz, ao invés de chegar pensando mais na temporada de 2025, não. Chegou com o pé na porta, com uma urgência urgentíssima, né? E botando o dedo na cara dos jogadores, e discutindo e gritando, e aí, aí o vestiário simplesmente não abraçou o Fernando Diniz. E a final da Sul-Americana foi uma atuação patética do Cruzeiro. Foi mesmo, né? Foi engolido pelo Racing. E o Cássio, a contratação normal, né? O Cássio tá jogando... Nota do Cássio no Cruzeiro, Pretzel. 5. É isso. Tá mais ou menos o Cássio, né? Não tá aquele Cássio, São Cássio, que se transformou no ídolo do torcedor corintiano. Uma contratação de segurança do Cruzeiro, mas que, por enquanto, tá só resolvendo ali o que precisa ser resolvido. Olha, muito obrigado a todos vocês que estão com a gente aqui na nossa live do YouTube. Estamos bombando, como sempre, aqui nos nossos canais digitais. Um abraço ao Delina Narrador. E um abraço também ao Piazza Santos, patrimônio da imprensa esportiva do Mato Grosso do Sul. Abraço, Delina. Obrigado pela audiência aí no Mato Grosso do Sul, aí em Campo Grande. Um abraço ao Cláudio Adão, ao Edson Teixeira, Maria Fátima, Luiz Pazini, Paulo Roberto Zago. Alô, Bruninho! Tamo junto aí, minha gente. Todos vocês que estão chegando aqui na nossa live do YouTube, é sempre muito bom ter a companhia e a interatividade de todos vocês. Alô, José Melo, Carlos Augusto, José Mariano. É muita gente ligado conosco aqui nos nossos canais digitais e também pelas ondas do rádio. Quintinal marcou 15 para as 9, hora oficial do Brasil. 8h45, a bola rola em 45 minutos. No Mineirão para Cruzeiro e Palmeiras, no Beira-Rio para Internacional e Botafogo. Você vai ouvir tudo aqui. Transmissão em dose dupla da Bandeirantes. Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Gustavo Soler no Mineirão, Pedro Martelli, Michele Silva no Beira-Rio e todo o nosso timaço com o Bruno Migliozzi lá no Morumbi acompanhando de pertinho São Paulo e Juventude. A Nina Gagliotti de olho nos outros jogos. Aqui na Bandeirantes é assim, você não perde absolutamente nada. Todas as informações, assim que elas acontecem, você tem aqui com a gente. Tempo e placar de jogo no Morumbi, me conta aí, Bruno Migliozzi. 42 minutos jogados, Capri, segue 0-0. Há pouco, Luciano chutou pra fora. A melhor jogada do São Paulo no jogo, primeiro tempo muito fraco do Tricolor. São Paulo, vamos lá. Bruno Migliozzi acompanhando todos os lances do estádio do Morumbi. São 8h46, 8h46. Vamos para o último intervalo aqui do Concentração. Aquela parada rapidíssima mesmo. A gente já volta aqui com os últimos destaques do melhor pré-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, porque já Ulisses Costa e Pedro Martelli estarão aqui conosco para a melhor transmissão dessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E que rodada, hein, minha gente? Jogos eletrizantes, por isso a gente tem 2 jogos em um hoje. A gente tem 2 narradores hoje transmitindo 2 partidas simultaneamente. Fica aí, que você vai ver que vale muito a pena, você não vai perder nenhum lance, não vai precisar ficar mudando aí, fazendo aquele zap-zap de um lado pro outro. Quanto é que tá o jogo no Beira-Rio? Quanto é que tá o jogo no Mineirão? Nada disso, lá no Morumbi, nada disso. Aqui você vai ter tudo em tempo real, assim que as coisas acontecerem. 8h47, já voltamos. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta.
Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto.
Concentração. Título de vice-campeão de 2024, o título já é, claro, de Max Verstappen. A ação do final de semana no circuito de Asmarina começa com os treinos livres na sexta-feira. O Grande Prêmio de Abu Dhabi acontece domingo, largada prevista para as 10 da manhã do horário de Brasília. Concentração. 8h54, alô Nina Gagliotti, o que é que tá rolando aí, Nina Gagliotti? Me conta aí, Nina. Vamos lá, Capri, no finalzinho da primeira etapa, o Flamengo abriu o placar contra o Criciúma, gol de Varela. Esse jogo está no intervalo, assim como São Paulo e Juventude, como informa o Bruno Migliozzi. Vitória segue jogando, finalzinho do primeiro tempo contra o Grêmio, esse jogo segue 1-0, e aí o Vasco, bem no finzinho do segundo tempo, 2-0 contra o Atlético Mineiro. 9h30 da noite, tem Atlético Goianiense e Fortaleza, fora as duas finais de campeonato que a gente tá falando tanto aqui, né, Capri? Cruzeiro e Palmeiras, Internacional e Botafogo. Nesse momento, quem tá se juntando aí a Atlético Goianiense e Cuiabá na zona do rebaixamento, Nina? Neste momento, Criciúma com 38 pontos, 17º colocado, Bragantino 18º, também com 38 pontos. Lembrando que Fluminense e Bragantino, interessados nessa luta aí contra a Degola, jogam amanhã pelo Campeonato Brasileiro. 8h55, acabou o primeiro tempo aí no Morumbi, Bruno. Acabou, Capri, já temos 3 minutos de intervalo, o São Paulo está empatando 0-0 contra o Juventude no primeiro tempo, de chances melhores para a equipe gaúcha. O São Paulo pouco fez no estádio do Morumbi para cerca de 20 mil torcedores. É um primeiro tempo, você diria, melancólico do São Paulo, Bruno Migliozzi? Me lembrou muito o primeiro tempo do São Paulo contra o Grêmio, viu, Capri? Naquela pegada, sem correr muito, os jogadores não se desgastando tanto. Quem quis mais jogo mesmo foi o Eric, né? Que ganhou a chance como titular, saiu dos pés dele as principais jogadas do São Paulo, mas nada além disso, 0-0 São Paulo e Juventude. Alô, Gustavo Soler, situação aí no Mineirão, Soler. Faltam 35 minutos para a bola rolar para Cruzeiro e Palmeiras. Fala aí, Soler. No momento que os dois times sobem para o gramado, aquecimento... E é muito anticlímax, Capri. Os dois times batendo bola, dá pra ouvir o barulho da bola, dá pra ouvir o Rogerião, preparador de goleiro do Palmeiras, sentando a madeira nos goleiros do Verdão, dá pra ouvir os jogadores do Cruzeiro trocando passes. É muito esquisito não ter torcida, mas os dois times já definidos, escalados e batendo bola no gramado. Mas dá pra ouvir o que a boleirada fala também, né, Soler? Fica ligado aí, vai que, né? Tem uma fofoquinha aí. Vai que, né, Capri? Você lembra, São Paulo e Red Bull Bragantino, estádio Nabi Abichedi, Fernando Diniz levanta do banco e fala: Tchê, seu perninha mascaradinho. Vai que tem um remix disso hoje, né? Vai saber. Essa é uma das... Nosso Daniel, eu tô vendo o Xingote, Capri, é que eu não vou falar onde ele tá, senão os caras vão tirar ele. Mas vai dar pra ouvir tudo hoje, Capri. O homem tá quase na goela dos treinadores. Aí sim, olha lá, viu só? É só ficar ligado aqui na Bandeirantes, que já Ulisses Costa, Alexandre Pretzel e Gustavo Soler transmitem Cruzeiro e Palmeiras. Pedro Martelli e Michele Silva na transmissão de Internacional e Botafogo. Por falar nisso, quero mais um destaque aí do Beira-Rio. Me conta aí, Michele, a situação nesse momento aí no Beira-Rio, a 33 minutos do início do jogo. Fala, Michele. Então, Capri, as duas equipes já no trabalho de aquecimento neste momento, com os goleiros e também os jogadores de linha. O Botafogo faz 2 rodas de bobinho, digamos assim, e com um trabalho de finalizações com os goleiros. Já o Internacional faz um trabalho de finalizações e outro um trabalho de troca de passes em uma parte separada do campo. Por aqui, aquecimento rolando, cerca de 14 mil torcedores neste momento no estádio Beira-Rio. Quando o Botafogo ingressou no gramado, é claro, os 2 mil botafoguenses aqui presentes gritaram: é campeão! E aí eu aproveito para falar, né, Tchê, agora citado campeão da Libertadores. Vai ser casa cheia aí, ô Michele? Venderam todos os ingressos ou não? Sim, o Inter vendeu todos os ingressos dos setores do estádio aos quais tem direito. A tendência e a projeção do Internacional é de mais de 40 mil torcedores. A gente vai ver aí se vai bater, de repente, 44, 45. E os torcedores do Botafogo, eles esgotaram o seu setor também de 2 mil ingressos que tinha ali à disposição. Eles compraram todos e vai ter casa cheia por aqui, a tendência é essa. Ótimo! Muito bom. Então você percebeu, sentiu aí
durante essa hora e meia em que nós estivemos juntos aqui no Concentração. Você não vai perder nenhum lance, nenhum detalhe. O nosso time está espalhado nos principais estádios para levar a você toda a emoção dessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E é a partir de agora, ele está chegando, Ulisses Costa, para comandar a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Ele vai comandar uma transmissão dupla. Junto com Ulisses, Alexandre Pretzel e Gustavo Soler em Cruzeiro e Palmeiras, e Pedro Martelli e Michele Silva com Internacional e Botafogo no Beira-Rio. Bruno Migliozzi segue lá no Morumbi acompanhando esse intervalo de jogo e todo o segundo tempo de, por enquanto, 0 para o São Paulo, 0 para o Juventude. Eu volto no intervalo dos jogos e também no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, contando toda essa história para você no apito final, logo depois que a bola parar de rolar na noite desta quarta-feira. Então, termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes.
torcedor, um grande e forte abraço, boa noite! Microfonaço Bandeirantes aberto para grande decisão no Campeonato Brasileiro. Estádio Mineirão em BH. A capital mineira recebe um jogo daqueles históricos, como foram os 100 jogos na história entre Cruzeiro e Palmeiras. 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Mineirão pode ver hoje o Palmeiras criar chances e mais chances de buscar na última rodada o título de campeão brasileiro. Mas o Cruzeiro, que vem de derrota, precisa e muito buscar a vitória para chegar à Libertadores da América. O Palmeiras joga com um olhar total para o Beira-Rio, onde vai jogar o Botafogo, que está 3 pontos à sua frente diante da equipe do Internacional. E praticamente esses 2 jogos nós vamos acompanhar ao mesmo tempo, para levar a você, ouvinte inteligente da Band Campinas, tudo que vai rolar nesta penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, desse emocionante Brasileirão que está indefinido ainda. Hoje podemos ser campeão, mas podemos também ter o Palmeiras ressurgindo e buscando na última rodada mais um título, que seria o tricampeonato brasileiro. Só o São Paulo na história conseguiu isso, e o Palmeiras pode ser tricampeão brasileiro também, apesar das chances estarem sorrindo mais para o Botafogo de Futebol e Regatas. Jogão que vamos transmitir para você em FM 85,7 pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, nos aplicativos de rádio, no aplicativo Band Play, no Alexa e muito mais. E você vem comigo com o timaço de Carlos Batista, em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, Coloficol e Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambamba. E que jogo! Cruzeiro e Palmeiras. Mineirão com portões fechados depois de uma grande novela essa semana. Vai ter só torcida do Cruzeiro, vai ter torcida mista, não vai ter torcida, e optou a CBF, na minha modesta opinião, pela escolha errada. Puniu a torcida do Cruzeiro, que foi emboscada pela torcida do Palmeiras dias atrás em São Paulo. E não vai ter ninguém. Num jogo desta magnitude, portões fechados no Mineirão. Nesse momento em Minas Gerais, a capital, a sua capital BH, 22 graus. A região metropolitana de BH, que vem de semanas, dias de muita chuva, caos, realmente inundações. Mas hoje o clima neste momento é nublado, mas está firme o tempo para Cruzeiro e Palmeiras, que vão jogar em 23 minutos. Às 9h30, Daronco da FIFA do Rio Grande do Sul vai apitar o início do jogo. E a Bandeirantes movimenta a sua equipe e vem aos destaques dessa jornada esportiva. Começando com o Palmeiras, o Verdão de 70 pontos, segunda colocação. Vem de derrota para o Botafogo, a sofrida derrota para o campeão da Libertadores, e a manchete do verde de Abel Ferreira. É sua, Vladimir Catarino, boa noite.
Tá registrado. Boa noite, meu caro Roger Williams. Boa noite pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor do Palmeiras. Verdão quer voltar, precisa voltar à liderança do Campeonato Brasileiro hoje para voltar a depender apenas de si nesta briga pelo título, pelo tricampeonato. O técnico Abel Ferreira tem que mexer no time. Marcos Rocha e Gustavo Gomes estão suspensos. Precisa mexer também no ataque. Afinal de contas, Rony não tem rendido aquilo que espera. É um time diferente, mais ofensivo para o confronto decisivo de daqui a pouco contra o Cruzeiro. Roger. O Cruzeiro, a Raposa, 49 pontos, 9ª colocação, tá ali na cola do Bahia e também do Corinthians. Por isso, a vitória hoje é muito importante, é ou não é, Vlad? Exato, é a briga contra ou pela pré-Libertadores, né? Essa briga que envolve Cruzeiro, Bahia e Corinthians. Com a vitória ontem, o Corinthians deu uma distanciada, o confronto mais agora entre Cruzeiro e Bahia. Mas o time não vem rendendo o esperado, como era de se esperar com o técnico Fernando Diniz. Não apenas pelo vice-campeonato da Copa Sul-Americana, mas também dentro do Campeonato Brasileiro. São 3 jogos consecutivos sem vencer na competição. Em 13 partidas comandando o clube, Fernando Diniz tem apenas 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Por isso, mesmo sem a presença do torcedor, o entendimento é da necessidade da vitória nesta noite. Roger. 9:09, hora esportiva do Brasil, já a decisão. Beira-Rio, nós vamos ter Internacional e Botafogo. Mineirão, jogo comando na Bandeirantes, Campinas, Cruzeiro e Palmeiras. Hoje podemos ser o campeão brasileiro e hoje podemos ter o Palmeiras ressurgindo para buscar na última rodada o tricampeonato. Que rodada é essa, hein, Gleger Zorzin? Nosso comentarista escalado pelo Batistão. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Roger. Um abraço pra você, um abraço especial pro amigo ligado a Bandeirantes. Glauco Costa tá desesperado lá com o Palmeiras dele, né? Porque é a última chance do Verdão. Vai jogar fora de casa, sem torcida, Mineirão vazio. É um pecado isso, né? Mas tá pagando a punição aí. E o Cruzeiro, como você e o Catarino estavam aí dizendo agora, precisa da vitória. O Cruzeiro precisa vencer. Aliás, a pressão está muito forte lá para os lados da Toca da Raposa, em cima do Fernando Diniz, que não consegue engrenar, né? Que não consegue fazer esse time jogar em alto nível. Ele falou muito lá na final da Sul-Americana que, olha, não, o segundo tempo foi melhor, conseguimos jogar melhor, conseguimos ter um futebol um pouco convincente, tal, mas os resultados que o torcedor quer e que o Cruzeiro precisa não estão vindo. Então, para mim, o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, é o favorito. E aí é aquele negócio, né, Roger? Faz a sua aqui e fica de olho lá em Porto Alegre para que o Botafogo possa tropeçar. Eu ainda acho que teremos muitas emoções até a rodada 38 do Brasileirão, Roger. Gleger tá achando que nós vamos ter emoção até o último gole desse Brasileirão. Mas quem vai contar tudo e vai ficar de olho, especialmente no Beira-Rio, praticamente o nosso posto hoje, com o olhar ali nos Pampas, para ver se o Internacional vai segurar o Botafogo ou se o Botafogo sai campeão brasileiro hoje. É o plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro. Alô, Eduzaço, boa noite! Boa noite, meu grande amigo Roger Williams. Um abraço aos amigos da Bandeirantes, um abraço pro Gleger, pro Catarino, a nossa equipe técnica aqui, Gil Kleber, Lucas Pessoa e Pedro Piscinato. É o seguinte, meu patrão, olha, Internacional e Botafogo definidos, em 21h30, aquela situação, Botafogo tem 73, Palmeiras tem 70. Se o Palmeiras empatar, Botafogo vencer, Botafogo campeão. Se o Palmeiras perder e o Botafogo empatar, é campeão também. Enfim, vamos ver como é que termina essa rodada. O Inter levanta Rio Grande com Rocher no gol, Bruno Gomes, Rogel, Vitão, Bernabé e Bernabé, lateral esquerdo. Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Wesley, Borré, o ataque internacional, Borré, o colombiano, e Ener Valência, o equatoriano, e no banco o treneiro Roger Machado. Ó o fogão, campeão da Libertadores, hein? Gatito Fernandes no gol, porque John está suspenso. Gatito Fernandes no gol, Vitinho, Adrielson, Alexander Barbosa e Alex Terra.
Gregory, olha quem que tá aqui, aí. O Gregory que foi expulso com 40 segundos na Argentina, a decisão, hein? Gregory tá devendo. Gregory começa, Marlon Freitas, Luiz Henrique, grande Luiz Henrique, com a 7 de Garrincha, Savarino com a 10. O Almada, grande contratação, caro também. E Igor Jesus, que também é da seleção brasileira. Arthur Jorge, o treineiro no banco. E no banco que é o treineiro, mas na reserva, Júnior Santos, artilheiro da Libertadores com 10 gols e fez o gol do título, está no banco. Banco caro também, Raul, Mateu Ponte, Lucas Alter, Cuiabano e assim vai. 21h30 estaremos acompanhando o brasileiro. E já tem bola rolando, hein? Tem bola rolando, tem intervalo e tem gol. Vamos ao nosso Em Dia com a Bola. Equipe técnica, repito, Gil Kleber, Lucas Pessoa e Pedro Piscinato. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. E fase a fase, hein? Fase a fase, acabou. São Januário, Vasco 2, Atlético Mineiro 0. Meus amigos, o Atlético Mineiro não vence há 12 jogos. Perdeu 2 títulos. Mas tudo bem, hein? Vamos ter calma com o Galo, quem sabe o ano que vem. Mas vai pra Sul-Americana. Olha, lá em Criciúma, o Flamengo joga pelo Fluminense. Gol do Flamengo, gol do Varela, Criciúma 0, Flamengo 1. Resultado que interessa muito ao Fluminense, que joga amanhã. Resultado que interessa muito ao Red Bull Bragantino. São Paulo e Juventude com aquela vontade, 0-0 Morumbi, segundo tempo. E em Salvador, gol do Grêmio. João Pedro, Vitória 0, Grêmio 1. 21h30, então tem Atlético Goianiense e Fortaleza, além de Cruzeiro e Palmeiras, Inter e Botafogo. E ficando pra amanhã, amanhã é o seguinte, hein? Cuidado, Red Bull Bragantino, amanhã, às 20 horas, Maracanã, Fluminense e Cuiabá, mesmo horário na Liga Arena, Curitiba, Atlético e Bragantino. Se o Bragantino empatar e o Fluminense vencer, ou seja, se o Bragantino não ganhar e se o Fluminense vencer o Cuiabá, o Bragantino estará rebaixado. E aqui na Bandeirantes você ficou em Dia com a Bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadasерvas.com.br.
Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Sexta é dia de KTO Hora na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba Promoções, clicar em KTO Hora e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 9h21, 9 horas 21 minutos, está chegando a hora de Cruzeiro e Palmeiras, Internacional e Botafogo, 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E você ligado comigo aqui no YouTube, galera, já vai chegando, já vai deixando o like, quase 100 likes já. José Augusto Damasceno, eu vi nas cartas, Palmeiras começa fazendo 2, depois toma a virada. Ô Damasceno, o Luiz Felipe tá aqui, boa noite, bora meu Cruzeiro. Glauco Costa, meu amigo Gleger, hoje eu vou sofrer de novo, sem lateral esquerdo e sem 9, que no Palmeiras é só um número depois do 8. Analu Buer também comigo aqui, com Pedro, tá todo mundo lá em Americana ouvindo a gente. O doutor Jonatas Cardoso, alô Jonatas, meu amigo, é São Paulino, deve estar torcendo pro Cruzeiro hoje, hein? O Joel Oliveira desejando boa noite a todos a nossa transmissão. E toda essa massa chegando, vai deixando a sua mensagem aqui no chat no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
E deixe de onde você está ouvindo a Bandeirantes, assistindo a nossa transmissão. Afinal, no YouTube você tem imagens também da cabine de transmissão aqui em Campinas, no Complexo João Jorge Saad, onde é a sede da Bandeirantes. Às 9h22. Vamos escalar, Vladimir Catarino? Tá tudo certinho aí? Voz aquecida? Prontinho, Roger. Tá na lata, ou na telha, ou na pedra a escalação de Cruzeiro e Palmeiras. Vem aí na Bandeirantes a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Cruzeiro, vice-campeão da Copa Sul-Americana, quer pelo menos uma vaga na pré-Libertadores, né? Na fase antes dos grupos da Libertadores. O time está escalado pelo técnico Fernando Diniz, com Cássio, é o goleiro 1. 12 para William. 43, João Marcelo. 5, Zé Ivaldo. 3, Marlon. 16, Lucas Silva. 17, Ramiro. 10, Matheus Pereira. 77, Japa. 30, Gabriel Veron. 26, Lautaro Dias. É o Cruzeiro. De Cássio, William. João Marcelo, Zé Ivaldo, Marlon. Lucas Silva, Ramiro, Matheus Pereira, Japa, Gabriel Veron e Lautaro Dias. No banco, caso o Fernando Diniz opte pelas 5 alterações, ele terá como opções Léo Aragão, 41, Anderson, 98, Wesley Gasolina, 2, Kaique Bruno, meia dúzia, Jonathan Jesus, 34, o Everton, 44, Peralta, 33, Vitinho, 22, Teves, não é aquele, 66 e Kaique Kenji com a 69. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. O Palmeiras quer o tricampeonato, né? Quer igualar o São Paulo, o único tricampeão na era dos pontos corridos lá em 2006, 2007 e 2008. O Palmeiras é o atual bicampeão consecutivo. Palmeiras vai a campo escalado pelo Abel Ferreira, o Portuga, com o Everton, 21. 4 para Giai, 44, Vitor Reis, 26, Murilo, meia dúzia, Vanderlan. 5 para Aníbal Moreno, 27, Richard Rios, 23, Rafael Veiga, 41 para o artilheiro Estevão, 9, Felipe Anderson, 42, Flaco Lopes. É o Palmeiras de Everton, Giai, Vitor Reis, Murilo e Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes. No banco, à disposição do Abel, o Marcelo Lomba, 14, Mike, 12, Caio Paulista, 16, Naves, 34, Zé Rafael, 8, Gabriel Menino, 25, Fabinho, 35, Maurício, 18, Rômulo, 20, Dudu, 7, Rony, 10 e Lázaro, 17. Arbitragem do jogo. O árbitro hoje é Anderson Daronco, ele quem apita a partida. Vai ter como assistentes Rafael da Silva Alves, Eduardo Gonçalves da Cruz, o árbitro de vídeo, Jonathan Pinheiro. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. A coisa que faltou nesse jogo aí é a torcida, né? Porque emoção, eu não tenho dúvida que não vai faltar. Palmeiras vai partir para cima, precisa da vitória para tentar se manter vivo ainda. E lembrando apenas aí aos ouvintes que a vitória do Palmeiras e um tropeço do Botafogo coloca o Palmeiras novamente na liderança. Aí dependendo apenas de si para levar o Brasileirão. Então teremos muitas emoções. E o Cruzeiro joga para tentar alcançar a vaga da pré-Libertadores, que está ali na briga. O Corinthians já deu uma distanciada, né? Mas está ali o Bahia também brigando. Aí uma oportunidade, uma grande oportunidade para o Fernando Diniz também colocar esse time celeste para jogar, né? Tá devendo. Aliás, o Fernando Diniz, todas as vezes que ele chega num clube, ele precisa de tempo, né? Para ele implantar aquela maneira de jogar que ele adora, que na grande maioria das vezes
dá sempre errado, mas ele sempre mantém. Já foi questionado, já foi cobrado, mas ele não abre mão de jeito nenhum. Aliás, ele até, pra você ter uma ideia, o Cássio é o goleiro do Cruzeiro, baita de um goleiro, uma baita de uma história, uma baita de uma referência. E o cara que nunca jogou com os pés. E o Fernando Diniz é um cara que cobra muito. Que o goleiro joga com os pés, que seja uma espécie de líder, de líbero, né? E aí as coisas, que a bola saia lá de trás, naquele toque envolvente e perigoso. Então vamos ver o que preparou o Abel Ferreira. O Palmeiras, só lembrando, precisa ganhar o jogo. Eu acredito que o Palmeiras vai partir para cima, tem mais time, né? Faz um melhor campeonato, tá brigando ainda pelo título, sem dúvida nenhuma. Então Roger Williams, Vladimir Catarino, Edu Pinheiro, não tenha dúvida de que teremos fortes emoções nessa noite. Roger. Valeu, Glegaço! Vai estar comigo na transmissão de Cruzeiro e Palmeiras. Estádio do Mineirão, sem público, sem torcida. Nós, claro, vamos dar esse charme todo especial com a nossa mesa de som, nossa equipe técnica. Olha, o timaço do Gil Kleber preparou para você. Você não vai ficar aqui com uma transmissão de fundo seco, não. Aqui nós vamos colocar você... Olha que chatice, ó. Vai começar o jogo no estádio do Mineirão. Fundo seco ninguém merece, né? Fundo seco ninguém merece. Quieto. Dá uma hidratada aí. O jogo vai começar já, mas eu tenho um chamado no plantão. Diga, Edu Pinheiro. Roger Williams, olha o que acontece no Morumbi. Também São Paulo, né? Já tá classificado para Libertadores, tranquilão e tal. Mas o Juventude, segundo tempo, marca 2 gols com o Gabriel Tagliari e o Eric. Agora 18, segundo tempo, São Paulo 0, Juventude 2. Isso significa que na última rodada, é Botafogo e São Paulo, lá no Engenhão. Se depender do São Paulo, Palmeiras, hein, você imaginou? Quer dizer, pode ser que se resolva hoje, mas com essa vontade, não sei não, hein? Não pode depender do São Paulo, hein, Roger Williams? Ele que já esteve lá, já viveu todas essas emoções. Gleger, tem isso, hein, do São Paulo dar uma afrouxadinha pro Botafogo se precisar para tirar o título do Palmeiras domingo, hein, Gleger? Eu nem acredito numa afrouxadinha no jogo do Botafogo. O São Paulo já afrouxou, já é a segunda rodada, né? Foi derrotado pelo Grêmio, jogando absolutamente nada. Né? Tá sendo derrotado pelo Juventude, né? E provavelmente, você imagina, Roger, em uma circunstância, o Botafogo apenas precisando vencer o São Paulo para ser campeão. Sabe o que vai acontecer ou não? Diga. Botafogo. Vamos acompanhar. Pode terminar hoje o campeonato, mas tá com cheiro de que pode ir para domingo. O Quinzenal marca 9h30 da noite, hora esportiva do Brasil. À esquerda está o Palmeiras, à direita está o Cruzeiro. O Palmeiras vai dar a partida, Daronco já leva o apitaboco, vai começar o jogo. No Mineirão, em Belo Horizonte, sem público, portões fechados. Nós vamos para esse grande jogo de futebol entre duas grandes agremiações brasileiras. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor Brasileirão, 37ª rodada, bola rolando em BH. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Palmeiras começa a primeira ação do jogo, bola tocada pela direita com o Rafael Veiga. O capitão retrocede, a jogada abre com Giai. Giai aciona o 44, Vitor Reis lateralmente soltando a bola para Murilo. Já tem Vanderlan pedindo pela ponta esquerda, vai passar. Já está no câmbio de ataque, Vanderlan chegou também pela ponta esquerda, Flaco, a bola foi forte demais. Sai arremesso lateral para a equipe da Raposa bater. Primeiras movimentações no estádio do Mineirão. A TV focaliza agora o Fernando Diniz. A batatinha dele tá assando. E começa também em Porto Alegre. Bola rolando também para Internacional e Botafogo. Diferente do Mineirão, portões abertos e muita gente acompanhando o Colorado, muita gente acompanhando o Botafogo, campeão da Libertadores da América e que pode ganhar também o Campeonato Brasileiro desde 95. Aquele jogo contra o Santos, arbitragem confusa, né? Do Márcio Rezende de Freitas, o Maref, hoje comentarista da arbitragem da Itatiaia em BH, que o Botafogo não conquista um título brasileiro. A primeira falta do jogo com um primeiro minuto de bola rolando. 0-0, vai para a cobrança. Richard Rios, que jogava aí em Campinas, aqui no Guarani. Diga, Gleger. Esse jogo aí que você citou agora do Santos e Botafogo foi um assalto à mão armada, né? Foi, né? Meu peixe, sem dúvida nenhuma. Hoje o Maref
comentarista, ouço bastante o pessoal da Itatiaia, mas com certeza aquele jogo não foi dos melhores para o Márcio Rezende de Freitas. Palmeiras jogando com a sua camisa dourada com calções verdes e a meia dourada também. O Cruzeiro com seu uniforme número 1, conhecido tradicionalmente no mundo inteiro, com meias e calções brancos, camisas azuis. E vem o time do Palmeiras tomando iniciativa do jogo, abre a bola pela ponta direita com o Giai tocando, soltando lateralmente na ponta direita para Rafael Veiga, de perna canhota, levanta a bola, mata no peito Estevão, lá fora da grande área, mais pela ponta canhota, empurra a bola curta para Vanderlan, 2 minutos 0-0, Palmeiras precisa vencer o jogo hoje, enfiada a bola para Estevão, ponta direita, chega rasgando na sua marcação, Marlon para sair para o jogo, sai jogando mal, ela volta com Estevão à frente com Veiga, Veiga com Richard Rio, sentou de calcanhar a bola, para a presença do Estevão, veio Lucas Silva para tirar o capitão e já bota o Cruzeiro para o campo de ataque, ela sobra pelo lado esquerdo do campo, Marlon, o Palmeiras aperta a linha, já rouba pela segunda vez, mas depois não evoluiu, cai a bola com o Lucas Silva, o capitão da equipe do Cruzeiro, abre soltando lateralmente a bola para Matheus Pereira, o Matheus de perna canhota toca mal de perna esquerda, deu a bola de presente no meio de campo, a interceptação do Aníbal Moreno, a bola lá atrás com o Everton, goleiro palmeirense, que hoje joga com seu uniforme vermelho, a arbitragem gaúcha de Anderson Daronco do Rio Grande do Sul, Daronco de 43 anos, 1,88 m, você encarava, Vladimir? Não. Um guarda-roupa, né? 1,20 m, não encararia de jeito nenhum. Ele mora em Santa Maria, Rio Grande do Sul, é FIFA desde 2015 e é professor de educação física. Os últimos jogos que eu tenho acompanhado do Daronco, ele não tem tanta disposição para correr em cima da bola não, e por isso pica muito o jogo, porque a distância ele apita, e apitar a distância quase nunca se vê com precisão os lances, especialmente de falta. Vem o Cruzeiro, rouba a bola do Palmeiras e abre pelo lado esquerdo do campo, vai trabalhando por aqui o Japa, descarregou a bola do campo defensivo para Zé Ivaldo, lateralmente soltando para Marlon, volta com Zé Ivaldo, troca passes a equipe de Fernando Diniz, no seu campo defensivo, 0-0 jogo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Bola com Cássio, inteiro de amarelo, goleiro da equipe do Cruzeiro. Prefere jogar com a mão, ele levanta a bola, bate ele quebrando de perna esquerda. Levanta a bola, mais de presente para a equipe do Palmeiras. Richard Rios abre pelo setor direito. Lá vem Estevão, vai para cima, insinuante, puxou a perna canhota, bateu! Cássio cai no canto direito e faz a defesa, Vladimir! Tem que ter muito cuidado, né? O time do Cruzeiro com o Estevão, ele tem qualidade. Briga pela artilharia ainda do Campeonato Brasileiro. Recebeu, trouxe pra dentro, bateu forte. Bem colocado, o Cássio fez a defesa. Tem 12 gols e 9 assistências no Brasileirão. Cuidado com o menino prodígio do Palmeiras. A primeira chance foi do Verde. O Cruzeiro tenta sair pro jogo de novo, mas sai jogando errado. Olha o Estevão, pegou a bola na saída, foi esperto, entrou na área, puxou a perna canhota, bateu, bate em cima do zagueiro João Marcelo. Que chance perde o Palmeiras, Catarino. Tá de brincadeira o Cruzeiro, né? Mais uma bola dada ali pro ataque do Palmeiras. Recuperação na velocidade. O Estevão demorou um pouquinho para concluir. Quando chutou, foi travado pela zaga cruzeirense. Impressionante, o Cruzeiro dorme com seu setor defensivo, procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Noite de jogos importantes, diz aqui o Jonatas Cardoso, o Emerson Santos, desejando boa noite a todos. Até que enfim, a rádio se rende, a transmissão local onde só a cabeça transmitia, isso sim é democracia. Valeu, Emerson, isso. A Bandeirantes que ontem transmitiu também o Corinthians com Leandro Boles, a vitória impressionante de 3-0. O Coringão acordou pra vida. E tem gol no Beira-Rio. Tem gol no Beira-Rio, atenção. Gol do Botafogo no Beira-Rio, faz 1-0 o Botafogo pra cima do Inter. Pra festa alvinegra carioca, que tá presente a torcida do Botafogo no Beira-Rio, 1-0. Savarino vai para conferir, Edu Pinheiro. E que golaço, hein, Edu? 4 minutos, Savarino tá de primeira, cara, do jeito que veio, deu uma virada aí. 4 minutos, Roger Williams. Inter 0, Botafogo 1. Nesse momento, Fogão também campeão brasileiro. Com esta configuração dos placares, o Palmeiras empatando, o Botafogo vencendo. Vai sendo o campeão brasileiro o time do Botafogo.
E no Mineirão, jogo parado, há uma conferência, me parece, do VAR, do árbitro da partida. Tem uma falta a equipe do Palmeiras, hein, Vladimir? A falta aconteceu sim, foi pra cima ali do Richard Rios. O time do Cruzeiro reclama, Rafael Veiga e o próprio Richard se preparam para a cobrança. Roger. Jogo, portanto, nesse momento só do Palmeiras, que já teve 2 chances. Cruzeiro nervoso demais e para o Cruzeiro importa demais esse jogo, hein? O Cruzeiro precisa vencer esse jogo, que almeja a Libertadores América. Tá num confronto direto aí com o Timão, com o Bahia. E segundo a Universidade Federal de Minas, tem 32% de chances o Cruzeiro de se classificar para a Copa Libertadores América. Para isso, precisa vencer o Palmeiras para aumentar essas estatísticas. E o jogo não desenrola, cara. O Daronco não deixa os caras cobrar. Será que tá ouvindo o VAR em alguma situação ali? Não é possível. Não, creio não, viu, Roger? É apenas a demora realmente ali da montagem da barreira. Pois não, Edu. Olha, segundo gol do Flamengo lá em Criciúma, ajudando demais o Fluminense. Bruno Henrique de pênalti. Segundo tempo, Criciúma 0, Flamengo 2. Agora sim vai para a cobrança da falta o Palmeiras. Rafael Veiga e Richard Rios estão posicionados. Barreira formada com 5 homens da equipe do Cruzeiro. Cássio tá mais pro seu canto direito. É a meta da direita, você em casa imagina a direita do seu rádio, a direita do seu dispositivo. Daronco vai lá, pede para que a barreira não ande. Forma-se uma falsa barreira de 2 homens do Palmeiras que fica saltitando para tampar a visão do goleiro Cássio. Para a bola, Veiga! Pegou mal. Não sei se a intenção era jogar por baixo e pegar o Cássio no contrapé. Mas aí volta a bola para Vanderlan, levantar a boca do gol. Tirou a zaga, voltou. O rebote para Estevão. Ele escora de peito. Veiga levanta. Lá no segundo pau, quem é que vai chegar? Chegou a zaga da Raposa tirando. Volta no peito. O jogador do Palmeiras, Aníbal Moreno, pelo lado esquerdo do campo. Rolou para Vanderlan. Atenção, chegou ali de fundo. Corta por baixo, William. A bola não chega a sair. O Palmeiras vem na pressão. O jogo não para. O jogo não para e a Bandeirantes vai pro giro. Tempo passa, a bola rola. A Bandeirantes marca. 8h20, primeiro tempo. Mineirão em BH, penúltima rodada no Brasileirão. Jogo importantíssimo. Vai dando empate, mas olha o Verdão. Vem pra área, atenção, Flaco Lopes bateu pra fora do gol. O arremate passa à esquerda do gol. Cássio só fica olhando, quase o Palmeiras faz, hein, Catarino? Era o Felipe Anderson, ele dominou, trouxe pra dentro, teve espaço, ângulo oposto ali pra bater. Exatamente onde buscou, do lado esquerdo do goleiro Cássio, mas mandou a bola pra fora, é tiro de meta. Felipe Anderson perde mais um e segue no Mineirão. Cruzeiro 0, Palmeiras 0, Edu Pinheiro. Então, 8 minutos e 43 segundos na Gigante do Beira-Rio, o gol do Savarino a 4 minutos. Sem fogão na frente, ganhando por enquanto o Brasileirão. Inter 0, Botafogo 1. Empatou Vitória no Beira-Rio. Segundo tempo, Alejandro. Vitória 1, Grêmio também 1. No Morumbi segue segundo tempo, São Paulo 0, Juventude 2. Bandeirantes de Márcio do Carlos Batista, em nome de Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do interior do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Quase 10, o Palmeiras rouba de novo, Estevão levanta a bola, bateu na mão do jogador do Cruzeiro, o árbitro deixou seguir, aqui na ponta, quase pega a bola, mas não pega a bola, Flaco Lopes devolve a posse da bola à equipe do Cruzeiro. Matheus Pereira vem pelo lado esquerdo do campo, dá a bola para Marlon, tabelou com o Matheus Pereira, quando devolveu veio forte demais, veio na recomposição o 44 do verde, Vitor Reis expulsando o perigo, colocando para fora. Gleger Zorzin, 10 minutos e o jogo no Mineirão, Gleger. Só dá Palmeiras, né? O Cruzeiro tá acuado, aparentemente com medo, não joga, não tem transição, não consegue evoluir nenhum tipo de jogada, só Palmeiras. E era esperado essa pressão palmeirense, né? Agora, naquele lance do Felipe Anderson, o passe que deu o Rafael Veiga, hein? Impressionante, joga muito esse cara. Agora tem jogador do Palmeiras caído. Quando o Cruzeiro tentava um ataque com o Marlon pela esquerda, um levantamento perigosíssimo, hein, Vladimir? Tá caído o Estevão, ficou caído, né? Já tá recuperado lá o atacante palmeirense. Pediu uma falta, mas o árbitro mandou seguir, agora a bola fica com o Palmeiras. Na KTO, cada jogo é único, acesse kto.com e jogue com responsa. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 10h57, primeiro tempo. No Mineirão, sem público, portões fechados em BH para Cruzeiro 0, Palmeiras também 0, Edu. 10 minutos, primeiro tempo, Beira-Rio, Inter 0, Botafogo 1, gol do Savarino a 4 minutos e tem gol no Morumbi.
Gol do Luciano, hein? Luciano diminui o São Paulo. São Paulo 1, Juventude 2. 65% de posse ante 35% para a equipe do Palmeiras. Tá dominando o jogo, tanto que vem Giai pelo setor direito do campo. Ele deixa a bola curtinha para Rafael Veiga. Ele mete na ponta direita. Estevão tá por lá, já chamou o Marlon para dançar, devolvendo para o capitão Veiga. A bola foi triangulada, sobrou para Giai, setor direito do campo. Empurra rapidinho a bola para Rios. Lá vem o Richard Rios, levantou no segundo pau, vai pintar o primeiro. Afasta a zaga Celeste. Tira o perigo dali e sai jogando mal. Matheus Pereira deu de presente a bola para a equipe do Palmeiras. Vai pintar o primeiro, girou Flaco pra fora do gol. O Catarino, que absurdo, como sai jogando mal sempre a zaga do Cruzeiro, hein? Os lances de perigo do Palmeiras sempre advindos de erros do Cruzeiro. Mais uma vez esse lance, o arremate do Flaco Lopes acabou indo pra cima. Gleger, precisa te acionar. Sexta finalização do Palmeiras, 90% delas todas criadas por erros absurdos à saída da defensiva do Cruzeiro. Uma teimosia sem sentido, né? Não dá pra entender o Fernando Diniz. O cara já calejado, experiente, já passou por grandes clubes, né, cara? No Cruzeiro não tá dando certo esse esquema dele, cara. Não consegue ganhar jogo, não consegue ver aí, ué. Todos os lances de perigo do Palmeiras foram lances doados pelo Cruzeiro. Que daqui a pouco vai tomar o gol, Roger. Escreve aí. E a batata dele tá assando, pelo que se ouve lá em BH, hein? Eu acho que se a coisa azedar hoje, há quem diga que a coletiva pode ser de despedida, viu, Glager? Eu não tenho dúvida nenhuma. Justamente por quê? Pela teimosia que eu acabei citando agora. Placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes. São 2 vitórias em 13 jogos, né, o meu caro Roger? É muito pouco para um clube do tamanho do Cruzeiro, né? Em 13 partidas, 2 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Ele que acumula a derrota na final da Sul-Americana, né? Para o Racing. E vem Cruzeiro, bola na grande área, tocada lateralmente, apareceu na grande área, já tira a zaga do Palmeiras, voltou lá pela ponta direita, levantada na boca do gol, Aníbal Moreno, pega mal na bola, espirrou o taco da escanteio para a equipe do Cruzeiro, Vladimir. Deu uma espanada no taco, né? Aí tem que pedir licença Betis para 2. Mandou pela linha de fundo o Aníbal Moreno. É o primeiro escanteio do jogo para o Cruzeiro. Na tentativa do levantamento do William, aí foi feio o lance do 5 do Palmeiras. É o primeiro escanteio para a equipe do Cruzeiro. Vai para a cobrança o camisa 10, Matheus Pereira. É de lá para cá. Atenção, Matheus Pereira no primeiro pau. Tirou de cabeça. Afastando dali, afastando o Flaco Lopes, ajudando o setor defensivo da equipe do Palmeiras. Bola foi colocada para fora. Lateral para o Cruzeiro bater. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiças gourmet, calabresa, paio, toscana e muito mais. Encontra saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas aqui em Campinas, em Sorocaba e Santa Bárbara. Quinto sinal marca 9 da noite, 45 minutos, hora esportiva do Brasil. Você está na Bandeirantes de Campinas. Muito obrigado pelo carinho do rádio ligado. Tá passando por aqui, um abraço para você. Tá chovendo, hein? Vá devagar, seja paciente no volante para não virar paciente no hospital. 14h40, vem o Cruzeiro, vai começando a crescer no jogo. O William tenta a jogada à frente com Gabriel Veron, rasga a zaga do Palmeiras colocando para fora. Tirou Vanderlan, é nova lateral para a equipe da casa bater. Tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 37ª e decisiva rodada no Campeonato Brasileiro no Mineirão, 15 minutos, primeiro tempo. 0 para Cruzeiro, 0 para o Palmeiras, Edu. 14 minutos, primeiro tempo, Beira-Rio, Inter 0, Botafogo 1, gol do Savarino no comecinho. E tem gol do Fortaleza lá em Goiás, hein? Atlético de Goiás 0, Fortaleza 1, continua São Paulo 0, Juventude 2, aliás, São Paulo 1, Juventude 2, segundo tempo. Bandeirantes. Ramiro abriu para Gabriel Veron, ali pelo setor direito do campo de ataque. Lá vem o Cruzeiro. Ele abre soltando a bola para William. O William meteu essa bola à frente do comando para Ramiro. A zaga do Palmeiras vem, atenta, tira, rebote, volta para Lucas Silva. O capitão dos caras já abre a bola para William lá pelo setor direito. Tá 0-0. O Botafogo tá sendo campeão brasileiro. O Palmeiras tá ficando com vice. A bola lá pelo setor direito de novo com Japa. Japa meteu para William, colocou na grande área. Rasga dali Vanderlan. Tira o perigo, afasta, refrigera a pátria palmeirense. O Cruzeiro vem, insiste,
Tira Richard Rios como pode. Vai crescendo na base do empurra, na base da raça. O Cruzeiro vai tentando chegar, vai tentando apertar o Palmeiras para o seu campo defensivo. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que tem só uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Diniz olha fixadamente para o campo. Abel, então, com aquele olhar matador de Seca Pimenteira. Ele tá usando hoje um jaleco, um sobretudo bonitão, hein, Vladimir? E a marca própria do Palmeiras, essa jaqueta que ele usa. É personalizada, rapaz. Não é comprada em qualquer lugar, não. Eu achei que era só o Rio Branco que tinha uma grife própria. E vem pela direita, lá vem o Palmeiras. Vamos lá, Verdão, avante verde. Avante Palmeiras, bola colocada na meia-lua. Tira a zaga do Cruzeiro, voltou para Richard Rios. Ele se esforça tudo, consegue colocar a bola para Vitor Reis. Lateralmente, ele abre a bola para Murilo. Murilo já solta pela ponta esquerda para Vanderlan. Olhou na área, fez que ia cruzar. Puxou na perna direita, cruzou no segundo momento. Tira a zaga da Raposa, mete para fora, escanteio. Olha a bola parada para o Palmeiras aí, Catarino. Lucas Silva, quem estava ali na cobertura, tocou de cabeça, mandou pela linha de fundo, escanteio. Rafael Veiga vai cobrar. Pisocol, argamassas, rejuntes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Escanteio para a equipe do Palmeiras bater. Daqui para lá, gol da direita no Mineirão. O Palmeiras vai para a cobrança com Veiga. Perna canhota, partiu no segundo pau, levantou, afastou o zagueiro do Cruzeiro. Rebote vai voltar para brigar com ela. O Vanderlan brigou no primeiro momento, ele ganhou. Mas o time do Cruzeiro apanha o rebote, pega ela pelo setor direito do campo. Ramiro já botou para correr, lançando aqui à frente o Lautaro. Estica a perna, não consegue ficar com a bola. Ela sobra com o goleiro Everton do Palmeiras. Pega firme o goleiro, camisa número 21. Esse é o futebol da Bandeirante. Está 0-0 e lá no Beira-Rio tá dando Botafogo 1-0. Botafogo tá sendo campeão brasileiro por enquanto. E o toque do plantão, vários jogos acontecendo. A Bandeirantes informando, Edu. Terceiro gol do Flamengo, Luiz Araújo, finalzinho, hein? Oi, Fluminense agradecendo. Criciúma 0, Flamengo 3. Flamengo jogando por ele e pelo Fluminense, quem diria? Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Falta em cima do Japa na ponta direita. Falta para o Cruzeiro. Já foi batida aqui para o setor defensivo. Vem atrás com o Zé. O Zé Ivaldo pega a bola, rola a bola soltando para Marlon. Ele sai jogando errado. Deu de presente para Estevão. Meteu lá pelo outro lado. O Flaco Lopes devolveu na ponta direita. Botou para correr o time do Palmeiras com o Richard Rios. Aí ele se perdeu com a bola e tudo. Na verdade é o seguinte, foi um presente do Cruzeiro, o Palmeiras devolve o presente. É clima natalino, né, Roger? Tá chegando o Natal, presentaço aí do Cruzeiro, depois o Richard Rios acabou saindo com bola e tudo. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Gleger Zorzinho, nosso comentarista. 19 passados do primeiro tempo. E o jogo, Gleger 0-0. O panorama é o mesmo, né? O Palmeiras é melhor. O Palmeiras tá mais lúcido, tá mais no jogo, né? Tá mais empenhado. Marca bem. A hora que rouba a bola, sai com muita velocidade. Tem no Rafael Veiga o craque, né? O homem que faz essa bola andar. Tem no Estevão o jogador mais perigoso. E o Cruzeiro continua, né? Erra uma bola atrás da outra, não tem transição, né? Saída de bola horrorosa. E os jogadores experientes desse time do Cruzeiro que poderiam fazer a diferença, totalmente fora do jogo, Roger. Matheus Pereira arranca pela ponta direita, vai pedindo a bola. Vai para receber. Sofre a falta. E aí o árbitro não marca a falta. Num contra-golpe, ficou sentindo, tá estatelado no chão, camisa 10 do Cruzeiro, você viu aí, Vlad? Eu tive a impressão de falta também, viu, Roger? O árbitro não estava muito próximo, mesmo assim não marcou. A posse de bola segue com o Palmeiras. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Passados 20, primeiro tempo no Mineirão, tudo igual, 0 Cruzeiro, 0 Palmeiras, Edu. Lá em Goiânia, no Altero Preço Dora, mas para informar que empata o Atlético Goianiense. Empata 1 para o Atlético, 1 para o Fortaleza. A Fortaleza fez 1-0, ainda perdeu um pênalti. Agora empata o Atlético, já rebaixado, infelizmente, né? Olha, é o seguinte, continua Morumbi, São Paulo 1, Juventude 2 e lá no Beira-Rio, 20 minutos, primeiro tempo, gol do Savarino, Inter 0, Botafogo 1. Bandeirantes.
Bandeirantes. Plateia de mais de 300 pessoas com a gente no YouTube agora. Chega mais, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa o like, fortalece a nossa amizade. Tem um maior carinho pra você, especialmente você que deixa um like pra gente, já que é muito importante, que entrega mais a transmissão da Bandeirantes para a internet, para os tais algoritmos que o Vladimir tanto entende, por isso que é praticamente uma celebridade na internet. Modéstia à parte, sou mesmo. 54% de posse, o Cruzeiro virou, tem mais posse nesse momento, com quase metade do primeiro tempo, placar de 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Cruzeiro tenta apertar a saída da equipe do Palmeiras. Lautaro foi pra cima, a bola foi recuada para o goleiro Everton. Ele vai quebrar de perna canhota, levantando o time do Palmeiras para o contra-ataque. Resvala de cabeça, Flaco Lopes. Abre a bola até pela ponta esquerda. Atenção, vai passar o Vanderlan. Toca, mas toca mal. O William intercepta, vem para o jogo. Atenção, passadas largas, bom passe à frente. Que lançamento, Lautaro entrou na grande área, vai pintar o primeiro, bateu. O Everton fecha o ângulo, perde o gol no contra-golpe. E o Cruzeiro, aí essa vai pra conta do Lautaro, hein, Catarino? Gol perdido, hein? Tudo bem que o Everton saiu muito bem, mas demorou pra finalizar. E quando finalizou foi em cima do Everton. Daqui a pouco o Gleger vai conceituar, né? Jogos de 9h30 ele tem um critério diferente, mas pra mim foi mais perda de gol por parte do Lautaro. E aí, a sua classificação pra essa defesa do Everton foi defesaço, o Lautaro facilitou, hein, Gleger? Que horas começou o jogo, Catarino? 21h30, meu caro Gleger. Esse horário é complicado, viu, Roger? Sempre mais criterioso. Mas, pra mim, tô com o Catarino nessa. Lautaro tinha que ter dado uma cavada, bate firme do lado, né? Tira do goleiro, bateu em cima do Everton. Grau de dificuldade, 7,82. Ô, Gleger, tem um contexto todo especial nesse gol perdido, hein? Porque se o Cruzeiro faz, o Palmeiras certamente já sabe que o Botafogo tá vencendo. Ia dar um desespero, um perereco no Palmeiras, hein? Ah, sem dúvida, até porque... E o Lautaro recebe, agora vamos ver se ele não perde. Atenção, entrou na área, pisou. Só que dessa vez tinha um 3 pra cima dele da marcação. Aí... judiaram do Lautaro, hein? Chegou uma conferência alviverde pra cima dele, hein, Catarino? Essa tava mais difícil, né? Eram 3 ali na cobertura e caiu no pé ruim também do Lautaro. Por isso a recuperação da defesa do Palmeiras. Pois não, Gleger? Não, se acontecer, se o gol do Cruzeiro, Botafogo é o campeão, né? Então, assim, imagina o desespero. Agora, aparentemente, viu, Roger? Só pra emendar aqui o comentário, o Cruzeiro começa a se encontrar, né? Essa bola no Lautaro ali entre os dois zagueiros tá criando muita dificuldade para a zaga palmeirense, que aparentemente tá mal posicionada. Tava bem no começo do jogo, bem legal ali e tal, mas a hora que o Cruzeiro se achou, se encontrou, tá levando problema para a zaga do Palmeiras. É verdade. E o Verón e o Matheus Pereira passaram naquele mesmo cabeleireiro do Vladimir Catarino. Os dois estão com o cabelo platinado, né? Bonito, né, Vlad? Só pra entrar lá, paga 80 pila. É verdade. Olha o Vanderlan, lá vem Palmeiras. Levantou no segundo pau. A zaga tirou, voltou, o rebote escorou. Veiga bateu, defendeu. Cássio, defesaça. Volta o rebote. Vanderlan bateu pro gol. Passa a esquerda do gol. Mais um milagre de Cássio no rebote do Palmeiras. Quase o Verdão faz o gol. Felipe Anderson, quem finalizou para essa defesaça do camisão do Cruzeiro, hein, Catarino? Que loucura, né? Uma bola sem querer lá para dentro da área. Felipe Anderson chutou, Cássio defendeu, tem escanteio. Aí vem o Veiga, levanta Cássio, dá um tapa nela. Começa a ter trabalho os goleiros e começa a ter trabalho dobrado nosso Gleger Zozin. Grau de dificuldade, o conceito dessa defesaça do velho Cássio. Tá em forma o homem, Gleger. Sou fã do Cássio, belíssimo goleiro. Apesar dessa bola, foi no meio do gol ali, mas ele estava bem colocado. Deu um soco ali, tirando, aliviando. Grau de dificuldade 7,97. Bateu na trave para ser defesaça, hein, Catarino? Nós vamos chegar lá. Não sei o que tem que acontecer para ser defesaço também. Se essa não foi, qual será? Aliás, falando do penteado do Catarino, ele não é platinado, né? Ele fez luzes, tá? Luzes. É luzes, é. Isso. Em homenagem às luzes do Natal. É verdade. E também a querida Rádio Luzes da Ribalta, né, Vladimir? Que você já foi lá, também. Repórter da Rádio Luzes. Exatamente.
Muito bem. A bola vem pelo lado direito da equipe do Cruzeiro. Levanta o William, passa por toda a extensão da grande área e sai aqui do outro lado. Lateral para a equipe do Cruzeiro bater. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Acesse e conheça mais. aromadeservas.com.br. Aqui bate de longe. O Cruzeiro arrisca de longa distância. Ramiro solta o pé, ela passa sobre o gol, Vladimir. O Cruzeiro tá igual adolescente, né? Bate toda hora. Desta vez o arremate foi da entrada da área. Tinha muita gente na frente, não dava. Mesmo assim, optou pelo chute, mandou direto pela linha de fundo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 26:40, primeiro tempo. No Mineirão, vai se definir no Campeonato Brasileiro. 0 para o Cruzeiro, 0 também para o Palmeiras, Edu. Do tempo, Beira-Rio, Inter 0, Botafogo 1, gol do Savarino no comecinho, agora quase que o Inter empata. Os demais resultados, tá terminando, hein? Tá terminando, Criciúma 0, Flamengo 3, São Paulo 1, Juventude 2 e Vitória 1, Grêmio também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem Palmeiras, grande área, agora sobrou Gia e bateu pro gol, Cássio de novo! Cássio de novo! Tudo começou pela direita da infiltração do Estevão. E aí o Felipe Anderson chutou, o Cássio fez a defesa, escanteio. E vai para a cobrança, Rafael Veiga parte, levanta a bola no miolo. Tirou a zaga celeste, mete para fora. O Cássio vai brilhando. E o Felipe Anderson vai acumulando gols perdidos, Catarino. Começa a ficar interessante esse duelo Felipe Anderson-Cássio, né? Bola recuperada pelo Estevão aqui na direita. Avançou na área, cruzou pro Felipe Anderson. Outra defesaça do goleiro cruzeirense. Sabe quem tá ouvindo a gente, Vladimir? Quem? Matheus Pérez Granato. Rapaz, que honra, hein? Grande Mateuzinho, homem forte da comunicação do Poder Legislativo do Estado de São Paulo. E já trabalhou demais com a gente aqui na mídia da região, nos jornais, nas rádios. E é gente da gente, né, Catarina? Falava sobre o Matheus com outro amigo em comum, Paulo César Delbu. Elogiávamos a humildade do Matheus, né, que alcançou um cargo muito importante graças à sua capacidade. E é um cara extremamente humilde, Roger. E é São Paulino, não sei que ele tá enxuriçando aqui no jogo do Cruzeiro e Palmeiras, não. Tá secando, né? Tá secando, não tem outra alternativa. É isso aí, grande Matheus. Um abraço pra você, Mateuzinho. O Gleger e o grau de dificuldade e o conceito da defesa do Cássio em mais uma finalização do Felipe Anderson em Gleger. Deixa eu mandar um abraço pro Matheus também, né? Satisfação e privilégio tê-lo aí com a gente na transmissão. E essa do Cássio, essa foi boa, hein, cara? Essa no chão. O Cássio tem uma envergadura, né, extraordinária. Ele conseguiu voltar e fazer uma grande defesa. Essa, 8. Olha, temos uma defesaça, hein? Aleluia. Sabia que teríamos, não é possível que não teríamos hoje. É verdade. Procurando design, conectividade e desempenho, vá até a Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. 29 minutos do primeiro tempo, dá 0-0 Cruzeiro e Palmeiras. O Botafogo tá vencendo o Internacional por 1-0. O Inter meteu uma bola na trave há pouco no Beira-Rio. Tá dando o Botafogo campeão. E vem Cruzeiro, pisa na área pela ponta esquerda. Gabriel Veron engatou de perna esquerda, bateu na rede pelo lado de fora. Tava seguro o Everton no lance, mas assustou, hein, Catarino? É o ex-Palmeiras, né, Gabriel Veron. Hoje no Cruzeiro arrematou, mas chutou pra fora. Sorte do Edu, ou azar do Edu, que hoje não teremos o quadro defesa do jogo, né? Senão o Edu estaria lá anotando essas defesas aí da partida. Consumiria todo o programa praticamente do apito final. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Diga, Edu. Eu dependo do Gil Kleber, né? Sabe como é que é, né? Esse que é o problema. Eu tiro, mas ele sabe, nem sempre. Lá vem Rafael Veiga, lá vem Palmeiras, bola colocada na grande área. Há um pedido de falta, o árbitro vai dar o tiro de meta, vamos acompanhar o que aconteceu. O Veiga chegou batendo, desviou no zagueiro, aí caíram 2 do Palmeiras. O último toque. Foi escanteio, né? Mas eu fiquei com a impressão do tiro de meta. Pra mim tocou por último sim, ali no Vanderlan. É verdade, ele subiu junto com o zagueiro, mas aí o árbitro tá dizendo que o último toque foi do Vanderlan. Meia hora de futebol, tá 0-0 o jogo, por enquanto vai dando Palmeiras, vice-campeão, e o Cruzeiro vai engatando mais um título dessa semana.
O Botafogo, que foi campeão da Libertadores da América. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O Marcelo Milani está aqui no YouTube da Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai Palmeiras, arregaça a boca do balão para ajudar o Coringão. E tem razão, né, Catarino? Porque o Cruzeiro, com esse empate, já está empatando com o Bahia. Se vence o Palmeiras, ele encosta no Corinthians, né? Se o Palmeiras ganhar, classifica o Corinthians automaticamente para pré-Libertadores. Sim, se o Cruzeiro vence, aí o Cruzeiro aí a definição vai para a última rodada, aí a bomba fica para o Bahia, né? Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Palmeiras que joga contra o Fluminense no Allianz. No próximo domingo, a equipe do Cruzeiro joga contra o Juventude em Caxias. Última rodada do Campeonato Brasileiro, que pode ser só para cumprir tabela, e tá sendo assim por enquanto. Lançado pela ponta esquerda do camisa 9 do Verdão, Felipe Anderson. Rola para a entrada feroz de Vanderlan pela ponta esquerda, rasga a zaga do Cruzeiro. Coloca essa bola fora da grande área, ela cai aqui no setor defensivo para Murilo. Murilo sai para o jogo, abre com Vitor Reis. No grande ciclo, passa a linha demarcatória e abre a bola com Giai. Setor direito do campo, Palmeiras pega a bola, o Palmeiras da Leila. Leila Pereira, reeleita a presidenta do Palmeiras. Já vem tocando a bola com Giai lá atrás, soltando para Vitor Reis, abre pelo lado esquerdo do campo com Murilo, é o zagueiro por lá, toca a bola soltando para Felipe Anderson, tabelando pelo meio com Aníbal Moreno, lá vem Palmeiras, trocando passes envolventes, até chegar no Estevão, vai para cima, ponta direita, pisou na área, rolou para trás, bateu pro gol, Rios, defendeu de novo, Cássio! No canto esquerdo baixo, pega o goleiro, camisa 1 do Cruzeiro, hein, Catarino? E as jogadas ofensivas do Palmeiras sempre começando com o Estevão, não é incrível? A facilidade que ele tem, dessa vez o chute do Rios foi para a defesa do Cássio, outra chance e perdeu o Palmeiras. Essa aí vou te chamar também, porque hoje é dia de você dar nota pra todo mundo. Você tá igual jurado de carnaval, hein, Gleger Zorzinho? E o conceito dessa defesa do Cássio? Essa aí mais simples, né? O Cássio é um goleiro que sempre faz o simples. Experiente, né? Então ele foi ali, jogou pra fora, afastou o perigo da área. 7,75. O Gleger, grandes chances. 3-1 para o Palmeiras. Finalizações, 11-3 para o Palmeiras. Defesas de goleiros, 4-1 para o Cássio e em cima do Everton. O jogo é penso, hein? Penso demais pro time do Palmeiras. Já já o Gleger fala porque o Palmeiras aperta de novo. E vem com Veiga. Veiga lateralmente com o Rios. Rios tocou errado. Deu a bola de presente para o Ramiro. E o Cruzeiro retribui o presente. A bola sobrou para a equipe do Palmeiras. Vem com o Flaco Lopes. Abre atrás, soltando para Giai. O Cruzeiro tem dificuldade enorme de sair pro jogo. Rafael Veiga coloca na grande área buscando o Flaco Lopes, que partia na infiltração. Chega atento, Zé Ivaldo para tirar. E na sequência atropelar o jogador do Palmeiras. Flaco Lopes aqui na ponta direita, atropelado. E ele deu a falta, Daronco marca, é falta para o Verde. Catarino. É o assistente, né? O Bandeira quem dedurou ali, o zagueiro da equipe do Cruzeiro. E a falta aconteceu. Falta foi do Marlon para cima do Flaco Lopes. Diriam os locutores mais antigos que é um escanteio de mangas curtas. Roger. Escanteio de mangas curtas para bater a equipe do Palmeiras. Quem sabe na bola parada. O Palmeiras está apertando, está martelando, está tentando, mas está parando em Cássio. Cássio está defendendo tudo hoje. É bola para a equipe do Palmeiras. Para o Rafa lá em São Paulo. O filho do Renê, o filho da Vivi, está acompanhando a gente. Alô, Rafa. Olha o seu Palmeiras aí, Rafa, pode ser o primeiro gol. Rafael Veiga vai para a cobrança 2, a barreira do goleiro Cássio. Essa é a marca de 35 minutos. Vai para a cobrança Veiga. Olhar de cobra, olhar de águia para a bola e também para a grande área. Partiu para a bola de perna esquerda, bateu direto. Cássio defende, que bola venenosa, hein, Vladimir? Que surpreenderam o Veiga, né? Todo mundo aguardava ali o cruzamento para dentro da área, ele cobrou direto, espalmou, tirou de lá o Cássio. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca 35, primeiro tempo.
Estádio do Mineirão em BH, sem público, portões fechados, Cruzeiro e Palmeiras, 0-0, Edu Pinheiro. 35 para o tempo Beira-Rio, Inter 0, Botafogo 1, gol do Savarino no comecinho. E atenção, acabou Vitória 1, Grêmio 1, acabou São Paulo 1, Juventude 2. E acabou o Criciúma 0, Flamengo 3. Flamengo ajudando o Fluminense. E atenção, Vitória e Juventude confirmados para o Brasileirão ano que vem. Alô, torcedor, convocado pelo Carlos Batista, estamos nós empunhando o microfone mais forte de Campinas. Falta para o Cruzeiro bater no campo defensivo, 36 do primeiro tempo. Chamou, falou. E você sabe que além do campeão, poderemos ter os descensos já definidos nesta rodada, né? Se amanhã o Fluminense ganhar e o Bragantino perder, aí já estão definidos tanto o rebaixamento amanhã, quanto pode ser definido o campeão hoje. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, faça como Vladimir Catarino e escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você estava apagando e não viu a defesa do Cássio. Se essa não for defesaça, não sei qual será. Daqui a pouco passa de novo. O Cruzeiro, para variar, sai jogando errado. Aqui pelo lado direito do campo. Ela volta a bola pelo miolo. E aí a finalização forte do Estevão. Mas a queima-roupa e o Cássio faz uma defesaça. E aí, Gleger Zorzin, essa defesa? Aí é milagre, né? Não é nem defesaça. Isso daí é impressionante. O Cássio é o homem do jogo até o momento, né? Tanto para os dois lados, tá? O melhor em campo, tanto do lado do Palmeiras do Cruzeiro, é o Cássio. Tá fechando o gol. Se não fosse o cara, olha a cara do Diniz. Você viu ali agora há pouco ou não? Mas ele quem é culpado disso, né? 8,25. 8,25, a maior defesa do jogo. Tivemos uma 8 e agora uma 8,25. Mas ele é culpado de todo esse sacrifício que o Cássio tem que fazer. Ele manda o time sair jogando e o time não consegue sair jogando. É impressionante. Até quando os caras vão cair na lábia? Ah, mas foi campeão da Libertadores. Cara, ele tentou 1001 vezes. Ganhou 2. Até quando os caras vão pagar pau para esse estilo que não cabe no futebol brasileiro? Todas as chances do Palmeiras, 80%, foram criadas por saída errada desse dinizismo que me irrita profundamente. 38 do primeiro tempo, tá 0-0 o jogo pronto, falei, hashtag Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas Linguiça Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 38-18, e tem um título brasileiro do São Paulo, que o São Paulo perdeu, que tá na conta do Diniz, né? Você lembra disso, Vladimir? Quando ele chamou o cara lá de juvenil, é impressionante. Tietê, né? Tietê, isso, exatamente. E vem o Palmeiras, bola à frente, já entrou na área, se desvencilhou, bateu de perna direita, Cássio de novo! Nada passa pelo gigante do Cruzeiro em Catarino. Essa foi mais tranquila, né? Porque o Jair chutou em cima do Cássio, mas fez seguramente a defesa. Esse estilo do Diniz, o Roger, era bacana lá no começo, quando era novidade, né? Surpreendeu até, todo mundo pregou como um futebol moderno, mas como você disse, não cabe no futebol brasileiro, né? Pisocol, argamassas rejuntes. E as melhores marcas e qualidade para você, segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. 39, reta final do primeiro tempo, já o intervalo, Bandeirantes com Edu Pinheiro. Por enquanto, o Botafogo vencendo o Internacional no Beira-Rio, vai sendo campeão brasileiro. Mesmo com o empate do Cruzeiro com o Palmeiras. Palmeiras tem que ganhar o jogo para forçar a decisão para a rodada final do Brasileirão, que acontece no próximo domingo. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Sai pro jogo de do Palmeiras, bola com Vitor Reis, abre a bola com Murilo, solta para Vanderlan, lado esquerdo, ele vai recolher a bola, soltando lateralmente para Nilson Moreno, ainda no campo defensivo, Palmeiras está empatando o jogo, não é bom placar para ele, abre a bola soltando para Richard Rios, levanta a cabeça o gringo, vai devolver na ponta esquerda para Vanderlan, uma bola, que matada bonita com a sua chuteira azul, atenção, abre a bola com Felipe Anderson, sai da área para receber, depois devolve para Vanderlan, linda jogada, vai para a área, com bola e tudo, será? Tirou a zaga, voltou para tentar insistir na jogada, o Rafael Veiga, bola colocada pra fora. Deu falta o árbitro. Deu falta de ataque. Toque de mão ali.
Mas que jogada do Que Vanderlan, jogada limpa, um lençol maravilhoso. E de novo o Cássio aparecendo para salvar tudo, hein, Catarino? Ele deu toque de mão do Veiga, mas o Cássio saiu dividindo ali com o Vanderlan, né? Impedindo o cruzamento e também que a bola fosse na direção do gol. Que atrevido, hein, Gleger, esse Vanderlan. Que jogada pela ponta esquerda. É, uma jogada impressionante. Agora, você viu ali o Cássio ali ou não? O sinal que ele fez, traz água aí que já acabou aqui o reservatório, né? Porque o cara não, até que hora, será que os caras não vão, o Diniz não tá enxergando que tem que organizar esse time do Cruzeiro defensivamente, cara? O Cássio, quantas defesas o Cássio fez aí, você que tem a estatística aí, Roger? Vou olhar agora para você de forma atualizada. Cara. 7 defesas. 7 defesas no primeiro tempo. Sabe o que vai acontecer? Nós chegar no vestiário, o Cássio vai falar, troca o goleiro aí, porque eu não aguento mais. Não é possível, gente. Impressionante. Olha lá, e o cara tá levando a água pra ele lá, você viu aí, né? Agora a água chegou para o Cássio. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá acabando o primeiro tempo. Palmeiras insistiu, mas parou no Cássio. Tá 0-0 o jogo pra você. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. 42, arranca o time do Cruzeiro, vem lá pela ponta direita, atenção, vem o time da casa com o João Marcelo, soltando essa bola para o William, voltando com o João Marcelo, já está no campo defensivo, o João Marcelo para receber o Zé Ivaldo, recebe de João Marcelo, volta com o Zé Ivaldo, abre com o Marlon tenta na ponta esquerda, bem na cobertura, para tirar dali o Vitor Reis, afasta o perigo, ela sobra com o Richard Rios, rodopia em cima da bola e desce para o campo de ataque, é o time do Abel Ferreira, o Portuga, tentando chegar à marcação do primeiro gol ainda no primeiro tempo. Tá 0-0, reta final do primeiro tempo para você ligado no futebol da Bandeirantes. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Acesse aromadeservas.com.br. Lá vem Estevão, jogou muito no começo do jogo, depois deu uma subidinha, o camisa 41 do verde, ele tenta apertar a saída de bola, tira dali, afasta Lucas Silva, deixa de lado, vai abrir de lado, não, prefere ficar com ela, dominado o capitão do Cruzeiro, agora sim soltando para William vai acelerar, tocando essa bola à frente para Japa, o Japa tá por lá, ele vem pro domínio, recolhe a bola, levanta a cabeça, viu o Lautaro passando na frente, aqui pelo lado esquerdo do campo, lá vem o Cruzeiro, vai passar na corrida pela ponta esquerda, o Marlon prefere levantar da grande área para o Gabriel Veron, ele ajeita para trás para Lautaro, arredondou a jogada de novo para Japa, bateu pro gol, para fora pela linha de fundo, arriscou de longe para testar o goleiro Vladimir. Mas reclamou ali o Gabriel Veron, né? Queria que tivesse trabalhado melhor, a jogada não foi o que fez o time do Cruzeiro, chute foi para fora, é tiro de meta. Na KTO, cada jogo é único, acesse kto.com e jogue com responsa. Houve desvio, na verdade, escanteio, Roger. Escanteio pro Cruzeiro. Olha o Cruzeiro na bola parada, atenção! Marcelo dizendo que é seu fã aqui, ó. Catarino, você manja, eu sou seu fã. Obrigado mesmo, Marcelão. Paga um café para um homem, Vladimir. Já tá pago, né? Adiantado aí. Atenção, escanteio pros caras. Matheus Pereira parte, levanta a bola fechada, subiu. O zagueiro Vitor Reis para tirar dali. Rebote, volta para o Cruzeiro, tá viva a bola. Atenção para Ramiro, lado direito do campo. Perna direita, partiu, levantou no segundo pau, buscando a cabeça do Zé Ivaldo. A zaga tirou, rebote, volta pro capitão. Ele tenta ficar com ela, o Lucas, mas perdeu. É contragolpe para o Verdão. Acelera Verde, acelera Verdão. Bola pela ponta esquerda, tá por lá o Vanderlan. Vanderlan deixou a bola passar à frente para o comando, para Flaco Lopes pro chão. O árbitro deixa seguir a jogada. No contragolpe forte do Cruzeiro, ele gesticula que viu tudo e não viu absolutamente nada de pênalti, Vladimir. Olha, no ao vivo eu também tive a impressão que não. Para mim deu uma forçada ali. Era o Flaco Lopes quem estava no lance, mas claro, tem a revisão do VAR, Roger. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. 10h15, hora esportiva do Brasil, 45, etapa primeira, 0-0, já o intervalo pra você. O Bota tá levando, esse Bota é fogo, hein? Esse Bota é fogo, tá vencendo o Internacional por 1-0 lá no Beira-Rio, tá ficando com um caneco, 2 canecos em menos de uma semana. Que semana é essa pro Botafogo, hein? Que semana é essa para o Fogão? E aqui a bola para a equipe do Palmeiras.
Vem Vanderlan, tá jogando muito no primeiro tempo. Tenta fazer o lançamento na ponta esquerda, buscando o Felipe Anderson, que estava afunilando. Tira por baixo o Ramiro, coloca para fora. Arremesso lateral para bater o time do Palmeiras, o time do Allianz Parque. Tá sorrindo o Abel Ferreira, mas deve ser de nervoso de tantos gols que perdeu o Verdão no primeiro tempo. E vai insistindo, vem de novo. Ele achou pênalti naquele lance do Flaco Lopes, por isso tá reclamando e sorrindo de forma irônica. E vem Verdão, ponta direita, já tentou levantar, tirou a zaga. E é bom que se diga que ainda não parou, né? Não parou, já revisou e terminou primeiro. Parou, já revisou e não foi nada e vai terminar o jogo. O Anderson Daronco da FIFA mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. 0 para o Cruzeiro, 0 para o Palmeiras. Por enquanto o Palmeiras fica com o vice-campeonato. O Botafogo vai sendo campeão, Edu Pinheiro. É tristeza, né? Belo futebol, grandes defesas do Cássio, mas com portões fechados, hein, Catarina? Brincadeira o que aconteceu aí entre a Justiça e a Justiça Desportiva. A CBF também ficou no meio da conversa, não deu prosseguimento, deixou por conta da Justiça. E é isso aí, portões fechados. E olha, eu só queria o casaco e o relógio do Abel Ferreira. Só isso, né, Edu? Quanto que não vale esse casaco e o relógio aí, você viu? É personalizado, né? Feito de forma personalizada. O casaco, o relógio também não deve ser dos mais baratos, não. O Abel Ferreira, um brilhante aí, talvez o maior treinador da história do Palmeiras, por enquanto tá perdendo o título hoje, tá levando o Botafogo. Edu. Olha, no intervalo, se der tempo, vou falar de uma reportagem aqui do Estevão. Sensacional esse menino, 17 anos, os detalhes de Estevão, né? Teve a oportunidade também. Então, bom intervalo, viu, Catarino? Valeu, Edu, até já. Ó, o Palmeiras joga com Everton, Giai, Vitor Reis, Murilo e Wanderson, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. Ele, Estevão, 17 anos, já vendido pro Chelsea, né? O Flaco Lopes e o Felipe Anderson. E o Cruzeiro, Cássio com 7 defesas. William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon, Lucas Silva, Ramiro, Japa e Matheus Pereira, Gabriel Veron e o Lautero Dias. E no banco, tic-tac, 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 Fernando Diniz. Ele quer que o time dele saia, mas como perde a bola. Ó, Fernando Diniz chegando. Muda tudo o esquema. Tic-tac, 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 né? E Abel Ferreira é o treino do Palmeiras. Em quantos jogos teria Abel Ferreira? Será que ele continua? Se o Verdão pegar e perder aí o título? Ó, o seguinte, a rodada começou ontem, Corinthians 3, Bahia 0, 8 vitórias seguidas. Destaque para Memphis Depay, que marcou 2, e também o Yuri Alberto marcando mais um, artilheiro com 14 gols do Brasileirão. Jogos encerrados de hoje, Vasco 0, Vasco 2. Atlético Mineiro 0, deixa eu confirmar aqui, teve gol do Vegete e do Felipe Coutinho, né? Vasco 2, Atlético Mineiro 0. Olha, o Atlético não vence há 12 jogos com essa, 12, perdeu 2 títulos. Vitória 1, Grêmio também 1 encerrado lá no Barradão. Vitória garantido para o Brasileirão ano que vem. Morumbi, São Paulo 1, Juventude 2. O Juventude está garantido no próximo ano também no Brasileirão. Criciúma 0, Flamengo 3. Torcedores do Flamengo picharam os muros, pedindo para o Flamengo entregar para o Criciúma para prejudicar o Fluminense. Mas o Mengão meteu 3-0, Varela, Bruno Henrique de pênalti e também o Lucas Araújo. Então é o seguinte, vitória importantíssima do Flamengo porque ajuda e muito ao Fluminense. Olha, intervalo Cruzeiro e Palmeiras 0-0, deixa eu ver aqui como é que estamos lá no Beira-Rio, 48, não terminou ainda não, hein? 48 do primeiro tempo, tivemos amarelo pro Rocher, que é o goleiro do Internacional, amarelo para Alexander Barbosa, lateral aí do Botafogo. O gol foi do Savarino a 4 minutos, Inter 0, Botafogo 1. Com esse resultado, o Botafogo vai sagrando campeão brasileiro. E Atlético Goianiense e Fortaleza está 1-1. Deixa eu ver se está no intervalo aqui. Não, ainda está. Não, ainda não está. Tá no finalzinho do primeiro tempo, tá? E o gol de empate do Atlético foi do Derek, ex-Guarani, tá? Do jeitinho que estão as coisas, o Corinthians ainda não tá garantido na pré-Libertadores.
tem 53 pontos. O Corinthians na 7ª colocação, o Bahia tem 50, o Cruzeiro empatando vai a 50 também. Então fica para a última rodada, se continuar assim, os 2 que irão para a pré-Libertadores, já que Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo já estão na Libertadores ano que vem, sendo que o Botafogo é o campeão da Libertadores e o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Os demais entram na classificação pelo Campeonato Brasileiro. E olha, como disse o Catarino, é o seguinte, hein? O Criciúma perdeu 38 pontos, Red Bull 38, Cuiabá e o Atlético Goianiense já estão rebaixados. Aqui é o seguinte, se o Red Bull Bragantino não vencer amanhã o Atlético lá no Paraná e o Fluminense se ganhar do Cuiabá, já ficam rebaixados Criciúma e Red Bull Bragantino. Então a rodada já fica definida para o próximo domingo, que é a última rodada, em termos de rebaixamento. Resta saber como é que fica essa briga entre Botafogo e Palmeiras pelo título. Intervalo 22:21, 0-0, Cruzeiro e Palmeiras. Grande atuação de Cássio, já. Greg Zorzin comenta. Oi, aqui é Ana Castela. Já pensou acabar o ano com R$1 milhão na sua conta? Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Se liga aí no sorteio final. Tem prêmio de R$1 milhão na poupança premiada Sicredi. Bora poupar! E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.6002253/2024. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Doutor Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol.
Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou! Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Toca mais, toca mal. O William intercepta, vem para o jogo. Atenção, passadas largas, bom passe à frente. Que lançamento, Lautaro entrou na grande área, vai pintar o primeiro, bateu. O Everton fecha o ângulo, perde o gol no contragolpe e o Cruzeiro. Aí, essa vai pra conta do Lautaro, hein, Catarino? Gol perdido, hein? Tudo bem que o Everton saiu muito bem. O Palmeiras levantou no segundo pé. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Vanderlan bateu pro gol! Passa a esquerda no gol! Mais um milagre de Cássio no rebote do Palmeiras. Quase o Verdão faz o gol. Felipe Anderson, quem finalizou para essa defesaça do camisão do Cruzeiro, hein, Catarino? Que loucura, né? Uma bola sem querer. Coloquei a defesa do Everton, falou que ele vai reclamar. Antes fiz sua vinheta, sem reclamar, coloquei pronto a defesa do Cássio. Essa foi uma no total de 7, Zorzinho. Só deu Cássio, Zorzinho. Só deu Cássio, porque só deu Palmeiras, né, Edu? Palmeiras teve mais volume, foi mais contundente. Faltou, claro, ter um pouco mais de tranquilidade, né? Botar a bola na rede, mas o Cássio realmente hoje está numa noite inspiradíssima. Agora é o seguinte, hein? Se o Cruzeiro, se o Fernando Diniz, né, não organizar esse time aí, o Cruzeiro vai tomar uma goleada no segundo tempo. Porque, poxa vida, não é toda hora que o Cássio vai fazer essas... Cara, ele fez no mínimo 3 defesas impressionantes ali. Defesa de gol, tá? Defesa que falar gol, o Tigrão costuma dizer muito isso, né? O goleiro toma e destoma, né? E aconteceu umas 3 dessa com o Cássio. Agora, o Cruzeiro precisa se organizar. O Cruzeiro precisa tem mais time do que apresentou no primeiro tempo. Palmeiras deitou e rolou, o Palmeiras teve mais ações, teve mais chances de gol, teve mais finalização. O Cruzeiro foi apenas uma vez. Aliás, 2, né? Teve 2 metidas de bola, uma... O Everton fez a defesa e a outra ficou ali meio no pé ruim ali do atacante e ele acabou titubeando um pouco e chegou à defesa do Palmeiras. Só o que fez o Cruzeiro. Se Matheus, que é o meia, Matheus Pereira, né, que é o meia do Cruzeiro, baita de um jogador, cara, revelação no Campeonato Brasileiro, mas não pegou na bola, né? Toda hora que a bola chega, ele às vezes estava marcado, às vezes estava dormindo, né, errando muito passe na transição. Então o Cruzeiro não jogou o primeiro tempo. Não jogou, não marcou, não evoluiu, não atacou, né? E deu muito espaço para o Palmeiras, que foi muito, realmente, repetindo aqui, foi muito melhor do que o Cruzeiro. Tomara que o Fernando Diniz organize esse time, tomara que o Cruzeiro volte diferente, errando menos, caprichando um pouco mais no passe, evoluindo um pouco mais na transição, porque, olha, Edu, eu não tenho dúvida, conhecendo o Abel Ferreira, conhecendo esse time do Palmeiras, que vai vir para cima, vai pressionar e vai tentar ganhar o jogo. Porque agora no vestiário os caras estão falando, a parada é a seguinte, tá 1-0 lá pro Botafogo, e se nós não fizermos nenhum gol e o jogo terminar empatado, o Botafogo é campeão. E a última chance do Palmeiras já não tem mais jeito. Então, você vai ver os ouvintes da Rádio Bandeirantes aí, a hora que começar o jogo, Palmeiras linha alta, pressionando, não dando espaço, e eu quero crer que o Fernando Diniz tem ali achado uma maneira de pelo menos tentar se impor. Tá jogando em casa, pô. Tá jogando no Mineirão, Greg, mas tá vazio o campo. Não interessa. O manto de jogo é do Cruzeiro.
Cruzeiro precisa ganhar o jogo também para tentar buscar aí uma pré-Libertadores e tentar sair dessa fase ruim. O Cruzeiro está numa fase horrorosa. O Catarino trouxe aí os números do Fernando Diniz. É horroroso. Né? Acho que foram 2 vitórias em 13 jogos. É muito pouco para um gigante como o Cruzeiro, né? E ainda mais para um treinador, que é o Fernando Diniz, campeão da Libertadores pelo Fluminense, pô. O cara sabe o caminho. Tá vendo que não tem condição, tá vendo que não tem qualidade para impor aquele ritmo de jogo? Muda. Né? Tá precisando, muda o estilo, muda o posicionamento, muda a estratégia. Olha, Edu, eu tô preocupado com essa equipe do Cruzeiro pro segundo tempo, porque eu não tenho dúvida, vou repetir, que o Palmeiras vai vir com tudo pra cima, Edu Pinheiro. O que aconteceu com o Belo Horizonte, rapaz? O Cruzeiro perdeu a final da Sul-Americana e o Atlético perde a Copa do Brasil, perde a Libertadores também. E o Cruzeiro, nas mãos do Diniz, disse o retrospecto incrível, né? Olha, intervalo, Beira-Rio 1-0 Botafogo, logo no comecinho, 5 minutos, golaço do Savarino. Ô, Edu. Sim, pois é o Catarino. Os times estão voltando sem nenhuma alteração. Não sei se você já registrou, mas o técnico do Atlético Mineiro foi demitido, né? Gabriel Milito, após a derrota de hoje pro Vasco. O Milito não é mais técnico do Atlético Mineiro. Muito bem, muito bem. Você põe muito bem, Catarino. Sensacional. E é o seguinte, 1-0 Savarino, 5 minutos, depois só deu o Inter, hein? Só deu o Inter, pressionou, comandou as ações, cabeçadas desperdiçadas e nos pés de Ener Valencia, a melhor chance, bateu na trave, né? Então é isso aí, o fogão se segura. Deixa eu falar rapidinho aqui, meus amigos, tá aqui no YouTube, né? Eu passei na banca do meu amigo Roberto, ali do lado da Piracã, olhei pro placar, nem sabia que tinha mais o placar, eu sempre recebo digital, mas nunca leio. O amigo meu me passa, né? Tá aqui, ó, olha quem tá na capa do placar aqui, ó, o menino Esteban na capa do placar, tem a vida do menino aqui. Olha, resumindo pra vocês, é o seguinte, o Esteban estreou nesse Mineirão aí, contra o Cruzeiro, até conversava com o Catarino, o último jogo do Brasileiro no passado, aquele 0-0 que deu título ao Palmeiras, ele já estreou como campeão brasileiro. Isso foi no dia 6 de dezembro do ano passado, tá? O Esteban nasceu em Franca, ele utiliza as redes sociais dele, tem 1.700.000 no Instagram e costuma postar somente fotos protocolares de jogo. Você não viu o menino nenhuma festa, nada de polêmica, as coisas da night, não tem com o Esteban. Ele está negociado com o Chelsea, vai embora em julho e a negociação dele pode atingir a 61.500.000 euros. Na bagatela de 359 milhões de reais, somada a valores fixos e metas. Se ele é convocado para a seleção, fica mais caro. Se fizer gol, vai aumentando o gatilho, que nem do Hendrick. Vai começar. Atenção, por enquanto 0-0, Cruzeiro e Palmeiras. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, RW, é ele. Valeu, Edu, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa 37ª e penúltima rodada do Brasileiro da Série B. Bola rolando em BH, no rádio, na internet, só da Bandeirantes Campinas, com o timaço do Carlos Batista, que convocou todo mundo para acompanhar os jogos finais dos times de São Paulo nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de Ponte Preta e Guarani encerrarem a sua participação, fatídica participação no Campeonato da Série B, vão jogar a Série C o ano que vem. Mas a Bandeirantes não para e traz sempre informações para você. Aliás, de segunda a sexta, 11h30 tem nossa área e 5 da tarde tem Esporte em Debate, nossa área com o CH e o Esporte em Debate com Carlos Batista, o nosso CB. Nós que estamos também no portal carlosbatista.com.br. Primeiro minuto de bola rolando, à esquerda ataca o Palmeiras, à direita ataca no segundo tempo a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro com meias e calções brancos. Camisas lindas, aquela camisa estrelada azul, o Palmeiras hoje de dourado com as suas meias e camisas douradas e os calções da cor verde. E vem o time da casa, vem com Matheus Pereira, ponta direita, levanta, afasta a zaga do verde. Na primeira chegada do Cruzeiro pela ponta direita, Vladimir Catarino. Cruzamento do Matheus Pereira, o Murilo fez o corte, olha o Palmeiras respondendo. Contra-golpeando com o Estevam, ponta direita, fechou na grande área o Flaco, vai Estevam, puxou na perna canhota, bateu em cima do zagueiro da Raposa.
Souza, Catarino. Acabou perdendo a força, né? Aí pro arremate o Estevão. Não pegou legal na bola, não. A recuperação foi da defesa cruzeirense. Vai chegando pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Já se inscreve aí e ativa o sininho para sempre que tiver as transmissões da Bandeirantes, você ficar sabendo antes que todo mundo. Como o Fernando Rodrigues deixou um like verde. Um like do Verdão, diz que vai ser 2-0 para o Verdão hoje. Focar em não tomar gols. Valeu, Fernando Rodrigues, obrigado pelo carinho. Deixa o like aí, esse like alviverde. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e tem muito mais. Até a linguiça de frango que o Vladimir adora. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Bate cruzada, Matheus Pereira para tirar a zaga do Palmeiras. Afasta dali. Afasta o cara 44 do Palmeiras, tira o perigo Vitor Reis, expulsando o perigo, vai começar o segundo tempo lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, tá 1-0 para o Botafogo, lá apitou o Abate Abel, que é o árbitro da FIFA que apita o jogo lá. Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel apita lá, começa o segundo tempo. Torcedores do Palmeiras com o ouvido ligado na Bandeirantes para saber tudo o que está acontecendo. Por enquanto vai dando o Botafogo que está vencendo o Internacional por 1-0. E já deu para perceber, né, Vladimir? Os caras enrolaram um pouquinho lá. 3 minutos de diferença lá em relação ao jogo do Mineirão. É de praxe, né? É de praxe que essa demora e esse atraso aconteça em algumas partidas. Então, teoricamente, o jogo do Palmeiras termina primeiro. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. E o Felipe é torcedor do Cruzeiro, pra cima nesse segundo tempo o Cruzeiro, e coloca aqui vários corações azuis e várias raposinhas também, que é o mascote do Cruzeiro Esporte Clube. Cruzeiro tá segurando o Palmeiras, Cássio na verdade, né? Tá segurando o Palmeiras. Foram 7 defesas no primeiro tempo, inclusive com o nosso comentarista Gleger, um dos maiores goleiros que o Brasil já viu, o comentarista da Bandeirantes. Ele hoje deu nota 8 numa defesa e 8,5 em outra. 25. 8,25. 25, né? É, rapaz. Que é considerada defesíssima, né? Não me lembro de uma nota tão alta assim do Gleger nos últimos jogos, não. Mas assim, o critério, você sabe que ele é diferente nesse horário, mas o Cássio hoje tá incrível, né? Não tem jeito. Não tem como. O resultado é todo dele por enquanto. E vem Verde, vem com Estevão. Pela ponta direita, a matada do cara já é diferenciada. Ele toca a bola soltando para Richard Rios. Lateralmente abrindo para o capitão Rafael Veiga. Para Giai, lá pelo setor direito. Levantou na boca do gol, mergulhou. Felipe Anderson para fora do gol. Pela linha de fundo. Tiro de meta para o São Cássio bater, Catarino. Subiu ali sozinho o Felipe Anderson, mas o arremate ou o cabeceio não foi legal, não. Foi para fora. Posse de bola para o Palmeiras. Pisocol, argamassas, rejuntes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 5, segundo tempo. Mineirão em BH. 21 graus a temperatura na capital dos mineiros. Cruzeiro 0, Palmeiras 0, Edu. Olha, 2 minutos, Beira-Rio, Inter 0, Botafogo 1 no Savarino, comecinho do jogo. Jogos encerrados, Vasco 2, Atlético Mineiro 0, Criciúma 0, Flamengo 3, São Paulo 1, Juventude 2, Vitória 1, Grêmio também 1. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes, líder absoluta nas transmissões esportivas. Não sou eu quem diga, é o Ibope Cantar, que ouve a voz do ouvinte e do torcedor em Campinas. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Bola aqui atrás para a equipe do Cruzeiro, bola com o João Marcelo, aciona lá atrás o Cássio, jogando com seu uniforme amarelo, camisa 1 do Cruzeiro, sai para o jogo, voltando a bola com o João Marcelo, João bate de perna direita, levantando a bola para o câmera ataque, buscando o Lautaro, contra 2 a marcação, Lautaro ficou preso na marcação, o time do Palmeiras já vem para a recuperação mais uma vez, vem com o Vanderlan, descarrega a bola pelo meio, soltando para Flaco Lopes, ele dribla todo mundo, inclusive é do Aronco, a bola já está lá do outro lado, inversão mal feita do Palmeiras, recuperação do Cruzeiro, engata uma quinta marcha, lá vem ele, lá vem Marlon, rolou na boca do gol, vai pintar o primeiro, bateu pro gol, Matheus Pereira, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Cruzeiro!
Matheus Pereira, camisa 10. Ele não perdoa. Matheus Pereira marca e faz a festa do torcedor do Cruzeiro. Na marca de 6 minutos do segundo tempo, contragolpe fatal, letal, fatal. Ponta esquerda, Marlon coloca na medida para Matheus Pereira bater de primeira. O Everton ficou preso. Ela foi no contrapé no cantinho inferior direito pro fundo do gol do Palmeiras. A Raposa é danada. Cruzeiro 1, Palmeiras nada. Vai crescendo a luz do Botafogo para ser o campeão. O Cruzeiro faz o gol dele, faz gol também para o Botafogo. O que vale é o detalhe, conta aí Vladimir Catarino. Foi um erro, né, no passe de bola do ataque do Palmeiras. Recuperação do Cruzeiro e que pique deu o Marlon na esquerda. O Jai tentou acompanhar, alcançar, mas não conseguiu. O Marlon chegou à linha de fundo, fez o cruzamento para trás e o Matheus Pereira, com muita qualidade, tocou no contrapé do goleiro Everton. 8º gol dele no campeonato, tá na frente o Cruzeiro 1-0. Ô, Helder, grande amigo, tá ouvindo a gente, é palmeirense, falou grita o gol aí que eu tô ouvindo. Cheguei em casa, agora vou te ouvir. Só que a hora que ele chega em casa, o gol que ele ouviu foi do Cruzeiro. O gol que ele não queria ouvir. 1-0 para o Cruzeiro, Gleger Zorzinho na frente, a Raposa. Eu não sei se você prestou atenção no meu comentário no intervalo, eu falava sobre esse menino que fez o gol aí. Muita qualidade, estava sumido, apagado. Que golaço, cara. Não é qualquer um que pega de primeira desse jeito, tirando do goleiro. Belíssima jogada. Um erro na saída de bola do Palmeiras. Se eu não me engano, foi o Richard Rios que erra o passe. Contra-ataque lá pelo lado esquerdo. O Marlon faz uma belíssima jogada. Golaço do Cruzeiro, que voltou diferente para o segundo tempo, Roger. O Botafogo ouve no Beira-Rio a informação do gol do Cruzeiro. Não consegue conter a emoção, jogadores do banco de reservas do Botafogo. O Fogão vai chegando mais perto do título. Alô, Helder Guidolinho, papai da Otávia. Será que dá ainda, hein? Tá 1-0. Como perdeu gols o Palmeiras no primeiro tempo. Cássio é o grande responsável por isso. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. 9h33. Etapa final de jogo. 1-0 tá vencendo a equipe do Cruzeiro. Com esse resultado, o Botafogo mais campeão do que nunca do Brasileirão 2024. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Sai pro jogo o time do Cruzeiro, dribla lá pelo setor esquerdo, mais perde a bola o Marlon. Agora quem vê é o time do Palmeiras, foi seguro pelo calção, o Estevão falta nele. Falta e cartão pro 3 do Cruzeiro, Vladimir. Aí não teve alternativa o Marlon, né? O Estevão ia escapando, segurou ali o atacante palmeirense, amarelo pro camisa 3, lateral Marlon do Cruzeiro. Eu ver se tava pendurado aqui, Cássio, Fernando Diniz, Lucas Vilauba, Lucas Silva, Marlon tava pendurado, hein? Não joga contra o Juventude em Caxias do Sul no encerramento do campeonato para o Cruzeiro. Peralta também pendurado, Rafa Silva, Vitinho, Wallace, William e Zé Ivaldo. Mais ou menos 92 jogadores do Cruzeiro estão pendurados nessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Para a linguiça Seara, que você encontra no Iga Atacado, com lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Deliciosas opções para o seu dia a dia, eu informo. Tem falta perigosa o Palmeiras. Pela ponta direita vai Rafael Veiga para a cobrança. É o capitão do Verde. Tem pressa, o Palmeiras sabe que tem que empatar e tem que buscar a virada se quiser ainda permanecer vivo para o título. Veiga para a bola, levantou, jogada ensaiada, toca de cabeça, Cássio de novo! No cabeceio do Vitor Reis, Cássio de novo! Ele tá impossível! Ele tá demais, hein, Catarino? A jogada ensaiada, né? De bola parada do Palmeiras, cruzamento do Veiga, o Vitor Reis cabeceou. No cantinho, o Cássio foi buscar. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 11:30, segundo tempo. No Mineirão, o placar é do Cruzeiro, mas o Palmeiras vem na grande área, atenção, linda finta, Flaco vai bater, bateu, carimbando o setor defensivo, ela volta, tá viva, a bola bateu, Veiga pro gol, Cássio de novo! Aí o juiz tá parando o jogo, marcando alguma irregularidade no ataque do Palmeiras. Meu, que perereco foi esse, cara?
É chute de um lado, a bola espirra, aí o Marlon não pega. O Estevão briga por ela, dá um coice na bola. Aí ela volta para o Rafael Veiga. Ele bate, a bola vem quicando. Deu a impressão que o Cássio pegou, mas o árbitro tá dando bola para a equipe do... Tiro de meta, não houve. O Cássio não tocou na bola, não. Vamos ver. Foi o Morrinho? Foi o Morrinho. Ficou a impressão, mas não houve o toque do Cássio, não. Na fase que tá o Cássio, se o Morro dizia, eu já tô gritando que é o Cássio, que tá pegando tudo. 12 minutos passados, etapa final de jogo, o placar do jogo é esse. Cruzeiro 1, Palmeiras nada, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, lá no Beira-Rio estamos com 9 segundo tempo, Inter 0, Botafogo 1, gol do Savarino no comecinho do jogo. Amanhã, 2 jogos importantes para definir, inclusive, descenso, hein? Maracanã, Fluminense e Cuiabá, em Curitiba, Atlético e Bragantino, ambos às 20 horas. Sicredi no Seguro ao consórcio do cartão A Carteira Digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, quer te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Ô Glega, deixa eu perguntar pra você uma curiosidade que eu sempre tive, cara. E você, quando jogasse, tivesse um treinador, falava, ó, quando a bola sair pela linha de fundo, você não vai fazer nada do que há 100 anos a gente faz, não. Você não vai bater o tiro de meta, não. Você vai fazer um passe de meta. Mesmo se tiver 10 jogadores adversários na sua frente, você não vai cobrar o tiro de meta. Você vai sair jogando, vai passar pra alguém. Como é que você ia reagir, hein? Eu reagiria da seguinte forma. Eu jogo a bola lá na frente e depois eu brigo com o treinador no vestiário, mas tomar o gol eu não tomo. É impressionante, cara. É assim que tem que ser, cara. Pô, não dá impressionante. Um detalhe importante, viu? Essa bola aí, que eu acho que o Cássio tocou nela, Eu também acho. Eu também acho, foi na ponta da luva. Exatamente, tem uma câmera por trás ali, um ângulo diferente. Ele desvia a trajetória da bola. Pode botar aí mais uma aí, viu, Edu? Você também, Roger. Mais uma defesar. Aliás, eu já não tô aguentando mais tanto da conceito e definição para as defesas do Cássio. Um monstro. E essa daí eu tô na fita, porque eu narrei que foi defesa dele. Que eu tive a impressão realmente de um leve desvio. E olha o Estevão, lá pela direita, lá vem Verdão, buscando o gol de empate, colocou na grande área, tira a zaga do Verde. No bate e rebate, ela sobra pra tirar dali, afasta o camisa 5, Zé Ivaldo, quem chuta por último, Vladimir. Tirou de lá o Zé Ivaldo, o Palmeiras fez 3 alterações, não sei se vai dar tempo, Roger, da gente anotar agora. Saiu o Giai com a 4, entrou o Mike 12 Mike no lugar do Giai. Vai dar porque o Palmeiras perdeu a bola. Saiu Aníbal Moreno, entrou o 25, Gabriel Menino. Gabriel Menino com a 25 entrou no lugar do Aníbal Moreno. E saiu o Felipe Anderson com a 9 para a entrada do Maurício. 18, Maurício entrando no lugar do Felipe Anderson. Você jura que eu anotei tudo isso mesmo? Então vamos lá de novo. Maurício, camisa. Maurício 18 no lugar do Felipe Anderson. Tá, o Mike? O Mike 12 no lugar do Giai. E o Gabriel Menino 25 no lugar do Aníbal Moreno. Muito bem, Vladimir Catarino. Muito obrigado. Eu ainda não vou me acostumar com esse monte de alteração pós-pandemia. E vem Palmeiras. A bola sobrou de fora da grande área para chutar, para bater pro gol. Chute forte, olha o gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Palmeiras! Verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Maurício acaba de entrar e já faz o gol de empate do Palmeiras. A jogada pela direita, a bola é rolada com açúcar na meia-lua. Maurício bate forte. Ela vai morrer no fundo do gol de Cássio. O Palmeiras empata o jogo. Maurício, ele não perdoa. Maurício marca o seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro. Faz a esperança ressurgir para a pátria palmeirense. Palmeiras 1, Cruzeiro também 1. O que vale é o detalhe com Thaí Catarino. Que coisa, hein? O Cássio não foi bem nessa, não. Houve um desvio ali após o chute do Maurício, mas a bola acabou passando embaixo do corpo do Cássio e entrou. Na jogadaça feita pelo Richard Rios, né? Ganhou a bola no meio campo, avançou, trocou por Estevão, devolveu para ele no cruzamento, ajeitando ali pro Maurício. O Maurício mandou para as redes, tudo igual, 1-1, Roger.
Empata o Palmeiras. O placar ainda não é suficiente para chegar ao título ou sequer adiar o título, porque o Botafogo está vencendo por 1-0. Mas o Palmeiras chega ao gol de empate, Gleger Zozin. Belíssima jogada do Richard Rios, né? Nós voltamos hoje na seleção do campeonato, hoje na lata, no programa Os Donos da Bola, na seleção da Série A do Brasileiro. E eu votei nesse menino, Richard Rios. Que belíssima jogada, né? E como disse o Catarino, o Cássio, não é que ele deu a bola, ter um leve desvio ali, acaba matando a possibilidade de defesa do Cássio. Claro, foi uma bola defensável, mas o cara tá impossível. O tanto de defesa que já fez, né? Vai lá, Roger. E olha aí, vem o time do Cruzeiro recuando a bola para o Cássio. Sai pro jogo, 17 minutos do segundo tempo. Pisocol, argamassas e rejuntes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. 17h40. Estamos no segundo tempo. O Palmeiras agora vai partir com tudo para cima da equipe do Cruzeiro. Vai tentar fazer a virada, porque por enquanto o Botafogo vai sendo campeão. E vem o Estevão, ponta direita, fintou, levou para a perna esquerda, bateu, explode na cabeça do João Marcelo. E vai tentar pegar o rebote para sair para o jogo. O time do Cruzeiro erra a saída, mas teve uma falta. Derrubado o atacante do Cruzeiro aqui atrás. Falta para a equipe da Raposa bater. 1-1, tá empatado o jogo. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próximo de você. Vai ajudando ali o Maurício a se levantar. Jogador do Cruzeiro que sofreu a falta, como a TV só mostrou a cabeça dele. Eu não sei se é o platinado Gabriel ou se é o platinado Matheus, mas acho que era o Matheus. Exato, Matheus Pereira. Agora toca na bola, o Ramiro levantando a bola para cobrir ataque, a equipe da ponta direita, ninguém do Cruzeiro pega, sobra apenas o rebate para o Richard Rios, vai armar de novo o time do Palmeiras, Richard que deu assistência para o gol do Palmeiras, o gol de empate, já abre o jogo, mete essa bola pelo lado direito do campo para Vitor, o Vitor já abriu com o Mike nas passadas das zagas, abre a bola para Estevão, o Estevão com o Mike na ponta direita, tenta o levantamento, bate na zaga do Cruzeiro, agora vai ser só pressão do Palmeiras, Palmeiras vai tentar virar o jogo, ainda nesse primeiro quarto do segundo tempo, o terceiro quarto de partida, portanto, a zaga do Cruzeiro chega para expulsar, Lucas Silva toca por último, lateral para a equipe do Palmeiras bater, vem a bola até o Estevão, mata no peito, entrega para Mike, setor direito do campo, passou de fator surpresa para chegar, para receber ele de fundo, Maurício chegou, tocou para Mike, levantou na boca do gol, cortou a zaga do Cruzeiro, tira o perigo dali, volta o rebote para Lautaro. Sempre o Lautaro pega a bola, tem 3 pra cima dele. Aí fica difícil puxar o contragolpe assim, né, Catarino? É muito difícil. E sabe quem torce muito para que o Richard Rios se dê bem, Roger? Quem? O torcedor do Guarani, né? Isso porque o Guarani tem cerca de 13% dos direitos econômicos do Richard Rios. Se for negociado, o Guarani vai ganhar um bom dinheiro aí, importantíssimo para a próxima temporada. Alô, Quitéria Silva Cordeiro, tá acompanhando a gente pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Timaço do Gil Kleber marcando comigo, 20 minutos, segundo tempo. Mineirão em BH, tudo igual, Cruzeiro e Palmeiras 1-1, Edu. 17, segundo tempo, Beira-Rio, Inter 0, Botafogo 1, por enquanto o Fogão vai ficando com o título, o gol foi do Savarino no início do jogo. E amanhã a FIFA realiza o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes, que vai ser realizado entre 15 de junho e 13 de julho, sendo que Flamengo, Palmeiras e Fluminense são cabeça de chave. O Botafogo vai pro pote 3 e vai ter pelo menos 2 europeus como adversários. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, timaço do Batista. TV focaliza o Dudu agora e tá voltando ao Mineirão, né? Camisa 7 do Palmeiras, que chegou a ser anunciado pelo Cruzeiro em junho, lembra? Que escândalo. Toda aquela polêmica, né, mas ele voltou atrás do negócio, permaneceu no Palmeiras e tá voltando ao Mineirão depois disso. Mas continua cotado ainda no Cruzeiro, né? Que mudou, saiu Japa para a entrada do Peralta. Peralta 33 entrou no lugar do Japa. Primeira mudança feita pelo Fernando Diniz. Piadinha. Lá vem. Posso ou não? Pode, né? Você era, Vladimir? Não. Não? Não. Sempre fui extremamente comportado.
Teu filho é Peralta? Eu sou mais agora do que quando eu era criança. Teu filho é Peralta? Não, meu filho Samuel é uma benção, um presente de Deus. A minha filha Sofia é um pouquinho, viu? Mas o Samuel não, o Samuel é uma benção. O pai sempre puxa o saco do menino, Mas né? é verdade, é verdade. Impressionante. Domina o time do Cruzeiro, vem para o contra-ataque. Lá vem a equipe azul de BH. A bola do Gabriel Verão tocando para Matheus Pereira. Abre para William, ponta direita, vai levantar lá no segundo pau. Quem é que chega? Ninguém chegou! Foi precavido o Mike sem ninguém. Ele meteu para fora, dando escanteio de graça para o Cruzeiro, hein, Catarino? Mike que foi campeão, né, brasileiro com o Cruzeiro antes de deixar o time ir para o Palmeiras. Colocou pela linha de fundo escanteio que o Marlon vai cobrar. Vai Marlon com 3 no costado para cobrança. Ele olha para a grande área. Tá atento, tá esperto o Everton. Muita movimentação intensa na área da direita. Levantou no primeiro pau, tirou a zaga do verde. Rebote vai voltar para os caras aqui pelo setor direito. Volta com o lateral direito o William. Ele usa a perna canhota, levanta na boca do gol. Encaixa firme o Everton sem problema nenhum, Vladimir. E agora pinta cartão amarelo ali para o zagueiro cruzeirense, né? O Everton tentou sair na velocidade e acabou sendo seguro. Me parece ser o João Marcelo quem recebe o cartão amarelo, Roger. Cartão para o zagueirão da equipe do Cruzeiro. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Calabresa, gourmet, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara. Só corrigindo, foi o Zé Ivaldo quem recebeu o amarelo, Roger. Te ouviu o Gleger Zorzin para falar do jogo. Passamos exatamente da metade do segundo tempo. E aí, Gleger, e o jogo? Depois do gol, o Palmeiras parece que começa a se animar, né? O Cruzeiro voltou melhor para o segundo tempo, cria algumas oportunidades, marca melhor, né? Você vê que nos 23 do primeiro tempo, o Cássio já tinha feito umas 4, 5 defesas. No segundo tempo, nem tanto, né? O Palmeiras também deu uma arrefecida, as mexidas traz o Palmeiras um pouco mais compactado, porém nem tanto pressionando a equipe do Cruzeiro. Mas o jogo é muito bom, tá aberto, tá 1-1 e a qualquer momento, tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras podem ampliar o marcador. E o Maurício vem pela ponta esquerda, atenção, rolou na boca do gol, Flaco ajeitou pra trás, bateu o Estevão pra fora! Perde a chance da virada clara o time do Palmeiras no Mineirão, Catarino! E se lamenta Cântaras ali o Estevão, hein? Teve a grande chance após a bola ajeitada pelo Flaco Lopes, pegou muito embaixo. Subiu demais a bola do Estevão, foi pra fora, tiro de meta. Impressionante, a 9ª finalização do segundo tempo do Palmeiras. Contra uma finalização cruzeirense. Deixa eu botar os números gerais aqui. Rapaz, 24 finalizações a 5. É uma blitz palmeirense. E tá só empatando o jogo e 1-1, tá vendo o título escapar. 24 do segundo tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, em nome de Paraflu, na hora de fazer a troca do fluido de irradiador e o fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quase 11 da noite, faltando 3 minutinhos para as 11 da noite. Muito obrigado pelo carinho do rádio ligado. Você no 85,7. Você que está comigo no aplicativo TuneIn, no Rádiosnet. Você está no aplicativo, quer ouvir a gente, assistir também toda essa galera do Carlos Batista aqui da Band Campinas? Então coloca aí youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Você que está no Band Play, no Band Rádios, você que pediu para tocar a Alexa. Alexa, toca a Rádio Bandeirantes Campinas, ela vai sintonizar na gente, mas passa lá pro YouTube e deixa o like para mim. E vem pela direita o time do Cruzeiro, na ponta. Pediu a falta o Ramiro, achei até que foi deslocado, o árbitro não marcou. É bola com a equipe do Palmeiras que vai se armar para o campo de ataque. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25, segundo tempo. Tudo igual em BH, Cruzeiro 1, Palmeiras também 1, Edu. Lá em Criciúma encerrado, público 18.800, Criciúma 0, Flamengo 3. Um resultado que interessa demais ao Fluminense. E lá no Beira-Rio 22, segundo tempo, Inter 0, Botafogo 1, Fogão com esses resultados vai conquistando o título, sendo que saiu o Luiz Henrique, né, para a entrada do Matheus Martins, mas continua no banco lá o Júnior Santos, quem sabe entra daqui a pouco, quem resolve. 1-0 Fogão. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ô Edu, o Vladimir queria fazer uma brincadeira contigo aqui, eu segurei. Falou, deixa eu informar pro Edu, público e renda no Mineirão. E ele vai pegar a caneta pra anotar, você quer ver? Eu falei, não faça isso, pô. O Edu é muito bem informado, sabe que os portões são fechados, né?
Tem público, né? Mas não é público de torcedor, são jogadores e representantes das duas diretorias. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Acesse aromadeservas.com.br. Falar em público, a partida acontece com portões fechados, depois de uma verdadeira novela, e o Cruzeiro saiu perdendo, né? Porque o Cruzeiro tem média superior a 30 mil torcedores em casa por jogo. Hoje, certamente, era jogo para 50 mil pessoas, pela importância do jogo que se faz para a equipe do Cruzeiro. Já que o Cruzeiro almeja a Libertadores, está num duelo direto com o Corinthians e com o Bahia, precisava vencer o jogo. E aí foi penalizada a torcida cruzeirense, que, repito, tem média superior a 30 mil torcedores quando joga em BH. E o futebol brasileiro é tão bagunçado que a CBF determinou em uma circular que o jogo fosse com as duas torcidas, né? Mas não dava mais tempo, a polícia não tinha como organizar toda a estrutura para receber torcedores. Escanteio para o Palmeiras, é o gol da esquerda, de lá para cá é o Veiga, na bola de perna canhota, parte, levanta, sobe de cabeça para afastar Zé Evaldo. Rebote vai voltar com Richard Rios na ponta esquerda, não deixa sair, ele quer velocidade, ele tem pressa, ele coloca a bola na grande área, Estevão ajeitou para trás, bateu Maurício, fraquinho para defesa do Cássio Catarino. Na segunda bola, no rebote, o Maurício optou pelo chute, como você disse, foi fraquinho, a bola foi no cantinho para a defesa do Cássio. Placar de 1-1, 27-42. Lá no Beira-Rio tá dando o Botafogo para cima do Internacional. Esse placar ou estes placares combinados vão deixando o troféu em General Severiano. Vai sendo campeão o Botafogo depois de ganhar a Libertadores, vai ganhando o Campeonato Brasileiro. Tanto tempo depois, desde 95, quando venceu o Santos naquela final. Vai chegando ao título no seu ano talvez mais importante da história. Mas o Verdão vem para o campo de ataque. Foi lançado o Estevão, vai disputar com o Cássio. Corajoso Cássio, hein? Cássio tá cada vez melhor, parece vinho, aquele Cabernet Sauvignon maravilhoso que o Gleger Resorzinho adora. E o Cruzeiro vai retribuindo, agora vem para o campo de ataque. Cabernet o que o nome? Cabernet Sauvignon. Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Vou marcar aqui. É um vinho tinto maravilhoso, acompanha bem carnes e algumas massas também. Aqui pela direita, caído, derrubado, Matheus Pereira, falta! Falta para o Cruzeiro! Ficou sentindo ali, grita, urra praticamente a jovem promessa do Cruzeiro, hein, Catarino? Falta do Vanderlan, né? O Vanderlan sequer foi na bola. Deixou totalmente a bola, foi no corpo ali do Matheus Pereira. E a falta marcada pelo assistente. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre tudo isso na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. É muita cena, mas ele tomou um arzinho ali, vai voltar para o jogo, camisa 10 do Cruzeiro, autor do gol do Cruzeiro, inclusive aos 6 do segundo tempo. Os 2 gols foram na segunda etapa. Já cobrada a falta por ele próprio, Matheus Pereira ajeitou para o William, levantou lá no primeiro pau, tirou de cabeça, voltou, rebote, o chute forte. A zaga afastou de cabeça, mas voltou o rebote, encheu o pé o cruzeirense, passou à direita do gol, Catarino. E a tentativa foi do Peralta, né? Na pancada de fora da área ou da entrada da área. Pegou mal demais, a bola foi para fora, é tiro de meta para o Palmeiras. BH com 22 graus de temperatura e o Abel vai mexendo de novo. Vanderlan sai para a entrada do Caio Paulista, um lateral por outro. Caio Paulista entra com a camisa 16 no lugar do Vanderlan. Gleger, o Caio geralmente era o titular, né? Caio Paulista, mas não vem enfrentando uma boa fase o camisa 16. Vamos ver agora como é que vai ser no segundo tempo, né? O jogo passado foi muito mal. Acompanhei um pedaço do jogo do Palmeiras. Não jogou bem o Caio. É um bom jogador, né? Veio uma baita de uma revelação jogando pelo São Paulo. Uma aposta danada da equipe palmeirense, mas não deu certo. Tá aí, vamos estar recebendo mais uma oportunidade. Vamos ver como é que vai se portar o Caio Paulista. Vem o Mike pela direita, abre a bola com Veiga. Veiga descarrega a bola à frente, soltando para o Estevão. Mal passe. Retoma a posse Marlon pela equipe do Cruzeiro. Agora tenta partir para o contra-ataque, ele fez a tabela e vai para o contragolpe. Toca a bola mal para o Matheus Pereira, não evolui o contragolpe cruzeirense. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próximo de você e agilize o seu orçamento. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, etapa final de jogo. Tudo igual.
igual no Mineirão. Cruzeiro, Palmeiras, Edu. No Botafogo saiu Almada, entrou Eduardo, saiu Luiz Henrique, entrou Matheus Martins, 28. Segundo tempo, Inter 0, Botafogo 1, gol do Savarino no início do jogo. Com esse resultado, o Botafogo vai ficando campeão, comparado também com o jogo no Mineirão. Olha, tivemos no Morumbi, São Paulo 1, Juventude 2 e o Vasco 2, Atlético Mineiro 0, jogos encerrados. Vem Verdão, domina, Richard Rios puxou na perna esquerda de longe, bate, que petardo, mas passa sobre o gol, Vladimir. É uma bomba do Richard Rios, jogada começou com o Caio Paulista, a defesa do Cruzeiro tirou e depois a bola ajeitada ali pro Richard, que bateu com força, mas por cima é tiro de meta para o Cruzeiro. Vai dando o Botafogo, campeão brasileiro, tá vencendo no Beira-Rio, o Palmeiras tá empatando no Mineirão, a Bandeirantes Campinas informando tudo pra você. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital, não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tem Matheus Pereira, vem Cruzeiro, lá vem a Raposa, ele abre a bola para Marlon, triangula errado a bola pelo meio, toca mal essa bola para Ramiro, agora contra-golpe do Palmeiras, lá vem Verdão, Estevão, acelerou, levantou a cabeça, viu passando o Maurício, viu o Flaco também na grande área, entrou na área, bonito lance, chegou na linha de fundo, fez o break, rolou, Maurício, perna esquerda, bateu, pra fora do gol, ele não acredita, ele leva a mão ao rosto, tinha liberdade pra fazer o segundo. E não fez, Catarino. Jogadaça do Estevão, né? Ganhou ali do Zé Ivaldo, ajeitou. Teve todo o tempo do mundo. O Maurício para escolher onde mandaria a bola. Tentou o canto direito, mas foi por cima, sem perigo nenhum pro Cássio. Aqui no YouTube da Bandeirantes, olha só, o Oswaldo Oliveira Cardoso. Esse Flaco é muito flaco. Ô, louco, meu, não cabe no Verdão. Sai fora, meu, ô, Oswaldo. Gostei, hein? Flaco. É muito flaco, como diria Cebolinha. 33. Mudou. Entrou Lázaro no Palmeiras. Com a 17 sai Rafael Veiga. Vai pra cima, mais um atacante. Lázaro 17 no lugar do Rafael Veiga. Lázaro, camisa 17, mais um atacante. E aí, Gleger? Tá certo o Abel? Tem que encher de atacante o time? Ele tem que ganhar o jogo, né? A única alternativa é ele ganhar o jogo. Para tentar levar aí com a vitória do Botafogo, tentar levar para a última rodada. Esse resultado agora, com o que está acontecendo lá em Porto Alegre, Botafogo é campeão. Vai para cima do Cruzeiro, só que tem que ficar atento. Porque o Cruzeiro deu uma melhorada no segundo tempo e ele vai se expor um pouco mais. Pode ser que o contra-ataque, o Cruzeiro mate o jogo. Lázaro já chegou chutando para mais uma boa intervenção do Cássio. E aí o Cruzeiro na sequência saía para o contra-golpe, falta em cima de Matheus Pereira. Cruzeiro vai ter que fazer isso, né? O expediente do Cruzeiro agora é tentar parar o jogo com faltas, porque o Palmeiras arma uma blitz no segundo tempo, Catarino. E a TV focaliza ali o Rony e o Dudu, né? Jogadores outrora com muita moral com a torcida, e em um jogo onde o Palmeiras precisa ganhar, sequer foram cogitados para entrar. Falta no Richard Rios na ponta esquerda, é falta para o Verdão. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Prepara o calmante aí, torcedor do Palmeiras. Palmeiras está perdendo o título brasileiro, o Botafogo vai sendo campeão. Tem jogo ainda, tem que vencer o jogo para forçar a decisão total e final para o próximo domingo, quando o Palmeiras vai jogar diante do Fluminense no Allianz. E o Botafogo vai jogar contra o São Paulo combalido, o São Paulo que já entregue, que não almeja mais nada, não cheira nem fede no Campeonato Brasileiro. E vem o time do Palmeiras pela ponta esquerda, Caio Paulista levanta, rasteiro, tira a zaga do Cruzeiro. Rebote volta para o Matheus Pereira, abre a bola para o Lautaro, lá pelo setor esquerdo do campo, atenção, vai tentar puxar o contra-golpe, ele prende a bola, chega por baixo de ladrão, afastando o perigo dali. Tira Vitor Reis para a equipe do Palmeiras. Voltou o rebote ainda para tentar insistir para o contra-ataque. O Marlon. Vem Marlon. Passou bonito de 2. De 3. Que jogada linda no lateral esquerdo do Cruzeiro. Bateu cruzado para fora do gol. Merece uma menção honrosa. Que jogada sensacional dele. Olha, se tivesse torcida no estádio, ia falar: olha, tem que pagar o ingresso 2 vezes. E eu tive a impressão que o goleiro, o Everton, pegou na bola. Bateu nos dois, bateu no Murilo e depois no Everton. Com duplo escanteio, né? Também fiquei com essa impressão. Marcou, né? Ah, marcou. Mas, aliás, escanteio, mas que jogada do Marlon, hein? Já fez uma jogadaça no gol do Cruzeiro e repetiu também nesse lance. Só faltava o Daronco não marcar. Ia ser gol, cara. Teve 2 desvios. Ia ser um gol de placa no Mineirão. O próprio Marlon vai para a cobrança. Cobrou mal.
É só elogiar que ele cobra um escanteio desse jeito aí que eu cobraria melhor. Mal! É isso mesmo, mal demais. Desktop, a conexão do futebol paulista. Essa não é mal, essa é boa demais. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue o 0800 1102. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Olha o Palmeiras com o Estevão, ganhando a velocidade, chegou ali de fundo, rolou pra trás, tira como pode, o Zé Ivaldo mete pra escanteio, confirmando 36, segundo tempo. No Mineirão, tudo igual, Cruzeiro e Palmeiras 1-1, Edu. Há pouco, boa defesa do Gatito Rodrigues, goleiro do Botafogo, já que o John está suspenso, né? Se segura o fogão, 33, segundo tempo, Beira-Rio. Inter 0, Botafogo 1, gol do Savarino no começo do jogo, o fogão vai ficando com o título. Escanteio, Palmeiras levanta o Estevão, afasta a zaga do Cruzeiro, volta e arremesso lateral, o próprio Estevão, bate a bola levantando até o Mike, que é o capitão do time nesse momento, levanta na boca do gol, sai mal o Cássio, achei que ele ia marcar a falta, ele ataque, marcou. Um certo atraso, isso aí no Brasil é jogadinha mas mais manjada de gol, né? Que outra coisa, o famoso perigo de gol. Teve um delayzinho ali do Daron, que o Tevez vai entrar daqui a pouco, não é o Carlitos, né? Mas é o Tevez do Cruzeiro, daqui a pouco vem pro jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ô Gleger, dá pra cravar que o gol do Palmeiras seria questão de tempo, hein? Porque tá, meu Deus do céu, se eu buscar as estatísticas aqui, vamos ver, só no segundo tempo, 13-4 em finalizações, é impressionante. Mas o problema é que o gol é bola na rede, né? Futebol não tem, às vezes, né? Comete muitos erros, o Palmeiras aparentemente um pouco nervoso, né? Claro e óbvio pelo resultado lá de Porto Alegre, né? E tem que ficar esperto, tem que ter contundência e tem que ter capacidade e concentração para botar a bola na rede. Não adianta chutar por chutar, e é o que está fazendo o Palmeiras até agora. Escanteio para a equipe do Cruzeiro. Matheus Pereira toma distância para fazer a cobrança. Daqui para lá, gol da direita, você em casa imaginando, a direita do seu rádio, do seu dispositivo. Vai Matheus Pereira, jogada ensaiada, até a ponta direita com uma presença do William, voltou com Matheus Pereira, engatilhou na perna canhota, levantou a média altura para tirar com facilidade o jogador do verde, volta para ele Matheus, atenção, boa bola com o William, chegou ali de fundo, não chegou a sair não, ela veio pro segundo pau, toque de cabeça acontece, do João Marcelo, vai para fora, tiro de meta, Catarino. Subiu mais que todo mundo lá, o zagueiro João Marcelo, conseguiu tocar de cabeça, mas mandou pela linha de fundo o tiro de meta. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça Seara é bom demais e você encontra no Miga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Tá terminando o Campeonato Brasileiro. Quase 40 minutos do segundo tempo. Vai sendo o campeão o Botafogo. Deixa aí na ponta da agulha o hino do Botafogo. Pode ser que tenhamos o título botafoguense. Pode ser que a Bandeirantes traga para você a emoção de mais um título do Botafogo. Lembrando que lá o jogo começou com 3 minutos de atraso. Em relação ao jogo do Mineirão, que estamos acompanhando o jogo comando da Bandeirantes. E lá vem o time do Cruzeiro. Vem com Tevez, ponta direita, derrubado, falta nele. Acabou de entrar o menino, camisa 66. E já faz aí um lance de efeito pela direita, hein, Vladimir? Já rende cartão amarelo pro Vitor Reis. 44, Vitor Reis cometeu a falta. O Tevez entrou no lugar do Lautaro Dias, viu, Roger? Saiu Lautaro Dias, entrou Tevez com a 66. Esse aí não é argentino não, né? Não, ele é brasileiro, mas o nome dele é em homenagem ao Carlito Tevez, né? Ele nasceu em 2006, no dia 28 de janeiro, em São José da Coroa Grande, no Pernambuco. E o pai dele quis homenagear o Carlito Tevez, dando a ele o nome de Tevez. Esse Vladimir tá numa fase, rapaz, ele sabe o nome do pai do cara. Ele sabe o cartório que o Tevez foi registrado lá em Coroa Grande, é impressionante. Passamos de 40 do segundo tempo, você ligado na Bandeirantes, atenção, é bola parada para o Cruzeiro. Momento importantíssimo para o campeonato. Está se aproximando o final do jogo no estádio do Mineirão. É falta para o Cruzeiro. Matheus Pereira levantou bola forte, sobe de cabeça para tirar do meio do caminho. Lázaro tira dali. Rebote volta para o Cruzeiro. Volta com Marlon, ajeita de lado. Bola com Zé Ivaldo. Voltou com Marlon. Ponta esquerda. Chega apertando na marcação o Estevão. 40 minutos e meio. Agora é contra o tempo o Palmeiras. É contra o tempo. Tá dando o Botafogo campeão. Palmeiras vai ficando com vice. Em nome de Pisocol, argamassas e rejuntes. Os melhores produtos. Qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca.
Quase 41, segundo tempo. Em BH, tudo igual, Cruzeiro 1, Palmeiras também 1, Edu. Olha, 38, segundo tempo, Beira-Rio, 1-0 Botafogo ficando com o título. Pedro Martelli tá fazendo o posto, né? Ulisses Costa narra em rede nacional o jogo do Palmeiras, terminando, podemos fazer um bem bolado, colocamos na rede, o Pedro Martelli narra o finalzinho aí de Inter e Fogão, Fogão vai ficando com o título. Alô, torcedor, convocado pelo Batistão, tô aqui mais uma vez em mais uma transmissão campeã da Bandeirantes. Tá falado, gostei, Edu, vamos com o Super Pedro Martelli depois do jogo aqui. Ele vai comandar a reta final do jogo no Beira-Rio, com o que tá neste momento se desenhando para ser o título do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2025. 41,50 em nome de Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Lázaro tenta bater por gol, carimba a zaga do time do Cruzeiro, volta o rebote para Caio Paulista pelo setor esquerdo, devolve aqui atrás, trabalha Murilo pelo time do Palmeiras, triangula a jogada com Vitor Reis, que acabou de ganhar o cartão amarelo, já toca para o capitão Mike, de primeira à frente, atenção, vai se infiltrar, na grande área tem um menino, atenção, virou, levantando a bola, subiu no meio do caminho para tirar João Marcelo. Você ia falar alguma coisa, Vladimir? Mexeu o Cruzeiro duas vezes, saiu o Matheus Pereira, entrou o 22 do Cruzeiro, o Vitinho 22 no lugar do Matheus Pereira. Saiu também o Gabriel Veron para a entrada do Kaique Kenji, 69 Kaique Kenji no lugar do Gabriel Veron, 22 Vitinho no lugar do Matheus Pereira. Kenji, tinha o Japa também, é o Cruzeiro cada vez mais oriental. O Kenji, que é filho do Kleber, lateral esquerdo, que jogou no Corinthians, jogou no Santos também. O Kleber é o pai aí do Kaique Kenji, atacante do Cruzeiro. Que coisa, eu narrei jogo do pai dele, cara. Agora eu tô narrando do filho. Nós estamos novinhos, hein, Vladimir? Temos bagagem também, eu joguei com o pai dele. Como é que é? Eu joguei com o Kleber no Corinthians. Exatamente, lateral esquerdo. Grande parceiro, grande amigo. Então eu tô muito mais velho que vocês dois juntos aí, viu? Por alguns meses. Falta para o Palmeiras! Falta para o Verdão! Torcedor do Palmeiras tem a esperança do gol! Da virada do Mineirão! 43, ele é frontal a meta, Vladimir. Estevão pegou a bola, beijou a bola, falou com ela. O batedor é o Rafael Veiga, que não tá, né? Então estão ali o Estevão e o Gabriel Menino, dois garotos da base. Menino pra bola e também o Estevão. O Estevão pegou a bola com mais carinho. Beijou a bola lá, Marcelinho Carioca, aquela coisa toda. Os dois estão posicionados. O Estevão bate de perna esquerda. O 25, o Gabriel Menino, de perna direita. Barreira formada, inclusive, com um homem deitado atrás, para não deixar a bola passar por debaixo. Cássio tá lá, tá bem no centro do gol. Daronco vai autorizar um gaúcho fortão da FIFA. Atenção pra bola, ameaçou Gabriel Menino, mas é o Estevão pra bola, bateu! Que golaço! Que golaço! Gol! Do Palmeiras! No gramado em que a luta o aguarda. O gol da esperança do título! O gol da revelação do nosso futebol! Que golaço, Estevão! Ele não perdoa! Ele marca de falta um golaço! Um golaço! Perna canhota na bola, tira da barreira, manda no ângulo esquerdo superior de Cássio. Ele até vai pra bola. O gigante Cássio vai, mas não consegue pegar. Ela literalmente acorda a coruja. Vai pro fundo do gol. O Palmeiras vira. O campeonato não acaba hoje, não, senhor. Palmeiras 2. Estevão é fatal, é letal. Você é o tal. Você é o garoto que todo mundo espera para envergar, inclusive, a camisa amarela da seleção brasileira. Que primazia de cobrança. Palmeiras na frente do Mineirão. 2 para o verde,
1 para o Cruzeiro. Vladimir Catarino, que vale ao detalhe, conta aí. Que belo gol do Estevão, 17 anos, né? Dá gosto ver esse garoto jogar. Também na cobrança de falta, né? O Gabriel Menino estava mais inteiro pro lance, mas o Estevão assumiu para si e colocou como se fosse com a mão no ângulo do Cássio, que se esforçou todo, mas não conseguiu fazer a defesa. 13º gol do Estevão, tá na briga ainda pela artilharia do campeonato. Vira o Palmeiras, tá na briga também pelo título. Verdão 2-1. Choque de cabeça do João Marcelo com Flaco Lopes. Preocupado Daronco. O jogo tá parado nesse momento. 46, Gleger Zorzin. Que esse menino fez, Gleger? Explica aí, Gleger. Que golaço, hein, Roger? Que golaço, muita qualidade, né? Menino, uma maior revelação do futebol brasileiro, né? Você viu a calma, a tranquilidade. Tava ali o Gabriel Menino, cara já experiente, né? Não, pode deixar aqui que é comigo. Eu adoro isso, cara. Ver garotos, meninos chamando a responsabilidade. E tá aí, ó, menino de 17 anos, resolvendo a parada pro Palmeiras. Tantos craques, né? Tantos jogadores. E é o Estevão que tá resolvendo. Tá colocando o Palmeiras na parada ainda. Vamos para a última rodada, não tenho dúvida. Ele deu 6 minutos mais. Vamos até 51 minutos, portanto. Tá 2-1 para o Palmeiras de virada no estádio do Mineirão. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Impressionante, Estevão. 13 gols no Campeonato Brasileiro. O Veiga é o vice-artilheiro do Palmeiras com 11. 13 gols agora tem o Estevão. E ele tá 1 gol atrás do Yuri Alberto e do Alejandro, né? São os artilheiros com 14 gols. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. Com a bola o Everton. Agora não tem pressa, né? Não tem pressa. O Palmeiras chega a 73 pontos, o Botafogo tem 76. Palmeiras tem que ganhar o último jogo domingo contra o Fluminense no Allianz e torcer para que o São Paulo vença o Botafogo. Esse São Paulo que não quer mais nada com o Campeonato Brasileiro, hein, Cata? O Botafogo tem que perder, né? O Botafogo não pode empatar se o Palmeiras quiser ser campeão. Vai ter que torcer pro São Paulo. Exatamente. São Paulo tem que ganhar do Botafogo domingo. Não tem alternativa, né? Não sei torcer pro São Paulo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. E vem o time do Palmeiras de novo. Atenção, Estevão na área, pisou, entregou na área para o Flaco. Flaco sai da marcação de 3 contrários. Empurra essa bola mais pela direita para o capitão Mike. Em nome de Aroma das Ervas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vem Murilo empurrando essa bola pelo lado esquerdo do campo com Caio Paulista, devolve com Murilo. O 26 do Palmeiras triangula a jogada soltando para Mike. Lá do outro lado, setor direito já rompe a demarcatória, já toca a bola para Estevão. Estevão à frente com o Menino. Lá vem o time do Palmeiras. Menino vai chegar na linha de fundo. Rolou para trás, tira como pôde. Zaivaldo expulsa o perigo dali. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. E o Palmeiras está classificando o Corinthians, né? Corinthians, com essa derrota do Cruzeiro, matematicamente está na pré-Libertadores do ano que vem. O Palmeiras faz o gol para ele, faz o gol para o Corinthians. O Flamengo há pouco ganhou e ajudou o Fluminense. É tudo assim, o clima já natalino, né, Vladimir Catarino, onde os rivais são amigos. É a troca de presentes, né? Grande defesa. Grande defesa no Beira-Rio, chamou, falou Edu. Quase gol do Inter, Catito Rodrigues, pega cara a cara com o Borré, continua 0 Fogão, é aquilo lá, né? Se terminar assim, basta um empate do Botafogo contra o São Paulo para ficar com o título. 1 para o Botafogo, 0 para o Inter. Estamos acompanhando esse jogo também no Beira-Rio. E aqui vai dando o Palmeiras por 2-1. Veio aí o Murilo, sai do lance, abre a jogada aqui, botando pela ponta esquerda forte. Aí o Flaco olhou pra bola, não tinha pernas mais pra correr. No primeiro minuto ele já não pegaria essa bola, imagine no último, né? Então você concorda com o ouvinte, o Oswaldo Oliveira? Falou que ele é fraco. É fraco. Ele é fraco demais? Ainda mais perto do Estevão, né? Não tem nem comparação. Bom, a TV tá dando Cássio como, pela votação popular, como craque do jogo. Não tem nem como duvidar, o homem fez tudo e mais um pouco, sobretudo no primeiro tempo. Apesar de que a concorrência com o Estevão também foi grande. Você concorda com a votação popular, hein, Gleger? Eu concordo plenamente. Para mim, Cássio, o homem do jogo. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Últimos segundos de jogo.
O Daronco prometeu o jogo até 51 e estamos com 50 minutos e 40. Já já o apito final em rede. Já já vem a rede, já já vem Ricardo Capriotti com toda a equipe da Bandeirantes São Paulo para transmissão deste apito final, maior pós-jogo do Rádio do Brasil. Hoje festivo para os palmeirenses, até porque está reativada a esperança, e a esperança tem a cor verde. Mais Fica 5, com ela, Everton. Temos mais 5 minutos, é isso? Beira-Rio mais 5, então estamos a 48, tem mais 2 minutos. Tem mais 2 minutos lá no Beira-Rio. Então você me monitora se a gente vai com Pedro Martelli ou com o apito final. Fico na sua. Daronco pegou a bola para terminar, quem sabe o jogo no Mineirão. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre no Miga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Apita Daronco! Final de jogo do Mineirão! De virada o Palmeiras ganha e faz o papel dele. E olha o Botafogo! Chega para o campo de ataque lá no estádio do Beira-Rio. Quase faz o segundo gol! Botafogo tá jogando agora todo mundo de olho do Beira-Rio. Pedro Martelli. Pedro Martelli, vem aí a Bandeirantes São Paulo com você. Um abraço, Roger Williams, para a narrativa. Valeu, valeu, Gleger. Valeu, Edu Pinheiro. Valeu, Vladimir Catarino. Vem aí, Pedro Martelli, vem aí em Rede Bandeirantes. Um abraço, Catarino. Abraço, boa noite. noite. Um abraço. Um abraço, Gleger. Boa noite. Vamos lá, Pedro Martelli, finalzinho aí de Inter e Botafogo, por enquanto 1-0 Botafogo, que vai definir como fica a última rodada em rede nacional. Seguimos com Pedro Martelli. Dominou Gabriel Carvalho, linha lateral da grande área, pedalou, balançou, quase 50, vai terminar o jogo, levou pra linha de fundo, pedalou, balançou na cobertura, a bola sai pela linha de fundo. Vibra demais, Matheus Martins, tem que explicar pra ele que ainda não vale o título, tá vibrando lá futsal, hein, Michele? Tá vibrando muito, ele nem sabe o que está acontecendo, o que está acontecendo, no jogo do Palmeiras. Por isso vibrou demais ali o Matheus Martins, o torcedor que estava próximo a ele ficou na bronca. Mas enquanto isso, o Botafogo vai vencendo. Teremos mais 1 minuto de acréscimos aqui no Beira-Rio. Vamos até 51, vai terminar o jogo no Beira-Rio. Não vai conseguir o título hoje, mas o Pretzel, sejamos, francos, honestos. Botafogo e São Paulo, última rodada, Pretzel. E outra, basta um empate pro Botafogo. Domingo contra o São Paulo. Nem precisa ganhar o jogo. Então é o seguinte, é só um milagre pro Palmeiras ser campeão. Só se o São Paulo tiver a fim de dar o título ao Palmeiras. Como isso não vai acontecer, sejamos claros, grande chance de um 0-0 no Newton Santos, com bola de cada lado aí no final de semana. Vem pro campo de ataque o Internacional na ponta esquerda, Valência dominou, escapa da marcação do primeiro, são 3 em cima dele, Valência na quina da grande área, solta pra Bernabé, na linha de fundo, tenta avançar por baixo, o zagueiro Ponte tira, põe pra fora 50, quase 51 jogados, Ramon abate Abel, joga pro relógio, o torcedor botafoguense querendo o fim do jogo, torcedor do Palmeiras ainda quer o gol do Internacional, Valência pela meia esquerda, na ponta linha de fundo, Bernabé de primeira, tenta o passe por dentro, escapa da marcação, perde a bola, Wanderson volta a jogada pra Fernando, erga o braço, árbitro. Aponta o centro de campo, Ramon abate Abel. O Botafogo glorioso depois de conquistar a Libertadores da América, fez o Internacional. Gol de Savarino aos 4 do primeiro tempo. Comoção, vibração dos jogadores do Botafogo. Barbosa foi perguntar, Barbosa. O Palmeiras virou, não vale o título ainda. Mas o Botafogo 3 pontos à frente, último jogo. Contra a equipe do São Paulo, termina o jogo no Beira-Rio. Na Bandeirantes, o apito final é dele. Alô, Ricardo Capriotti. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa.
Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Para falar mais ali dos vestiários dessa vitória do Botafogo sobre o Internacional por 1-0. Gustavo Soler está comigo ainda ou já foi lá para os vestiários, será? Estou aqui, Capri. Vamos lá então, Soler. O seu destaque antes de a gente abrir o apito final, nesse momento aí, no gramado ainda do Mineirão. Vamos lá, Capri. Não teve nem comemoração direito por parte dos jogadores do Palmeiras após o encerramento do jogo. O Verdão já sabe que o Botafogo venceu e que provavelmente não será campeão brasileiro pela terceira vez, algo que seria inédito na história do clube. O Palmeiras que na última rodada vai encarar o Fluminense no Allianz Parque. E aí, Capri, a dúvida será sobre o ambiente da casa palmeirense, porque no jogo contra o Botafogo, várias brigas foram relatadas em diversos setores. No Gol Sul, na área superior do estádio, ali perto também da turma do Amendoim, muitas brigas. Um Allianz Parque que contra o Botafogo teve ali um ambiente muito esquisito, muito hostil entre palmeirenses. Então vamos ver como será a recepção para o time e o desenrolar desta partida contra o Fluminense nesse momento de Allianz Parque, com os nervos à flor da pele, com o torcedor sabendo que o Palmeiras não será campeão brasileiro esse ano. Só um milagre, né, vai dar o título ao Palmeiras. Ô Soler, você acha que a presidente Leila Pereira vai oferecer uma mala para os jogadores do São Paulo? Vai ligar lá pro Casares? Ela pode oferecer mala, caminhão, avião, férias em Ibiza. Não vai, né, Capri? Você sabe que não vai. O Botafogo deu a vaga para o São Paulo para a Libertadores. São Paulo não vai devolver o favor? Quem sabe um miraculo de San Gennaro, ô Soler, no próximo domingo. Mas vai ser um milagre histórico, hein? Atenção, você já volta aí, Soler. Volta daqui a pouquinho no apito final, já para ouvir o Abel Ferreira. Vamos ouvir o treinador português, hoje as explicações do Abel nessa vitória sofrida do Palmeiras sobre o Cruzeiro no Mineirão. Antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes. De Cruzeiro 2, Palmeiras 2, Cruzeiro 1. Vamos lá. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Pretzel, me conta aí quem foi o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes de Cruzeiro 1, Palmeiras 2. Está na minha seleção da Série A e vai ser um jogadoraço. Estevão, o melhor em campo. O Cássio fez um primeiro tempo maravilhoso, mas para mim teve responsabilidade nos dois gols do Palmeiras. Mas o Estevão é aquele negócio, né? O Estevão, ele é a válvula de escape, o Estevão é o protagonista, o Estevão é o cara que cria algo diferente quando o jogo tá difícil e decidiu o jogo. Recolocou o Palmeiras ainda na luta pelo título, apesar de eu concordar contigo que não vai adiantar muito, mas o Palmeiras tinha que ganhar o jogo. Seria um anticlímax se o Botafogo ser campeão com uma rodada de antecedência, com o Palmeiras empatando com o Cruzeiro. Estevão, o craque da partida. Vão mandar uma taça lá pro Allianz Parque no próximo domingo, Prédio? A CBF vai mandar uma taça lá no Allianz Parque? A CBF ela tem a obrigação de mandar duas taças, né? Uma para o Allianz Parque e outra para o Newton Santos. Evidentemente que nós podemos dizer o que a gente quiser. Todos nós, eu, tu, o Soler, o Martelli, a Nina, o Ulisses, o Michel Lopes, o Beto Rebeck, a gente acha que o São Paulo vai entregar o jogo. Pô, Pretzel, como é que tu usa um verbo desse? Não, eu uso porque é o que o São Paulo vai fazer.
O que é entregar? Entregar é não competir, é não disputar, é Mas não já jogar. não está competindo agora o Pois São é. Paulo? Você Eu imagina ainda agora, perde em casa São do Paulo, Juventude. O São Paulo hoje dentro de casa foi superado pelo Juventude. O Juventude jogou bem melhor que o São Paulo. Vou mais além, 2-1 saiu barato pro São Paulo. Barato. Então é o seguinte, ó, tá com o salário atrasado, né? Então, último jogo. Você acha que os caras vão olhar assim vão se embarcar no Newton Santos e vão dizer o seguinte, pessoal, vamos ganhar do Botafogo pro Palmeiras ser tri brasileiro? Não vai acontecer, me desculpem, não vai acontecer e os palmeirenses também sabem disso. Porque o futebol é assim. E o inverso seria verdadeiro. Vamos supor que o São Paulo dependesse do Palmeiras. Seria a mesma coisa, ou do Corinthians, ou até do Santos. A mesma coisa. Como foi o Grêmio em 2009 em relação ao Inter, certo? Não adianta. Como é o Cruzeiro em relação ao Galo. Não adianta. Então é o seguinte, ó. O Palmeiras, pelo menos, deixou a decisão para a última rodada. Vai terminar na 38ª. Mas o Botafogo será campeão. Mas, vai ao time, né? Não vai ficar bravo, né? Vai ficar bravo se o São Paulo ganhar do Botafogo, né? Claro, evidente que sim. E assim, ó, é informação, tá? Nos bastidores, a diretoria do São Paulo, se puder, ela manda o Sub-17. E manda mesmo, se puder. Certo? E manda mesmo. Talvez alguns jogadores amanhã já entrem em férias. Talvez. E festa na Zona Leste, festa no Tatuapé, festa no Parque São Jorge. O Corinthians está na Libertadores e na Copa do Brasil. Agora é oficial, hein? O Palmeiras classificou o Corinthians para a Libertadores 2025, porque o Cruzeiro não pode mais alcançar o timão. Que rodada, hein? A gente vai falar disso tudo a partir de agora no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, com o Estevão, o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Não saiam daí, a gente já volta para falar tudo dessa rodada dupla que a Bandeirantes levou para você na noite desta quarta-feira. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Previdência da Caixa, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sexta é dia de KTO na KTO.
A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Oi, aqui é Ana Castela. Já pensou acabar o ano com R$1 milhão na sua conta? Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Se liga aí no sorteio final. Tem prêmio de R$1 milhão na poupança premiada Sicredi. Bora poupar! E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.6000253/2024. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Essa história para todos vocês. Vamos explicar aí como foi a vitória do Botafogo sobre o Internacional em Porto Alegre e a vitória de virada do Palmeiras sobre o Cruzeiro no Mineirão. Só para que eu possa me situar aqui, deixa eu saber como é que tá o Gustavo Soler lá no Mineirão. Lembrando também que o Bruno Migliozzi já vem com as informações de Juventude 2, São Paulo 1, Tricolor perdeu no Morumbi e já no apito final também o trabalho do Bruno Migliozzi nos vestiários do Morumbi. Soler, qual é a situação aí no Mineirão? Michele, situação aí no Beira-Rio, Michele. Já posicionada na sala de entrevistas coletivas do visitante, daqui a pouco Arthur Jorge por aqui. Muito bem, vamos ouvir então. Hoje vamos ouvir os portugueses, não é? O Arthur Jorge lá em Porto Alegre, o Abel Ferreira em Belo Horizonte. Nina Ferreira, antes de a gente ouvir o Alexandre Prédio, que vai explicar como foi esta noite de quarta-feira nas partidas aí que nós transmitimos, eu quero que você conte pra gente aí os outros resultados, os outros jogos desta penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de você falar então, um posicionamento do Soler lá no Mineirão. Fala aí, Soler. Oi, Soler. Não, vamos lá, Nina. Então você aí, os jogos desta 37ª rodada e os números atualizados. Vai, Nina. Vamos lá, Capri. A noite começou com o Vasco vencendo o Atlético Mineiro em São Januário, 2-0. E aí vale destacar que Gabriel Milito foi demitido pelo Galo depois de ser vice da Copa do Brasil e também vice da Libertadores. O desempenho não agradava. Que seja, o Milito não é mais técnico do Galo e aí deve ir com o interino para a última rodada. Vitória e Grêmio empataram 1-1, lembrando que Alejandro, que marcou o gol do Vitória, empata na artilharia do campeonato com Yuri Alberto, ambos com 14 gols. O Flamengo venceu o Criciúma por 3-0, São Paulo perdeu em casa 2-1 para o Juventude, o Atlético Goianiense venceu o Fortaleza por 3-1 e aí os dois grandes jogos da rodada,
Cruzeiro 1, Palmeiras 2, Internacional 0, Botafogo 1. E aí, Capri, mudanças na tabela de classificação. Botafogo lidera 76 pontos, 22 vitórias. O Palmeiras vem na segunda posição, 73 pontos e também 22 vitórias, ou seja, decisão para a última rodada. O Flamengo tem 69 pontos, o Internacional 65, o Fortaleza também e o São Paulo fecha o G6 com 59 pontos. O Corinthians, sétimo colocado, tem 53, Bahia 50, Cruzeiro 49, o Vasco é o 10º com 47. O Vitória tem 46, Grêmio 45, Juventude também. Atlético Mineiro, 14º colocado, 44 pontos. Atlético Paranaense, 42. Fluminense, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 40. Criciúma, 38 pontos, se complicou depois de ter perdido hoje para o Flamengo. É o primeiro na zona. Bragantino, 18º, também com 38. Atlético Goianiense, olha só, Capri, 19º colocado, subiu uma posição, apesar de já rebaixado. 30 pontos, o Cuiabá tem os mesmos 30 na 20ª posição. E amanhã 2 jogos fecham a rodada, não é, Nina? Isso mesmo, Capri. Amanhã temos... Peraí, deixa eu pegar para passar as informações certinhas para nossa audiência. Fluminense e Cuiabá, às 8 horas da noite, jogo importantíssimo para o Flu, que briga contra o rebaixamento. E temos também Atlético Paranaense e Bragantino, mesmo horário, 8 horas da noite. Disputa brava ali na parte de baixo da tabela. Muito bom, já volta a Nina Gagliotti, 11h45 marcou o quinto sinal, hora de ouvir Alexandre Pretzel, vamos entender aí como foi. Oi, Soler. Temos a palavra do Maurício, que será o único jogador que vai falar aqui na zona mista. Quando quiser, já podemos ouvir o camisa 18 do Palmeiras que fez o gol. Vamos lá, vamos ouvir o Maurício. Já a gente ouviu o Alexandre Pretzel e daqui a pouquinho tem o gabarito, hein? As notas do jogo. Vai lá, Soler. Vamos lá então ouvir Maurício, autor do primeiro gol do Palmeiras. Sempre foi muito resiliente. Então é ir pro jogo agora de casa e conquistar os 3 pontos e aguardar também o jogo do Botafogo. Maurício, como é que foi a conversa com o Abel, cara? Em questão de 4 minutos você entrou no jogo e já conseguiu contribuir com o gol. Como é que foi aquela conversa antes de entrar em campo? Foi uma conversa rápida ali, né? Acabou entrando eu, o Gabriel Menino e o Mike, né? A gente sabia que estava dando para explorar bem ali o contra-ataque. Eles estavam com um pouco mais de espaço ali entre linhas também. Pelo time deles mexer muito e às vezes acaba que um jogador está longe da posição quando tem o contra-ataque. E o Rios foi muito feliz ali no passe também. E eu consegui também ser feliz nessa finalização e conseguir mais um gol. Era o Inter que estava disputando com o Botafogo, né? O último jogo, e você passou por lá. Chegou a conversar com alguém para pedir uma ajuda do Internacional para, quem sabe, vencer o Botafogo e dar uma força pro Palmeiras? Não, cara, eu não pedi nenhuma ajuda. Eu acho que isso o Internacional, os jogadores, eles querem entrar para ganhar, assim como nenhuma equipe vai entrar para perder. Eu tenho sim contato com muitos jogadores lá, porque são muito meus amigos, meus parceiros, assim, que eu levo para a vida inteira, mas não tive nenhum contato em relação ao jogo. Acredito que sempre a gente tem que fazer a nossa parte, sem pensar no outro, gastar toda a nossa energia com nós mesmos para depois ver o que acontece. Maurício, qual é o sentimento de jogar contra o Cruzeiro, já que você foi revelado aqui, inclusive marcando um gol, tendo aí a lei do ex e ainda mantendo a possibilidade de título, mesmo remoto, o Palmeiras está vivo? Cara, é muito gratificante poder voltar aqui num lugar onde tudo começou, né? Onde o Cruzeiro que me deu a oportunidade de estrear profissionalmente. É claro que foi num momento muito delicado do Cruzeiro, mas eu sou muito grato a esse período que eu passei, né? Desde a base até o profissional. Mas é isso, seguir a vida. Eu tive que... a lei do ex, eu acho que é o que muitos dos jornalistas falam, né? E às vezes acaba acontecendo em grandes vezes. Mas fico feliz em poder marcar e ajudar o Palmeiras, tudo que eu defendo agora. Obrigado. Tá aí, Capri, palavra do Maurício, e repetindo, será o único jogador que vai passar do Palmeiras aqui na zona mista. Impressionante, né? O Estevão faz um golaço de falta e o Palmeiras não vai colocar o menino para falar. Mas certamente na TV do clube, aí sim o Estevão vai falar sobre o gol dele, mas para nós não está liberado a entrevista com o Estevão. Daqui a pouco chega o Abel Ferreira e mais ninguém do Palmeiras fala aqui no Mineirão. Maravilha, então já volto com você. Capri. Agora Alexandre Pretzel. Opa, hoje o Pretzel vai ter que esperar um pouquinho aí. Diga lá, Michele.
no que depender de mim vai ser bem rápido, viu? Porque só o Arthur Jorge vai falar por aqui no Beira-Rio sem zona mista dos jogadores do Botafogo. Maravilha. Então assim que começar a falar, você também nos chama aí. Vamos lá, Pretzel, quero te ouvir aí. Palmeiras 2, Cruzeiro 1, Botafogo 1, Internacional 0. Ficou tudo pro domingo, mas tudo pro Botafogo fazer a festa no Engenhão. Fala aí, Pretzel. Olha, começando pela vitória do Botafogo, Capri. O Botafogo faz 1-0 com o Savarino no início. O Inter fez um jogo de muita força, de muita intensidade, mas enfrentou o campeão brasileiro. O que o Botafogo corre, e o que o Botafogo marca, e o que o Botafogo compete, faz com que ele realmente seja o merecido campeão brasileiro de 2024. Só para lembrar, o Botafogo é campeão da América, o jogo termina no Monumental de Nunes às 7 da noite no sábado, a festa foi gigante já em Buenos Aires, depois teve toda a festa no Rio de Janeiro no domingo inteiro, quando o Botafogo chega no final da tarde, na segunda-feira uma reapresentação rápida, né? Depois na terça viagem para Porto Alegre, e chega nesta quarta-feira, o time corre de uma maneira absurda, com uma entrega dos seus jogadores, com um jogo coletivo muito forte e com um nível de intensidade, até de divididas, de desarmes, de pegada, um nível gigantesco. E o Inter tentou, o Inter tem um preparador físico espetacular, que é o Paulo Paixão. E o Inter tentou, através do trabalho do Roger Machado e da maneira como tem jogado, se igualar a esse tipo de jogo coletivo, a esse tipo de força. Então foi um jogo muito bom, dos jogos assim que a gente quer ver, num jogo que vale muito, né? Num jogo de muita marcação, pouco espaço, de muita entrega dos jogadores, e quando aparece o espaço, aparece uma jogada individual, aí as chances aparecem, né? Então o jogo assim poderia ter sido 1-1, poderia, mas é um absurdo o Botafogo ter ganho, também não. Achei que o Rocher no gol pulou um pouquinho atrasado no lance do Savarino, mas o Botafogo mostrou realmente a luta que teve, enfrentando um adversário muito bem treinado, que foi o caso do Internacional. Eu acho que mereceu o resultado e o título está ganho para mim, porque o São Paulo não vai fazer nenhum esforço. O Milhosa acabou de mandar uma mensagem aqui, grande Bruno Milhosa, que esteve lá no Morumbi, que o Zubeldia admitiu na entrevista que Lucas e outros jogadores podem não pegar o Botafogo. Se puder, pessoal, a diretoria manda o Sub-17, ou manda o time campeão da Copa do Brasil Sub-20. E se puder, vai esse time. E vocês entendem o que eu estou falando, e não é exagero, e não é a gente subestimar o São Paulo, não é a gente dizer que o São Paulo não tem interesse, é isso que vai acontecer. O São Paulo não fará o Palmeiras ser campeão, não dá. É isso que acontece no futebol brasileiro. Eu tava em Flamengo e Grêmio, vai lembrar, Capri, eram 4 jogos que nós transmitimos ao mesmo tempo aqui na Rádio Bandeirantes, foi um momento histórico em 2009, certo? Um momento histórico, um repórter em cada estádio, né? Com o mestre Cláudio Zedão, o Mauro Betti estava aqui também, o Zé Silvério narrou, só para lembrar que foi um negócio histórico e todos os jogos interessavam, só que o jogo que determinou o campeão, o Flamengo, na época, era contra o Grêmio. Se o Grêmio empatasse com o Flamengo, o Inter seria campeão, porque o Inter ganhava do Santo André. E o Grêmio entregou o jogo no final. E é assim que funciona e é assim que vai funcionar domingo. O São Paulo não fará esforço para atuar diante do Botafogo. Então o Botafogo será campeão e pegando assim no campeonato inteiro, certo? Tirando só esse jogo final, o Botafogo merece ser campeão porque foi regular. Dessa vez não houve entrega que eu estou dizendo, não houve perda de liderança de maneira absurda, não houve queda de rendimento. Dessa vez o Botafogo foi linear. Desde que o Arthur Jorge chegou, foi um time muito regular e competente para ser campeão brasileiro. O jogo de Belo Horizonte. O primeiro tempo foi do Palmeiras. O Palmeiras teve 4 oportunidades claríssimas e parou no Cássio. O Cássio fez 4 defesas muito boas, brilhantes, e eu até falei no intervalo contigo. Como é que é o resumo do primeiro tempo? Palmeiras 0, Cássio 0. Foi isso que aconteceu. O time do Cruzeiro é uma caricatura. Teve um lance com o Lautaro Dias, que foi o primeiro lance, num erro do Felipe Anderson, que aí foi um contra-ataque do Cruzeiro no mano a mano, mas depois desse lance, o Palmeiras botou a bola no chão, trabalhou com mais calma e faltou um pouquinho de paciência para fazer o gol, para tirar a bola do Cássio, por exemplo. 2 bolas foram mais em cima dele, mesmo assim ele fez 2 intervenções realmente muito boas. No segundo tempo, com o Cruzeiro um pouco mais cansado e o Palmeiras também, o Palmeiras voltou sem mudança, também não entendi. Aí o Cruzeiro abre o placar num belíssimo contra-ataque, puxado pelo lateral esquerdo do Marlon, que dá a bola para o Matheus Pereira, que dá um tapa no contrapé do Everton, um gol muito bonito aos 6 minutos. Aí o Abel mexe no time. Depois que o Cruzeiro faz o gol, ele mexe, coloca primeiro o Gabriel Menino, o Maurício e o Mike, e aí o Palmeiras melhora e consegue empatar com o Maurício aos 15 minutos. Até o Maurício chuta, cansou de fazer gol assim no Inter, né? Dominar, porque ele bate bem na bola. Dominou a bola na entrada da área, chutou a bola, desviou no João Marcelo, e aí o Cássio
Cássio pula e a bola passa por baixo do seu corpo. Ah, mas desviou no zagueiro. Sim, mas dava para pegar. E ele não pegou. E aí o Palmeiras empatou e dominou o jogo. Dominou o jogo, mas não criou tanto quanto na primeira etapa, porque o Cruzeiro também deu uma recuada e melhorou um pouquinho a marcação. E obviamente que o Palmeiras cansou, o Cruzeiro também estava desgastado. E aí o jogo ficou igual. Mais com interesse lá em Inter e Botafogo do que realmente em Palmeiras e Cruzeiro, que praticamente não criavam nada. Até que apareceu a bola parada, e aí o Estevão, com grande categoria, aos 44, decidiu o jogo. Achei que o Cássio, 2 anos atrás, pegaria. Né? Pelo tamanho que ele tem, pelo reflexo que ele tinha, ou pela agilidade que ele tinha. Dessa vez o Estevão bateu bem, mas a bola não foi tão rápida assim. E aí o Cássio levou. 2-1 Palmeiras, a vitória, quando o Botafogo estava prestes a comemorar o título. Tanto é que tem a cena do Barbosa perguntando para os caras se o Botafogo era campeão. E eles dizendo, não, Palmeiras ganhou lá, ficou tudo para domingo, mas domingo o Botafogo levantará a taça de campeão brasileiro. O Palmeiras poderia ter jogado mais, poderia ter feito mais gols. Se terminasse 4-1 para o Palmeiras, não seria nenhum exagero. Terminou 2-1, a vitória que joga uma pressãozinha para o Botafogo e deixa toda a decisão para o próximo domingo. Poderia terminar hoje e o Palmeiras perderia o título com uma rodada de antecedência, com a derrota na terça-feira para o Botafogo e com o empate contra esse time fraco do Cruzeiro, seria realmente um final melancólico. Mas não, ganhou o jogo, fez a sua parte e agora vai receber o Fluminense domingo no Allianz Parque. Aliás, o Fluminense pode chegar desesperado, hein? Se o Fluminense não ganhar do Cuiabá e o Bragantino ganhar do Atlético Paranaense, fica tudo para a última rodada para ver quem cairá entre Fluminense e Bragantino. Certo? Aí é um negócio assim delicadíssimo. E até o Atlético Paranaense entra no bolo se perder para o Bragantino amanhã. Então o jogo de amanhã entre Fluminense e Cuiabá é muito grande e o Fluminense pode chegar ao Allianz Parque correndo o risco de rebaixamento, enfrentando o Palmeiras que luta pelo título, Capri. Vai ser mais emoção a luta contra a Degola nas duas últimas vagas do que a luta pelo título, viu, Preto? Vai ser mais emocionante a parte de baixo. E que jogo amanhã, hein? Fluminense e Cuiabá. Nossa. Não, e o do Atlético também, Atlético e Bragantino também. O Atlético ganhando amanhã, praticamente ele rebaixa o Bragantino. Por exemplo, se Atlético e Fluminense ganharem amanhã define o rebaixamento. Sim. Arthur Se os dois vencerem, já era. Aí esquece. Vamos lá então, 11h55. Vamos ouvir o português do Botafogo. Já vem o português do Palmeiras. Arthur Jorge, fala no apito final da Bandeirantes. Vai, Michele Silva. Falando sobre a importância da vitória. Mas acho que todo o contexto pode justificar isso. Para nós era importante hoje somar aqui 3 pontos, ganhamos de uma forma bem feita por parte dos jogadores que trabalharam imenso para conseguirem este resultado. Portanto, mais uma vez satisfeito e de facto falta um pequeno passo para conseguirmos chegar onde queremos também. Professor, boa noite. Júlia Camacho da Botafogo TV. O time acabou de ser campeão da América e hoje consegue uma vitória num estádio onde o Inter só tinha perdido uma única vez no Campeonato Brasileiro. Então, no caso, segunda derrota hoje. Mas queria que você falasse o quanto isso é importante, claro, para o jogo de domingo, valendo o título brasileiro. Este Inter é uma equipa muito boa, este Inter é uma equipa muito difícil de bater. E a verdade é que teve até a jornada anterior também a ser um candidato ao título. E fizeram aquilo que tem sido também próximo do que têm feito também. Nós fomos eficazes, é verdade, não tivemos um volume de jogo ofensivo muito grande, fomos uma equipa que procurou, acima de tudo, controlar o jogo, depois do gol cedo, controlar exatamente esse mesmo jogo, ter momentos de bom comportamento defensivo, tentar atacar quando era possível. Mas acho que o contexto hoje era difícil de fazer muito mais do que isso. O importante hoje era a vitória, sem dúvida nenhuma, para que nós possamos continuar e depender de nós próprios naquilo que é um grande objetivo que temos, porque, como eu disse, quando ganhamos a Libertadores, eu disse que isso não ia fazer com que a nossa ambição ficasse por ali. Trabalhamos imenso por este campeonato, falta apenas um jogo, precisamos de um ponto, temos um jogo em casa, seguramente com um estádio cheio, com toda a nossa torcida. Acho que é um ótimo momento e local para conseguirmos a consagração. Sendo que eu disse também aos jogadores hoje, foi um jogo de campeões. Isto é um jogo de campeões, um jogo que dá títulos. E por isso a minha satisfação por aquilo que hoje fizeram em campo. Boa noite, Arthur Giba Pérez do GE. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa logística toda dessa loucura que o Botafogo está vivendo, né? Que vai sair agora, vai para Santa Catarina, pega o voo,
E de domingo tem jogo, jogou no sábado, enfim, e no domingo mesmo viaja para Doha para jogar o Intercontinental. Você já viveu alguma coisa parecida com isso? O que você pensa sobre essa loucura que é? Não, esta é a realidade daquilo que tem sido o Campeonato Brasileiro e todas as competições que estão também, ou que nós estamos em competição. A verdade é que acho que não tivemos em casa quase ainda. Saímos para São Paulo para o jogo de Palmeiras na segunda-feira. Andámos em viagem, andámos quase que em Botafogo no Tour para poder dar resposta, mas percebam também que isso valoriza ainda mais aquilo que temos feito. Ou seja, toda esta caminhada e tudo aquilo que nós temos feito, temos tido uma equipa que tem sido muito consistente e, acima de tudo, a conseguir ganhar. Ganhamos em São Paulo contra o Palmeiras, ganhamos a Libertadores, ganhamos hoje aqui outra vez. Temos jogo domingo para poder fechar as contas do título. Viajamos imediatamente a seguir nessa noite para Doha, portanto, para jogarmos no dia 11. É uma loucura quando pensamos nisto de uma forma em que os jogadores não têm tempo de recuperação, não têm tempo de grandes pausas, portanto é continuado, e por isso que eu mais valor dou aos jogadores por aquilo que temos feito. Temos trabalhado imenso também naquilo que é o nosso departamento de recuperação, que é extremamente importante, e aqui no Campeonato Brasileiro tem um papel fundamental para que nós possamos ter os jogadores sempre aptos e capazes de ter performance. Mas é isto, é também o preço de quem quer andar no topo e quem quer andar a jogar por títulos e a estar na elite. Portanto, é o preço que nós pagamos, estamos dispostos a ele, estamos a dar tudo para poder com que valha a pena aquilo e os sacrifícios que temos tido, e isso valerá a pena se nós conseguirmos, como conseguimos a Libertadores e conseguir agora o título brasileiro. Seguramente que tudo isto fica para trás e passa a ser história, e aquilo que fica no registro é a conquista dos 2 títulos que nós procuramos e que ambicionamos. Um já está, vamos em busca do próximo no domingo. Arthur, boa noite. Queria que você falasse sobre o gol de hoje, uma jogada ensaiada, se você sinalizou isso naquele momento, não consegui acompanhar, acho que ninguém conseguiu ver isso. Porque isso já aconteceu em outros momentos do Campeonato Brasileiro, da temporada. Queria que você falasse sobre isso. E também a finalização do Savarino, que foi um golaço, e ele tem feito alguns bons gols, né, bonitos gols. Queria que você avaliasse esse jogador a partir dessa questão dele de finalização, se você considera ele um dos melhores finalizadores. Vocês não conseguiam ver porque isto foi definido no vestiário, portanto tudo aquilo que nós vamos para dentro de campo já está previamente definido. E ontem, e por isso a satisfação dos jogadores, porque ontem trabalharam nesse sentido. O João Cardoso, que é o responsável pelas bolas paradas no Botafogo, trabalhou com eles insistentemente este lance. Fizemos mais um golo de uma jogada combinada em termos de bolas paradas. Também se ganha jogos assim, portanto é por isso que todos os detalhes contam, tudo é importante, tudo aquilo que é. E quando temos este volume de jogos e este pouco tempo de recuperação também, e este pouco tempo de treino ou de trabalho, é importante que o detalhe esteja sempre presente, e os jogadores hoje executaram muito bem. Também acertámos bem o pontapé do Savarino para poder finalizar. É de facto um jogador, e por isso escolhido para aquele momento, porque é um jogador diferenciado naquilo que é a sua capacidade de finalização. Mas toda a gente trabalhou muito bem, desde o Tiago, o primeiro passo para o Alex, a devolução, a bola cruzada do Tiago outra vez para a finalização, conforme tínhamos preparado, conforme tínhamos desenhado, saiu tudo na perfeição, perfeito. 3 pontos que acaba esse lance por nos dar hoje aqui também. Boa tarde, antes de mais, Pedro Sá Guerra, RTP Portugal. Para já queria lhe dar os parabéns, e em nome de toda a nação portuguesa, o orgulho que nós sentimos pelo seu trabalho aqui no Brasil. Gostava de lhe perguntar, já conquistou a Libertadores, está muito perto de conquistar o Brasileirão, vai agora partir, de certeza que vai passar no Natal a Portugal, já tem as molduras prontas para pôr as faixas de campeão? Essa é uma questão. Segunda, eu tenho falado com muitos brasileiros e sobretudo adeptos do Botafogo, que me dizem uma coisa muito simples, é que o Botafogo agora tem um pai que trata os jogadores como deve ser e que incute uma mentalidade que nunca viram no clube. E gostava que falasse sobre isso. Obrigado. Sim, vou passar o Natal a Portugal, se tudo correr conforme planeado. Tem sido, de facto, uma campanha e uma aventura para mim
e diretamente para Portugal, aquilo que tem sido este trajeto que tenho feito no Botafogo, tem sido uma jornada incrível, onde estamos de facto a fazer muita coisa bem feita. Obviamente que aquilo que hoje é reconhecimento tem muito a ver com aquilo que é resultados. Todos nós sabemos que as coisas funcionam desta forma, mas há, desde sempre, que vocês foram percebendo, uma grande empatia naquilo que é a ligação que nós temos, nós, a equipa técnica e todos os jogadores. Criamos um grupo de trabalho muito fechado, muito unido, muito capaz de poder ter um objetivo comum, onde sempre foi o Botafogo a prioridade, sempre foi a equipa a prioridade, sempre foi os títulos coletivos a prioridade. E isso faz-se através daquilo que é a honestidade, a qualidade de trabalho, a exigência, a responsabilidade, os momentos de lazer também que acabamos por ter e que aí somos todos iguais. São tudo momentos que nós conseguimos fazer com que o tempo que nós temos de convivência e de trabalho faça com que haja um fio que nos une, que nos liga. E esse fio é o fio daquilo que é a ambição que todos nós partilhamos. Portanto, esta questão da mentalidade faz parte também do trabalho que é necessário incutir e poder criar. Só que isto também só consegue ser possível quando há resultados, quando nós conseguimos ter resultados que, de facto, possam fazer com que tudo isto tenha um sentido. E, felizmente, para nós tem sido uma época de sentido único, de ganhar, ganhar e continuar a ganhar, e, portanto, nós não podemos, nesta altura, baixar a guarda. Sabemos que temos tido um rival, e o Abel, o Palmeiras, têm feito também uma época extraordinária em termos de campeonato e têm feito com que todo este campeonato de 2024, o Brasileirão, tenha um valor acrescido, porque não tem sido nada fácil, tem sido uma luta constante e dessa forma poder ainda mais valorizar aquilo que é o trabalho que temos feito e esperar que possamos, como disse, coroar em casa, no Nilton Santos, no próximo domingo, este título que tanto ambicionamos. Boa noite, Arthur Jorge, Leonardo Pereira do site Jogada 10, parabéns pela vitória. O Nilton Santos nunca viu o Botafogo ganhar um título de expressão. Qual é a dimensão que isso ganha para o jogo de domingo contra o São Paulo, logo após um título da Copa Libertadores? Obrigado. Eu não me reduzo muito àquilo que são os locais, ou os espaços, ou os momentos. Eu quero me reduzir àquilo que é a possibilidade de Botafogo ganhar um título, mais um título nacional. Acho que essa que é a parte principal. O facto de nós podermos jogar em casa para nós é extraordinário. Eu vi a alegria dos jogadores ali mesmo, podendo estar satisfeitos com o resultado que hoje aqui conseguimos, poder estarem motivadíssimos e ansiosos para aquilo e até com expectativa alta para aquilo que possa ser o jogo de domingo. Sabemos que vamos ter um jogo difícil, o São Paulo é uma equipa fácil de defrontar, nós sabemos das dificuldades que vamos ter, mas estamos entusiasmados. Acho que a palavra que mais nos define pode ser exatamente essa, entusiasmados com a possibilidade de, no próximo domingo, ganhar um título nacional em nossa casa, frente a toda a nossa torcida. É de facto um enredo que tem tudo para ter um final feliz e nós estamos preparados para poder chegar a esse final e conseguir aquilo que é o nosso grande objetivo, sabendo as dificuldades e sabendo que nada está garantido nem dado como adquirido. Agora, demos hoje um passo muito importante, sem dúvida nenhuma, demos hoje um passo assumidamente muito importante para aquilo que é esse objetivo que nós perseguimos desde o primeiro jogo, quando jogamos contra o Cruzeiro. Tá falando o Abel Ferreira aí, Soler? Lucas Santana, do Papo de Narrador. Arthur Jorge, que primeiro vamos ouvir o Abel Ferreira, vamos lá. Tá falando o Abel, Soler? Sim. Vamos lá, então vamos. Cadê o Abel? Abel. Bom, Pretzel, você ouviu bastante aí também do técnico do Botafogo, do Arthur Jorge, né? O que é que me custa? Custa-me então nós sermos a equipa com mais golos num campeonato. Custa-me chegar tantas vezes ao último terço e essa responsabilidade do treinador é levar a equipa em condições até o último terço, até a zona do golo, mas depois é a criatividade e a qualidade dos nossos jogadores, o acerto e a calma no momento de meter a bola. E por isso é que às vezes quando falamos
o que é jogar bem ou jogar mal, é fazer 2 remates a ganhar o jogo, é fazer como hoje nós podíamos ter chegado ao final da primeira parte com o jogo resolvido. Mas pronto, acho que a nossa equipa, mesmo com tudo isso, é uma equipa resiliente, é uma equipa que, na minha opinião, joga um bom futebol, uma equipa que nunca desiste, que cria oportunidades umas atrás das outras. Nem sempre faz aquilo que produz, é verdade, mas um orgulho tremendo destes jogadores, por aquilo que tem sido todas as vicissitudes deste ano. Nos jogos decisivos sempre os mesmos árbitros. Mas enfim, vamos continuar a lutar até ao fim. Acho que temos este mérito de ser a única equipa que conseguiu, ou está a conseguir bater frente com este poderoso Botafogo, não é? Como eu vos disse, há 4 anos era uma equipa que estava na segunda liga e fruto do investimento que fez, fruto da qualidade dos seus recursos humanos, acho que tem tudo para ser campeões. Ainda para mais vão jogar em casa contra o São Paulo, portanto vamos nós procurar em nossa casa fazer o que temos que fazer para depois irmos de férias com a consciência tranquila de que tudo fizemos até ao fim, como fizemos em todas as competições que nós disputamos este ano. Foi com a Copa, onde lutámos até ao fim, os mesmos árbitros sempre, golos sempre esquisitos, Botafogo a seguir para a Libertadores, 2 equipas que acabaram por nos eliminar e ser as 2 campeãs. E nós continuamos, 4 anos, sempre a discutir títulos, vamos continuar a fazer isso. Abel, boa noite. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. No último jogo do Palmeiras no Allianz Parque contra o Botafogo, infelizmente vimos muitas cenas de torcedores do Palmeiras se confrontando dentro do estádio, algumas cenas de violência. O que esperar do ambiente para essa última rodada contra o Fluminense, onde o título é muito difícil para o Palmeiras? E uma segunda pergunta também com relação ao planejamento. Você falou na última entrevista coletiva que o planejamento para 2025 já estava bem encaminhado. Hoje, a não entrada de Dudu e Rony, as não entradas, né, de Dudu e Rony, significam um possível fim de ciclo desses atletas, ou você conta com eles para o próximo ano? Boa noite. Houve confrontos com os nossos torcedores. Lamento. Eu acho que ainda hoje é uma tristeza ver este estádio vazio. Acho que fica bem visível a falência da sociedade, a falência da harmonia, mas isso é algo que são questões políticas. É triste num jogo importantíssimo como era hoje, quer para o Palmeiras, quer para o Botafogo, o jogo ser à porta fechada. O que tu me estás a dizer eu não sabia, mas lamento também, se isso aconteceu dentro do nosso estádio, lamento. O futebol ou deve ser, ou devia ser, um espaço onde as pessoas levam as suas famílias, onde vão curtir, onde se vão divertir, onde vão puxar pela sua equipa, cada um a torcer pelos seus. Mas isso tem a ver, como te disse, com a falência daquilo que são os valores da sociedade, o que é mais importante, o que é que é mais ou menos importante. Já disse que o futebol, sim, é a coisa mais importante das menos importantes, mas se isso aconteceu, lamento muito. Estamos em pleno século XXI, é triste quando se tem que fechar estádios para não haver torcidas, é triste quando só há torcida única, mas enfim, acredito que com os anos isto vai mudar. Na Europa também foi assim, há muito que isso foi abolido, mas como disse, acho que em relação a isso, para voltar a resumir, é a falência daquilo que são os valores da sociedade, quando tu não sabes viver em sociedade, quando não estás em harmonia, quando tu não respeitas o próximo, porque se o adversário nos ganhou, porque foi mais feliz, porque foi mais eficaz, porque nós tivemos 4 oportunidades antes do nosso adversário chutar uma única vez à baliza e nós não conseguimos fazer. Temos que aceitar que a eficácia do jogo também conta, não é preciso chutar muitas vezes. Há equipas, como te disse, chutam 2 vezes, fazem um golo, chutam 3, fazem golos e ganham. Isto tem tudo a ver com aquilo que é a eficácia, mas lamento profundamente se isso aconteceu, e tudo que seja ações de violência, sou redondamente contra tudo que seja discriminação, violência. Não devia ser assim, mas como te disse, isso acaba por ser a falência
daquilo que é vivermos em sociedade, em respeitar o próximo, sem ter que o ofender ou porque ele tem mais ou porque o clube ganhou, enfim, mas tem a ver com coisas que eu já falei e acredito que com o tempo, com a educação, isso vai melhorar. Em relação ao resto, sim, o planeamento está feito e vocês no devido tempo irão saber. Os jogadores, todos eles têm contrato, portanto ninguém vai embora se não quiser. Tanto seja qualquer dos jogadores que vocês falam, mais do que falar nisso é falar da nossa entrega, falar da nossa qualidade, falar daquilo que é a nossa resiliência e da qualidade de jogo que foi hoje, e na minha opinião da qualidade de jogo que tivemos até o momento em que o Rocha foi expulso. Mas enfim, estamos com uma série de 15 jogos onde perdemos 2 e vamos lutar até o fim, mas sabendo que acho que já está praticamente definido o que vai acontecer. Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. Nós vamos procurar fazer aquilo que nos compete. E se temos que nos queixar de alguém é de nós, porque no jogo que tivemos em casa não fomos competentes o suficiente para daquelas 4 ou 5 oportunidades que tivemos primeiro com o nosso adversário e não consegui fazer uma, e na primeira vez que o nosso adversário fez golo, aliás foram 3 golos de bola parada, escanteio, tiro de meta e eu de escanteio. Abel, Nicolete da ESPN. Hoje foram 31 finalizações do Palmeiras, 9 defesas do goleiro. O Palmeiras é o time que mais finaliza no campeonato. E essa questão que você cita até, a eficiência, não foi é um fato isolado, é um fato que aconteceu durante toda a temporada. Que explicação que você acha que está acontecendo isso muitas vezes esse ano? No último jogo contra o Atlético Goianiense, você citou muito bem o lado mental. Realmente é ansiedade, é esse lado mental que pesa nesse momento, ou que pesou no Palmeiras na temporada, ou você vê outra explicação? Olha, o meu estilo de jogo reflete-se no meu estilo de treino, dinâmico e objetivo. A minha função como treinador, isso deixa-me orgulhoso, muito orgulhoso, é que a minha equipa consiga levar a bola até o último terço e criar. O resto é a qualidade dos meus jogadores e a capacidade e a calma que eles têm ou não têm de fazer golo. Como disseste bem, e vamos sempre bater na mesma tecla, o Palmeiras é a equipa com mais golos marcados, certo? Então, em relação a isso, estou muito contente e muito satisfeito. Portanto, se formos falar especificamente desse aspecto, podemos melhorar sempre, mas esse não é, quando eu faço o resumo da época toda, esse não foi o aspecto. Eu digo-te qual foi. O aspecto foi, este foi o ano que mais vezes o Palmeiras jogou fora do Allianz Parque. Sabias disso? Sabes que derrotas nós tivemos a jogar em casa? Botafogo e 2 em Barueri. Esse foi um dos nossos problemas, não jogarmos em casa no Allianz Parque, os nossos torcedores. Esse foi um dos nossos problemas este ano. Em relação à produtividade, quero eu acho que o ano passado fomos a melhor ataque outra vez, há 2 anos fomos o melhor ataque, acho eu, portanto 3 anos seguidos com o melhor ataque, e vocês querem criticar a forma como nós atacamos, é quem não vê o futebol como deve ver. Portanto, nós temos que o ver como um todo. Dá-me muito gosto e muito prazer o estilo de jogo que nós temos. É um jogo, se quiseres, dinâmico, direto, e se quiseres acrescentar nestas duas, agressivo. É isso que eu gosto de ver nas minhas equipas, é isso que elas fazem. Se vamos fazer mais golos ou menos, vai depender da inspiração dos nossos jogadores no momento de meter a bola lá dentro. Agora, digas o que disseres ou digam o que disseres, o Palmeiras é o melhor ataque. Abel, boa noite. No momento mais importante do jogo, o Estevão já estava super bem, ele sofre a falta, a bola cai nas mãos do Richard Rios, pede a bola, ele é um bom batedor de falta, bate bem na bola de longe. O menino se aproxima, pede a bola, e o Estevão pede a bola para os dois, que concedem. E ele, com muita personalidade, faz um golaço contra um grande goleiro. Já devia ter feito golo antes. Já devia ter feito golo antes. Sim. Mas já devia ter feito golo antes. É bom que a gente já pega a resposta completa. Mas eu queria te perguntar um pouco dessa personalidade dele, mesmo tendo errado. Você, inclusive, comenta muito isso dos jovens que tem que ter essa personalidade de errar no jogo e continuar tentando e não baixar, né? E eu queria te perguntar disso do Estevão, assim, o quanto... Porque a nós nos chama muita atenção essa força mental dele de conseguir, no fim do jogo, contra um grande goleiro, fazer um gol de falta que ele nunca tinha feito, sendo que talvez ele não seja o primeiro batedor do Palmeiras.
Se o Veiga de vez em quando o deixar bater, né? Se o deixar bater, porque eu estava a falar isso com o Veiga no banco, a dizer, bates uma tu, outra ele, né? Porque o Veiga não tem que as bater todas, e quando o Veiga não está tem que bater outro, e é verdade essa personalidade que tu disseste, mas há aí outro que tem uma personalidade ainda top, que é o zagueiro Vítor, que nós apostamos depois da saída do Luan. Encanta-me a personalidade dele, tem postura de capitão, joga muito, é duro, é rápido, é bom de cabeça. Arriscamos muito, é certo, esta comissão técnica arrisca muito na aposta que faz nos jovens da base, da forma como os trabalha, da forma como os potencia. O Estevão é um deles, mas já não é nosso. O Hendrick já foi, o Luís já foi. O Luís, por exemplo, está numa equipa que não tem jogado tanto, mas faz parte do nosso ADN do Palmeiras. Como te disse, quando olhas para a média de idades e olhas para o plantel, acredito que o Palmeiras é da equipa que está na frente, das 4, 5, 6, que mais aposta nos seus jovens, e tem um lado bom que nos dá a reverência, mas tem um lado mau que todos os anos nos vem buscar jogadores, os nossos melhores jogadores, e eu não faço magia, faço o melhor que posso com os recursos que nós temos, e modéstia à parte, temos feito coletivamente muito. Abel, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você falasse se você vê um jogo como hoje, de portões fechados, contra um adversário que você deve ter estudado, que vive um momento complicado com torcida, um momento sem vitórias, se isso favorece muito, se isso faz muita diferença, como que vocês se planejam para um jogo desse tipo? Eu já respondi um bocadinho essa pergunta, a falar com o teu colega. É lamentável, é triste. Acho que a torcida dava mais força ao nosso adversário, sem dúvida nenhuma, ao Cruzeiro. Mas vocês sabem que a nossa equipa também é fortíssima a jogar fora de casa. Eu gostava de jogar contra o Cruzeiro com o estádio cheio. Eu gostava de jogar contra o Cruzeiro com os nossos torcedores ali, ainda que só uma parte. Mas, como disse ao teu colega, eu acho que isto é fruto da falência daquilo que são os valores da sociedade. Quando nós não sabemos conviver em harmonia, é triste, porque é bom que vocês entendam que o futebol é o reflexo da nossa sociedade. O futebol não é nada mais, nada menos do que reflexo da sociedade onde ele é jogado. Seja no Brasil, seja na Argentina, seja em Portugal, seja na Alemanha. O futebol é o reflexo do país. É o reflexo. E é lamentável, como te disse. Se vamos estar aqui a discutir se devia estar à porta fechada ou não, as entidades competentes é que têm que decidir. Eu lamento profundamente vir jogar um jogo destes, que era importantíssimo, quer para nós, quer para o Cruzeiro, um jogo, e assim, é para isso que nós treinamos o ano todo, é para estar nos jogos decisivos, e quando não for para estar nos jogos decisivos, já disse, não estou aqui a fazer nada, se não for para continuar a lutar por títulos, se não for para continuar a lutar por títulos até o último, e se sentir que a nossa equipa não quer, não faço nada aqui, é melhor dar a vez ao outro, vem com mais energia, a ver se consegue lutar. Mas é de lamentar, acima de tudo, lamentar um jogo como este, com duas grandes torcidas, dois grandes clubes, mas como te disse, é a falência daquilo que são os valores da sociedade. Tá aí, Capri, palavra do técnico Abel Ferreira, depois desta vitória de virada 2-1 contra o Cruzeiro. Palmeiras que retorna ainda hoje para São Paulo, amanhã treina na academia de futebol e amanhã fica de frente para a TV para acompanhar o sorteio do Mundial de Clubes de 2025. Bom retorno, Soler. Parabéns pelo trabalho até ao longo da programação. Tchau, Soler. Valeu, Capri. Posso só passar então os times que o Palmeiras pode enfrentar no Mundial de Clubes? Claro, vamos lá. Vamos lá, Soler, pode passar, vamos embora. Vamos lá, Capri, desculpa, aqui deu uma quedinha aqui no retorno, mas vamos lá, só para o ouvinte entender, porque o Palmeiras... Soler,
Só um instantezinho, me dá um minuto aí, deixa eu só liberar Claro. a Michele lá em Porto Alegre, porque a Michele também tá com a gente, tá na TV também, tá com a gente, tá na TV. Michele, seu destaque final aí, as últimas informações, vamos lá aí de Porto Alegre do Beira-Rio, por favor, Michele. Vamos lá, Capri, para fechar então, encerrou aqui a coletiva do técnico Arthur Jorge, ele falou, entre outras coisas, que sempre que depende do Botafogo nessa reta final, ele fica muito tranquilo, porque ele sabe que está sob controle do grupo de jogadores. Ele falou também sobre todo o fator anímico que foi necessário para que os jogadores pudessem se recuperar para essa partida e estarem psicologicamente atentos para vencer o Inter no estádio Beira-Rio, sabendo da dificuldade. Lembrando, Vitinho acabou sentindo durante o jogo, foi substituído pelo Matheus Ponte, ele vai ser reavaliado, mas é joelho esquerdo, então preocupa bastante o Botafogo, que retorna ainda na madrugada para o Rio de Janeiro, mas não deve treinar nesta quinta-feira. Muito obrigado, Michele. Parabéns pelo seu trabalho aí, uma ótima quinta-feira. Até a próxima, viu, Michele? Muito obrigada, é sempre um prazer. Abração. Muito obrigado. Aí a Michele Silva, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, com a gente, falando dessa vitória do Botafogo sobre o Inter por 1-0. Agora sim, vamos lá, Soler, os possíveis adversários do Palmeiras no Mundial de Clubes, sorteio logo mais 14h. Fala, Soler. Vamos lá, Capri, porque existem travas dentro desse sorteio com relação ao pote 2. Então o Palmeiras, que está no pote 1, ele só pode enfrentar os seguintes times do pote 2, ou Chelsea, ou Borussia Dortmund, ou a Inter de Milão, ou Porto. E aí no pote 3 está liberado todo mundo. Al Hilal, o Sun, Al Ahly, o Wydad Casablanca, Monterrey e León do México. No pote 4 também liberado com duas questões. Urawa Reds, Al Ain, Esperance, Sundowns da África do Sul, Pachuca, Auckland City da Nova Zelândia. E aí, se o Palmeiras cair no grupo do Inter Miami, o Palmeiras automaticamente estará no grupo A do Mundial. Se cair no grupo do Seattle Sounders dos Estados Unidos, aí estará no grupo B. Então essas são algumas travas e os adversários que o Palmeiras pode pegar na Copa do Mundo de Clubes de 2025. Capri? Valeu, Soler. Bom retorno e até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Gustavo Soler, o destaque final do Palmeiras. Vamos ficar de olho aí, porque o Verdão vai conhecer os seus adversários na primeira fase do Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho do ano que vem nos Estados Unidos. Bom, Pretzel, você ouviu bastante aí, não é? Do Arthur Jorge, do Abel Ferreira, os portugueses treinadores de Botafogo e Palmeiras. O que é que você destaca aí destas duas entrevistas coletivas, hein? Olha, do Arthur Jorge, ele deixando claro aquilo que a gente já tinha comentado, né? Que o Botafogo enfrentou um adversário muito forte, ele elogiou o time do Inter, disse que é um adversário difícil de jogar, bem treinado também, e ao mesmo tempo valorizou muito o trabalho do seu time, né? Depois da conquista da Libertadores. Então, acho que ele foi bem sintomático e simples nas respostas, já projetando, é claro, ainda sem comemorar, né? Mas já projetando o jogo de domingo para ser campeão dentro do Newton Santos. Ele foi questionado sobre isso, né? Isso não aconteceu ainda no Newton Santos. Como fazer? Será que traz ansiedade, expectativa? É evidente que traz, mas o Botafogo joga por um ponto, um empate. Basta um 0-0 contra o São Paulo sem nada para fazer. Evidentemente que querendo evitar que o Palmeiras seja campeão. Então o Botafogo deve sim quebrar mais uma escrita, ser campeão no Newton Santos e levantando a taça no seu estádio. E o Abel Ferreira falou a respeito do jogo, evidentemente, também de tudo que o Estevam representa, e ao mesmo tempo valorizando também o trabalho do time, do seu elenco, né, e ainda deixando uma portinha aberta para o final de semana. Mas entendendo também que o Palmeiras poderia ter matado o jogo hoje bem mais cedo do que o sofrimento que foi para vencer quase no último minuto com um gol marcado pelo Estevam, né? Agora a gente estava debatendo aqui internamente, sempre conversando sobre futebol, né? Aquele empate contra o Bragantino em Bragança, que acho que foi depois de uma data FIFA, aquele talvez tenha sido o grande tropeço do Palmeiras no campeonato. Porque o Bragantino já era um time fraco, já era um time com fim de ciclo do Caixinha, e o Palmeiras jogou muito mal com o Bragantino, perdendo 2 pontos ali. Talvez ali tenha sido realmente o início da perda do título do Palmeiras para o Botafogo, Capri. O Palmeiras deixou escapar alguns pontos aí pelo meio do caminho, não é? Mesmo o Corinthians ainda estava naquele momento de recuperação. Muita gente acreditava que o Palmeiras ia atropelar o Corinthians, não aconteceu.
teve esse jogo contra o Bragantino, alguns pontos aí foram fundamentais para que o Palmeiras não conseguisse chegar em melhores condições nessa disputa contra o Botafogo. E claro, não é? Aí a grande decisão, né, Pretzel? O jogo contra o Botafogo no Allianz Parque. Ali era a decisão do campeonato. Ali era o jogo que o Palmeiras tinha que ter matado. Não matou ali, o Botafogo venceu e ali me parece que o campeonato foi decidido. Depois daquele jogo já era a resolução da coisa. Mas é isso, não é? E falando aí, o Abel Ferreira ficou muito claro, né? Falou, ó, depender do São Paulo, esquece, né? Ele mesmo, claro que não falou abertamente, mas deixou muito claro ali que se for depender do São Paulo, pode esquecer, né? Não tem Já jeito, era, né? Isso todo mundo já sabe que o Botafogo vai ser campeão. Ah, Pretzel, não pode falar isso, tem o esporte, não. Dessa vez não tem. Não tem porque eu já vivi isso presente no estádio 15 anos atrás e é assim que funciona aqui no Brasil, não adianta. É assim que funciona. Ele falou isso, ele falou, ó, eu sei como as coisas funcionam aqui no Brasil, eu sei que o São Paulo não vai ter nenhum tipo de esforço para vencer o Botafogo no próximo domingo lá no Rio de Janeiro. E olha que com esforço, se o São Paulo se esforçasse, jogasse a Vera, já seria bem difícil ganhar do Botafogo lá, não é? Não seria fácil. Então, e ainda mais com essa nhaca aí que o São Paulo tá. Hoje o time foi vaiado lá, Pretzel, pela torcida no final do jogo. O torcedor vaiou o São Paulo lá. Nós vimos quase aqui, 40 mil São Paulinos no Morumbi. Até a bola rolar para os jogos das 9h30, o São Paulo não jogou nada contra o Juventude. O Juventude mereceu ganhar. Mereceu ganhar. É, exatamente isso. Pô. Melancólico esse final de temporada do São Paulo. Melancólico. O que o São Paulo tá fazendo aí é negócio realmente muito, muito triste. Bom, o Pretzel, 00:30 vai marcar o quinto sinal aqui. Você tá pronto? Olha, marcando aí, ó. Tá aí, ó. 30 minutos da quinta-feira. É quase sexta-feira, coisa linda, Pretzel. Quase sexta, coisa linda. O gabarito tá pronto, Pretzel? Sempre. Eu gosto porque o gabarito não tem problema, né? Tá sempre pronto. Então faz o seguinte, ó, 2 minutinhos, 2 minutos, que é uma parada bem rápida mesmo, e eu já volto com o gabarito, as notas de Alexandre Pretzel para Cruzeiro 1, Palmeiras 2. Tô curioso aqui para ouvir a nota do Cássio, viu? Não sei porquê, mas tá bom. Já, 2 minutos e o Pretzel vai gabaritar esse jogo do Mineirão. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Ano novo, vida nova, previdência nova. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa. Invista no seu futuro com a Caixa. Começa o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Olha lá, chegou com a roçadeira, cortou para um lado, pro outro, limpou. Olha o que ele fez, amigo. Afastou a sujeira para bem longe. É o show de jardinagem Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse loja.steel.com.br e aproveite, amigo. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. E se tem Hit, tem Estrela Bet. Acesse estrelabet.com. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo. Contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo. E o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista ao futebol europeu ao vivo no Disney Plus. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de
de carência. Chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência, minha dona, minha divina. Tudo certo no Tigre. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 00:33. Já estamos de volta com o apito final pela rede Bandeirantes de Rádio. É hora de gabaritar esta vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro por 2-1. Tá pronto aí, Pretzel? Sempre. Então, atenção, Michel Lopes. Sobe o hino do Cruzeiro. Que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Vamos lá, Pretzel, começando pela nota do goleiro Cássio. 6,5. Se ele não toma os 2 gols, ia dar 8,5 para ele. Mas é 1 ponto para cada gol tomado. Mas 2 gols que o Cássio, do auge do Corinthians, exatamente, defenderia e não com muita dificuldade não, ainda, com relativa facilidade. Exatamente. Então, por isso, a perda de 2 pontos na nota por causa dos gols que ele levou. Gols que ele não levaria. E dava para pegar as 2 bolas. Ô Pretzel, se você fosse o treinador não sei se o Fernando Diniz vai ficar, né, pro ano que vem, mas se você... Qual é o nome do gestor aí do Cruzeiro? É o Pedrinho, Pedro Lourenço. Né? Pedro Lourenço. Se você fosse o Pedro Lourenço, manteria Cássio na temporada 2025 no gol do Cruzeiro? Sim. Contrato de 2 anos, né? Sim. Nota de William. William, 5. João Marcelo. 6. Zé Ivaldo. 5. Marlon. 6,5. Meio de campo do Cruzeiro teve Lucas Silva. Lucas Silva, 5,5. Ramiro. Ramiro, 5. Matheus Pereira. 7. Esse rapaz é bom de bola, né? Ele Marcou um belo gol, fez hein? um bonito gol. Belo gol. Ele chegou muito bem ao Cruzeiro, depois caiu um pouquinho, mas eu acho que o Matheus Pereira é um cara num time ajustado, esse cara joga bola, viu? Sou fã do futebol dele. Vitinho entrou no lugar dele. Vitinho sem nota. Japa. Japa, 4. Saiu para a entrada do Peralta. Peralta não melhorou tanto assim, 5. Não fez peraltices? Não fez. Não. Gabriel Veron. Gabriel Veron, 5,5. Saiu para a entrada do Kaique Kenji. Sem nota. Não tem muito japonês nesse Cruzeiro aí não, Pretzel? É que... Japa, é Kenji. O Kenji é filho do Kleber, ex-lateral, né? Então, acho que é só o nome. Lautaro Dias. 6. Perdeu um gol, mas é o cara que mais preocupou a defesa ali. Teves. Teves sem nota, entrou aos 39. Nota do técnico Fernando Diniz. Perdeu mais uma, né? E o time dele coletivamente é um buraco. 4 pro Diniz. Rapaz, 1 ano atrás o Fernando Diniz estava sendo idolatrado. Tava campeão da Libertadores, o Mundial, né? Tava indo disputar o Mundial e a gente comentava, dá pra ganhar do City, lembra disso? Foi, é verdade. Então, 1 ano e o Fernando Diniz está num buraco aí no Cruzeiro, hein? Como o futebol é dinâmico e cruel, né? Como muda tudo muito rapidamente. Impressionante. Vamos lá para as notas do Palmeiras, gabarito do Verdão. Vai, Michel Lopes. No gramado em que a luta o aguarda, sabendo que vem pela frente, e a dureza do prédio. E a nota do goleiro Everton. O Everton, 6. Jai. 4. Rapaz, não tá pronto, né, Preto? Não tá pronto. Custou bastante dinheiro e não tá pronto. O Abel Ferreira tá querendo impor a sua presença, mas não dá. Agora a pergunta é, esse rapaz vai ficar pronto? Eu acho que vai. São 5 anos de contrato, ele tem 21 anos. Tem tempo ainda, né, de melhorar o jogador. Né?
Cabe ao técnico agora. Eu tenho dúvida se o Giai não é isso aí, viu, Pretzel? Tudo bem, posso estar equivocado, Não, tomara que eu esteja. Acho que ele foi superdimensionado e o valor que o Palmeiras pagou também é valor altíssimo. Eu não sei, posso estar equivocado, tomara que eu esteja, que esse rapaz vire um baita lateral, mas eu não sei, viu? Eu acho que não vai mudar muito disso não, viu? Só prefeito de comparação. O Botafogo contratou o Vitinho do Burnley, segunda divisão da Inglaterra. Pagou 8 milhões de euros, certo? Sim. O Palmeiras contratou o Giai do São Lourenço, pagou 5 milhões de euros. E o Vitinho é muito melhor que o Giai. Mas olha o custo do... O Giai custou mais da metade do Vitinho. Então o Giai custou caro, cara. Porque você vê, né? Porque quando você vê o Palmeiras trouxe o Piquerez. O Piquerez, quando chegou também, jovem. Tinha um bom trabalho do Peñarol, mas não era considerado assim, um baita reforço, né? Mas chegou, vestiu a camisa e jogou. E ele veio substituindo outro uruguaio que também, da mesma maneira, chegou, botou a camisa e jogou. Né? Então, assim, acho que a idade, tudo bem, a gente dá um desconto, é jovem, mas eu não sei. Tenho dúvidas se o Giai vai evoluir muito mais do que isso aí que ele está jogando. Talvez melhore um pouquinho, mas não sei se vai ser o lateral que o Palmeiras precisa. Mike entrou no lugar dele. Mike, 5, melhor que o Giai. Vitor Reis. 7. Murilo, 6. O Vitor Reis. Esse menino é muito bom de bola. Bom de bola. Tem quanto? 18 anos o Vitor Reis? Bom. Não vai ficar muito tempo no Palmeiras. Não vai. Você vê, subiu, vestiu a camisa, não sentiu pressão, não sentiu nada. Claro, né? É diferente, tem jogador que sente mais mesmo. É normal, natural. Mas esse eu sou fã desse Vitor Reis. Esse menino é bola. Murilo, 6. Vanderlan, 5. Saiu para a entrada do Caio Paulista. Não muito melhor, 4. Aníbal Moreno. Não teria tirado, 6. O menino entrou no lugar dele. 5. Richard Hill. Um dos melhores do time hoje, 7. Rafael Veiga, 4. Saiu para a entrada do Lázaro. 5. Felipe Anderson, 6. Perdeu 2 gols, mas não jogou tão mal assim. Foi embora para a entrada do Maurício, 7. Flaco Lopes, 5. Estevão, 7,5. Melhor em campo. Pretzel, nota do Abel Ferreira. Hoje. Hoje. Ele deixou o Rony e o Dudu fora, né? Em momentos importantes. E parece que o Abel hoje fechou o ciclo dos dois, né? O Palmeiras fechou o ciclo dos dois. 6 pro Abel. Acho que a pergunta do Soler foi muito pertinente, né? Porque o Dudu e o Rony não entrarem nesse jogo de hoje é um indicativo muito claro de que o Abel não quer contar com eles. A história do Dudu no Cruzeiro nunca vai ser apagada, né? A direção do Palmeiras se sentiu traída, que o próprio Abel Ferreira se sentiu traído também. Tem jeito. É o cristal quebrado, né? Nunca mais volta a ser a mesma coisa. E para fechar aqui, a nota do árbitro Anderson Daronco, El Forton. Um jogo tranquilo para apitar, porque os dois times eles não tiveram grandes divididas, assim. Foi um jogo... Nós tivemos aqui, eu contei as faltas, 27 faltas, mas foi um jogo aberto, foi um jogo sem pouca marcação, sem pouca dureza, dá para dizer assim. Então uma nota 6 para o Anderson Daronco. Sim. Muito bom. Gabarito, então, fechado e finalizado. Algo a acrescentar aí, Pretzel? Apenas para dar uma notícia triste aqui que o Eduardo de Oliveira César passa, porque o pai do atacante Wesley do Inter faleceu hoje à noite, cara, num acidente de moto. E que aí, isso? Exatamente. E aí, por isso, o Inter, não houve zona mista do Inter, a Michele estava do lado do Botafogo, né? E aí, um ambiente de muita tristeza, é claro. Depois, o Thiago Maia já estava com o pai hospitalizado, né? O Thiago Maia foi liberado dos 2 jogos finais,
porque o seu pai está hospitalizado e agora o pai do Wesley faleceu num acidente de moto. E nossos sentimentos e nossos pêsames. Né? Sentimentos a ele, puxa vida, força aí, que Deus possa confortar o coração dele. Então, já que você trouxe aí uma notícia triste, eu vou trazer uma triste também. Muito triste para nós aqui da Rádio Bandeirantes, porque esse foi um companheiro que esteve conosco por muitos e muitos anos. Eu diria que esteve conosco por décadas, né? Por décadas com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Operador de externas, dos melhores, e uma figura ímpar, não é? Porque ele isso notabilizou pelo jeitão dele. Eu sei que você, Pretzel, tem história com ele também ao chegar aqui na Rádio Bandeirantes. Os primeiros contatos com ele aqui em São Paulo também. O Roberto Monteiro, lá de Salvador, nosso ex-companheiro aqui da Rádio Bandeirantes também, hoje grande comentarista Roberto Monteiro, me informa que um outro companheiro nosso informou a ele que faleceu nesta quarta-feira o nosso ex-companheiro aqui da Rádio Bandeirantes, o José Ribeiro Capeta. Infelizmente, o Capeta nos deixou. Grande Capeta, e o nosso ouvinte talvez se assuste aí. Morreu o Capeta, era o apelido dele, né? Era o apelido dele. Eu nem gostava de chamá-lo pelo apelido. Eu nem gostava de chamá-lo de Capeta. Eu chamava ele de Zé Ribeiro, que era o nome dele. E o Zé trabalhou aqui na Rádio Bandeirantes, mas por muitos e muitos anos, por décadas e décadas. Né? Ele brincava que pegou o Johnny no colo, e foi uma grande figura, um grande nome do jornalismo esportivo aqui de São Paulo. Eu sei que o pessoal das antigas aí certamente tem histórias aí com o Zé Ribeiro, com o Capeta, e todos nós tivemos, né? Aquele mau humor dele, aquele mau humor que era característico do Zé Ribeiro, mas que na verdade era só um personagem que estava ali por trás de tudo aquilo. O Capeta era uma figura de um coração enorme, apesar de não transparecer, mas ele tinha um coração enorme. Então a família do Zé Ribeiro, os nossos sentimentos, que Deus possa confortar aí o coração dos familiares. E o velório vai acontecer no Cemitério da Paz, aqui em São Paulo, a partir das 9 horas da manhã dessa quinta-feira, e o enterro marcado para logo mais às 3 da tarde. Muita tristeza, a gente informa aqui o falecimento do Zé Ribeiro, do Capeta, que foi uma das primeiras figuras que eu travei aqui em São Paulo na chegada, quando cheguei para trabalhar na Rádio Gazeta, lá no início dos anos 1990, e depois quando cheguei à Rádio Bandeirantes, evidentemente. É isso, Pré. Meus sentimentos também. Foi um parceiro nosso aqui, uma vez aqui na redação, eu fui brincar com ele, aí ele começou a me xingar em altos brados, parou a redação aqui. Não, ele xingava. Não, xingava as pessoas, não imagino, xingava ele mesmo. Xingava no meio. Era um xingamento de chacota e de brincadeira, mas era um xingamento que ecoava por todo o prédio, né? Então, sim. Então assim, cara, meus sentimentos para ele, para os amigos, para a família, cara, para toda a família. Quando nós estávamos na nossa redação antiga ainda, do segundo andar aí, né? Ele chegou no meio da redação, soltou um palavrão, xingou não sei quem lá. Sai da sala o querido José Carlos Carbone e fala: ô, Capeta, para com isso, aqui no meio da redação não, né? Você tá de brincadeira. Ele pegou, mandou um outro, xingou o Carbone de novo e saiu andando. Era uma figura, um negócio impressionante. Bom, vamos em frente e que Deus possa dar conforto aí à família do grande Zé Ribeiro, o Capeta. Tá bom, Pretzel? Estaremos juntos hoje no Esporte em Debate, hein? Juntos, 7h30, se Deus quiser. 7h30. Não sei se o João Paulo Capelani virá, né? Acho que ele não vai ter conteúdo para hoje não, depois dessa rodada, mas tá na escala, né? Não, o apito final hoje foi bem melhor do que o de ontem. Então, meus parabéns, cara. Exatamente. Valeu, Pretzel. Grande abraço. Obrigado, muito obrigado. Atenção, 47 minutos desta quinta-feira. Quero ouvir os gols, Michel, os 3 gols do Mineirão, os gols da vitória do Palmeiras de virada sobre o Cruzeiro por 2-1. A gente vai para o intervalo e na volta vamos ouvir o trabalho de Bruno Migliozzi lá no Morumbi para falar da derrota vergonhosa do São Paulo. Não é que perder é ver uma vergonha, não é isso. Mas perder com o comportamento do São Paulo é que é uma vergonha, não é? Essa é a grande vergonha. Então, daqui a pouquinho, depois dessa parada rapidíssima, o trabalho lá do Morumbi com o Bruno Migliozzi.
Ulisses Costa! Empurrou mais à frente, Giai, não vai na bola também, Estevão fica esperando. Na esquerda, quem ganha a jogada no comando de ataque, Marlon. Ele partiu para o comando, tentou descer para o Cruzeiro, cruzamento para trás. Vai sair o gol do Cruzeiro, entrou, bateu, Matheus Pereira! Numa jogada pela esquerda, campo de ataque em velocidade, Marlon cruzou, ele bate no contrapé do goleiro do Palmeiras, o Everton, a bola dá na bochecha, na bochecha direita da rede, morre no fundo do gol. Agora Cruzeiro 1-0 pro Palmeiras, tá lá e vem pro jogo o time do Palmeiras, Estevão domina pela direita, rolou a entrada na grande área para Maurício! Gol! Entrou agora no jogo, ele dominou na meia-lua da grande área e o Rios dá um passe para trás, o Maurício ergue a cabeça, enche o pé, a bola desviga no meio do caminho, engana o Cássio e morre no fundo da rede. Maurício, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Maurício, que você proporciona a torcida do Palmeiras. Agora Palmeiras 1-1 também pro Cruzeiro, só falta pro time do Palmeiras bater, se posiciona Menino para cobrança de falta, Estevão também, Cássio no meio do gol, Menino vai partir para a bola, voltou, Estevão quem bate, bateu, lindo, 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 Laço do Palmeiras, Estevão, um lindo gol, ele bate, a bola não chega e na forquilha um pouco longe dela, o Cássio tentou dar o passo, mas foi difícil porque a bola passa por cima da barreira, ela passa por cima da barreira, e vai beijando o travessão e vai metendo no fundo da rede, Estevão, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Estevão, que você proporciona ao torcedor do Verdão, nada definido na decisão do título, Estevão, Palmeiras de virada 2, Cruzeiro 1, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Estevão, que você proporciona ao torcedor do Palmeiras, e aí... Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E
Quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O público pediu e a Band ouviu. Esse lugar é uma loucura. Pesadelo na Cozinha está de volta. Reveja as primeiras temporadas enquanto os episódios inéditos estão no forno. E pode deixar que o Jacan vai acrescentar uma pitada a mais de bronca nessa receita. Vergonha na confissão! Pesadelo na Cozinha. Toda segunda, 10h45 da noite, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Já estamos de volta com o Apito Final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Falamos bastante da vitória de virada do Palmeiras sobre o Cruzeiro por 2-1 em Belo Horizonte, a transmissão do Ulisses Costa, do Alexandre Pretzel e do Gustavo Soler. Falamos também da vitória do Botafogo sobre o Internacional 1-0, a narração do Pedro Martelli e as reportagens da Michele Silva. E agora nós vamos falar de um vexame, né? Vamos falar da derrota do São Paulo no Morumbi para o Juventude por 2-1. Claro que perder não é um vexame, perder para o Juventude não é nada disso. O vexame é o comportamento do time do São Paulo. Isso é que é vexaminoso, né? O torcedor do São Paulo, incomodado, vaiou o time ao final da partida. Bruno Migliozzi registrou tudo isso pra gente e vem agora trazendo os detalhes, trabalho dos vestiários do Morumbi, depois dessa derrota São Paulina por 2-1. Fala, Migliozzi! Fala, Capri, tudo bem? De volta aqui no apito final da Rádio Bandeirantes para contar a história de São Paulo 1, Juventude 2. O São Paulo perdendo mais uma depois de ter definido sua situação no Campeonato Brasileiro. Como a gente falou, não tinha risco de mudar de posição. O São Paulo, que já está na 6ª colocação, garantido de forma direta a próxima Copa Libertadores, mas amargou aí essa derrota e decepcionou o seu torcedor. Mais de 30 mil pessoas que compareceram ao Morumbi para ver o Juventude, por outro lado, venceu o jogo. 2-1, que garantiu a permanência do time gaúcho na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Capri, vamos ouvir o técnico Luiz Ubeldia, que deu declarações importantes. Falou que o São Paulo é um time bom e nada mais, e que esse elenco já deu o seu limite, chegou ao seu limite, que o São Paulo precisa de reforços. Foi uma fala forte aí do técnico argentino, que também comentou uma fala importante do Luciano. Na saída de campo, ele disse que não sabe se permanece no São Paulo para o ano que vem, o que é claro que levantou preocupações. E o Zubeldia deixou escapar aí possibilidades do Luciano ir para o mercado do exterior, e é claro que tem que ficar de olho nisso o São Paulo, porque o Luciano foi de novo importante, marcou o gol do São Paulo hoje nessa derrota por 2-1. Diz também sobre o duelo contra o Botafogo, que Lucas e outros jogadores que estão ali desgastados com a temporada muito longa podem ficar de fora do último compromisso contra o Botafogo, partida que acontece no Rio de Janeiro. Informações também internas, né, dizem que o São Paulo realmente não deve levar o que tem de melhor para essa partida. Jogadores que já estão de férias, como Caleri, Ferreirinha e o Michel Araújo, atletas que tiveram problemas de lesão e ficaram de fora, inclusive, do jogo de hoje, não voltam, e alguns outros jogadores devem se juntar a eles. A tendência é essa. Vamos ouvir o técnico Luiz Ubeldia em entrevista coletiva cedida na sala de imprensa do Morumbi. Capri. Queria que você fizesse uma análise do desempenho do São Paulo. O terceiro jogo seguido que o São Paulo leva 2 gols e precisa correr atrás do placar. Por que você entende que o São Paulo tem tido essa falta de atenção y tem saído atrás nesses últimos jogos? Buenas noches. Yo creo que el hecho de saber que lamentablemente, el hecho de saber que ya estamos en una posición donde clasificamos de manera directa, donde estamos sexto, inconscientemente no te hace, o te hace no estar 100% como equipo, individualmente, porque estás en una posición donde pareciera que el objetivo se cumplió, que teníamos de clasificar,
Pero después cuando empieza el partido, cuando el rival te golpea, te hace gol, aparece la reacción, nos metemos en el partido, empezás a dar ese plus que yo creo que Sao Paulo tiene que dar siempre un plus en los juegos, porque si no, no nos alcanza. Cuando tomé el equipo, lo primero que identifiqué es que teníamos buenos jugadores, pero teníamos que dar un plus. Todos teníamos que dar un plus, todas las áreas, jugadores, cuerpo técnico, todo. Y lamentablemente, hoy ese plus no lo estamos dando. Y como somos un equipo terrenal, te puede ganar cualquiera. Te puede ganar cualquiera acá, te puede ganar cualquiera allá, de visitante. Ya te digo, creo que es 100% por la situación en la que estamos. Por supuesto, a mí como entrenador, a todos después cuando las cosas suceden te duelen. Y sobre todo te duelen porque a mí realmente me duele. Yo sé que no cambia la temporada. Terminamos en la 6ª posición. A mí me duele, y seguramente ahora los jugadores también, es por toda la gente que vino, los torcedores. Ese es el dolor que tengo ahora. Cada vez que jugamos de local, yo siempre hablo de que hay que dar un buen espectáculo, de que hay que tratar de hacer un buen fútbol, tener situaciones de gol, por supuesto ganar. Y este partido junto con el de Cuiabá acá fueron los peores por lejos de mi gestión. A esta altura del año tendría que estar un poquito más contento porque ya he hablado de que clasificar de forma directa es bueno para el club y no estar amargándome por malas actuaciones. Pero hoy me voy realmente amargado, asumo la responsabilidad porque al final soy el conductor del equipo, pero vos me hiciste una pregunta e creo que fui claro com a resposta. Luiz, boa noite. Sobre as escolhas de jogo que você faz antes, né, o elenco que vai a campo, muito se cobra, pelo menos da torcida, que nessas últimas partidas em que o São Paulo já conhece a posição dele, 6º colocado, não é uma novidade, o jogo de hoje não mudaria nada. Você faz 3 alterações do jogo em relação ao Grêmio, onde certamente foi uma equipe lá atrás treinada para aquele jogo sem saber o que aconteceria no jogo contra o Botafogo na Libertadores. Se justifica. O de hoje você já sabe que está na próxima Libertadores. Por que apenas 3 mudanças? Por que não testar novos jogadores, dar oportunidades para aqueles que não tiveram durante o ano e para que eles possam demonstrar que você pode contar com eles para o começo da próxima temporada? Porque mudar el equipo, tampoco quería dar un mensaje de que ya estaba todo terminado. O sea, tratar de seguir una coherencia de que todos los partidos son importantes, sobre todo el último partido de local, quería presentarlo mejor para el público que asistiera. Lo mejor según mi consideración, ¿no? Por supuesto que después de lo acontecido con el diario del lunes jugamos muy mal, muy mal. Vos imaginate que soy el primero que no me quiero ir caliente después de un partido. A esta altura del año tendría que estar contento. Me voy recaliente hoy, porque jugamos muy mal, muy mal. Y me duele el doble cuando jugamos mal de local. ¿Por qué 3 mudanzas? Y porque si yo hago mucha más mudanza, muchos más cambios, me parecía también injusto para a los que pudieran asistir al estadio y porque tampoco quería alterar con jugadores que habitualmente son titulares y son pieza importante. Entonces, para evaluar a Patrick, necesito evaluarlo con un equipo con un Luca adelante o con alguien de experiencia adelante para saber el rendimiento de Patrick.
para evaluar a Eric, tenía que evaluarlo con Igor, que era el lateral que... Y para evaluar otras cosas, era importante para mí poner el equipo que pusimos. Después, claro, ahora, si hubiese sabido esta actuación, por supuesto que lo hubiese pensado, ¿no? Pero es eso nomás. Mi idea era que a medida que pasara, ir haciendo pequeñas mudanzas o pequeños cambios hasta llegar al final de Botafogo. Es eso. No quise presentar lo mejor posible, pero hicimos un muy mal partido. Meu dia, boa noite. Perdón. Y yo sabía que el juego lo podía terminar William, podía terminarlo Néstor, podía terminarlo Moreira. Si pedía otra cosa, podía poner a Rodriguinho. Pero quería que de local también los que venían jugando se despidieran de buena manera. Es eso nomás. Es lo que se me vino y bueno, lamentablemente salió mal. Perdón. Imagina. Após o jogo, o Luciano, que fez o gol, é o artilheiro da equipe na atual temporada, disse que não sabe se vai permanecer no São Paulo para o ano que vem. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse jogador para o time do São Paulo, para o seu esquema, e se você conta com ele para 2025 ou já foi avisado para você sobre a possibilidade de ele sair, como tem sido essas conversas em relação ao futuro do Luciano no São Paulo? La dirigencia sabe qué pienso de Luciano, Luciano sabe qué pienso de él. Que se quede Luciano no es condicionante para que no venga otro jugador. Yo estoy convencido que el equipo necesita 5 jugadores como mínimo. He hablado con la dirigencia y por supuesto necesitamos dar 5 jugadores. No significa que se vayan muchos jugadores que han tenido minutos. 5 jugadores para complementar lo que tenemos. Por supuesto que después hay una situación económica, una situación que la tienen que resolver, que no es fácil, porque aparecen clubes fuertes económicamente, que sacan dinero más fácil, inyectan más jugadores, más energía, y eso les permite tener más fuerza, si se quiere, en el transcurso del año. Entonces, para no ir con un nombre particular, como en el caso de Luciano, nosotros necesitamos refuerzo, sabemos que lo necesitamos y vamos a hacer todo lo posible